vai conhecer o campeão de 2020. Tá, por enquanto, nos pênaltis, o Manaus vai ganhando do Penharol. Estamos aqui, meus amigos. Leandro, Renato, Gil Kleber, Sérgio, Ricardo, Gilberto Sufi e Joelso Cardoso. A nossa brilhante equipe técnica Batistão. Daqui a pouco a bola rola, partida marcada para 7 da noite. Atenção, torcedor, aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Sempre comigo. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Alan Al definiu, você confere aí na Bandeirantes. 27 para Gabriel Mesquita, 2 Matheus Ludic, 56 Ayrton, 33 Romércio, 20 para Bidu, meia dúzia Bruno Silva, 23 para Índio, 8 Tony, 17 Pablo, 9 Rafa Costa, 11 Bruno Sávio, Gabriel Mesquita, Matheus Ludic, Ayrton, que veio do Paraná, Romércio e Bidu, Bruno Silva, Índio, que veio da Ponte, e Tony da Ferroviária. Pablo, Rafael Costa e Bruno Sávio. No banco, Rafael Martins, que veio do Brasil e Pelotas. Éder Ciola, que jogou no Oeste. Eliel, lateral 36. 4 para Vitor Ramon, 29 Marcelo. 31 para Rodrigo Andrade, que jogou no Paysandu. 19 para Caio Henrique e 35 para Renanzinho. Bandeirantes, Galo Rubro Negro Altaneiro. O ituano do técnico Vinícius Bergantin, 1 Edson, 2 Jefferson, 3 Léo Santos, 4 Sueliton e meia dúzia Breno Lopes, 5 Tarik, 7 Branquinho, 8 Felipe Souto, 9 Bruno Lopes, 10 Gabriel Talhari, 11 Iago Dias, Edson, Jefferson, Léo Santos, Sueliton e Breno Lopes, Tarik, Branquinho e Felipe Souto, Bruno Lopes, Gabriel Talhari e Iago Dias. No banco, 12 William, 13 Pacheco, 14 Matheus Mancini, 15 para Bruno Lima, 16 André Castro, 17 Mário Sérgio, 18 Vitor Rangel, 19 Fernandinho e 20 para Cadu. Arbitragem do jogo. Adriano de Assis Miranda será o árbitro. Assistente 1, Alberto Poleto Maceira. E o número 2, Leonardo Tadeu Pedro. Futebol é com a Bandeirantes. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp, 19 98194 4285. Telefone, 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirante, a rádio que tem opinião. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Amigos da Bandeirantes, vem aí o Campeonato Paulista, o Guarani, primeira partida, né? Sempre tem a ansiedade um pouco, né? O emocional sempre pesa um pouquinho nessas partidas aí iniciais de competições importantes como é o Campeonato Paulista. O Guarani tem caras novas, eu gosto da escalação do Ayrton. Eu dizia desde quando foi contratado, um jogador que veio para ser titular. E se tiver bem fisicamente tem que jogar. E aí vem escalado, mas o que me deixa mais contente com essa escalação é que o Bruno Silva vai ser adiantado ali para fazer a função de volante. Acho que aí é um ponto legal e uma estratégia legal do Alan Al, essa escalação do Bruno Silva, que dá melhor proteção para o miolo de zaga, que dá uma saída de bola com qualidade. Essa é a característica do Bruno Silva, que é sem dúvida nenhuma um xerifão ali e vem jogando muito bem. Como gosta de dizer Carlos Batista, ele como zagueiro é 6,5, mas jogando de volante 7,5, vai muito bem o Bruno Silva ali, eu gosto da escalação. O Guarani deve vir com o meio de campo, com um tripé invertido, né? O Bruno fazendo ali a recomposição, com o Índio do lado esquerdo e o Tony do lado direito, sem aquele homem da articulação, sem aquele homem da armação. Mas, por outro lado, tem
a velocidade dos dois homens de extrema, que é o Bruno Sávio de um lado e o Pablo do outro, para dar esse desafogo, para dar essa arrancada, para levar essa bola ao ataque. Em alguns momentos o ouvinte pode perceber que o Bruno Sávio, se a bola estiver lá do outro lado, ele fecha para recompor. E o Pablo também fazendo esse balanço para ajudar na recomposição de meio de campo. E o Rafa Costa lá na referência entre os dois zagueiros. Eu acho que está bem escalado o Guarani e a minha expectativa, viu, CH, é de 3 pontos no Brinco de Ouro. E para você? Olha, eu espero que você esteja certo, que o Guarani consiga vencer o jogo diante de tudo que foi apresentado na primeira partida, né? Não tem todo mundo à disposição, então ele coloca esse meio campo com muita gente de marcação e tem o desentrosamento, né? A falta de comunicação ainda, que é natural. Há necessidade de bastante paciência. O trabalho do Alan Al está no começo, então é natural que alguns erros defensivos aconteçam, de desenvoltura do meio campo também ocorram. Então o mais importante para mim, mesmo que bola parada, 1-0, é a vitória. Porque o time joga dentro de casa, precisa começar com o pé direito. Acho que está bem escalado diante dos jogadores que estão à disposição. E repito, a única coisa aí que eu vou prestar muita atenção é no desempenho do meio campo, né? Tem a novidade do Índio, do Tony. O Tony é bom jogador, mas não nessa posição. Vamos ver como é que o técnico Alan Al armou esse Guarani para que ele possa vencer o jogo contra o Ituano, um Ituano perigoso. Um Ituano traiçoeiro, um Ituano que tem um treinador de competência. É um técnico que está há muito tempo lá e conhece o que está fazendo. É da nova geração, tem muito respeito pelo Vinícius Bergantin. Vai ser uma boa partida de futebol, mas espero que o Guarani vença o jogo. Mas antes, Batistão, antes de eu passar para você, eu quero fazer uma crítica à dona Federação. Os jogadores entraram em campo e nesta pandemia ficaram 5 minutos, um do lado do outro. Não só os jogadores do mesmo time, do Guarani e do Ituano, esperando um cidadão com um celular na mão para entrar em campo. Meu Deus do céu, nós estamos na pandemia, não é? Entra logo em campo, vai fazer o aquecimento. Esse negócio de protocolo, Batista, para mim é uma grande frescura. Carlos Henrique, o bate pesado, e Gleger Zorzin. As possibilidades de Guarani e Ituano vão medir forças no gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Partida marcada para dentro de instantes às 7 da noite. E só lembrando que em todos os jogos do Campeonato Paulista tem o VAR. Portanto, é o primeiro jogo que o time do Guarani vai jogar com o VAR. Série B do Campeonato Brasileiro não tem VAR. O Campeonato Paulista está começando, é o primeiro jogo. Aliás, o Guarani vai tentar a sua primeira vitória no ano. Primeira vitória no ano, já que não venceu nenhum jogo pela Série B, a Bezona. É verdade, Batista. E o técnico do Guarani, o Alan Al, né, está estreando. Vamos ouvi-lo. Que alguns jogadores ainda não estão no nível físico ideal e alguns chegaram depois. Então a gente vai mantendo uma base, vai dando oportunidade a todos e mantendo a competitividade dentro do grupo e esperando o campo falar. A gente vai optando pelas melhores peças que vão estar à disposição. Deu uma falhada aí. Alan Al, treinador do Guarani, falou na Bandeirantes. É isso aí, a última vitória do time do Guarani contra o Sampaio Correia em 23 de dezembro. Portanto, há muito tempo que o Guarani não vence um jogo e desta forma hoje corre atrás da primeira vitória no ano de 2021 e também desde dezembro, portanto, que não consegue uma vitória. O Guarani vai atrás da vitória hoje contra a equipe do Ituano. E você pode participar mandando para cá suas mensagens através do nosso WhatsApp 97102 1493. 971021493. Estamos no AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto e em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no Facebook, no Band Multi, também no Facebook, a página oficial da Rádio Bandeirantes e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai observar
a transmissão do jogo, vai me ver narrando esta partida. Você que vai acompanhar pelo YouTube, também você pode acompanhar na página do YouTube carlosbatista.com/Carlos Batista. Você vai me acompanhar também pelo YouTube. Tudo pronto, vai rolar a bola. 1 minuto de silêncio no brinco. Homenagem da CBF a todas as vítimas, infelizmente, do novo coronavírus. Pronto, a saída de bola pertence ao time do Ituano, que ocupa o lado direito. Do lado esquerdo está o time do Guarani, que vai atacar deste primeiro tempo contra o gol dos portões monumentais do estádio Brinco de Ouro. Apita o árbitro. A bola está rolando no brinco. Carlos Batista. De novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre e vai Bugre! Estreando no Campeonato Paulista 2021, estreando em casa, jogando contra o time do Ituano. Levantamento de bola, vem o time do Ituano. Iago Dias bate, levanta, toca errado. Guarani vem lá atrás para dominar. Romércio recuando para Gabriel Mesquita, bate de perna direita, levanta no campo de ataque, bola espichada pela minha direita para Pablo. Ele tenta girar em cima da marcação, a bola tocada, volta, sobra com Bruno Silva, entregando pela esquerda, vem para a bola, se manda no campo de ataque o time do Guarani no comecinho do jogo. Domina Bidu para Bruno Silva, vem por dentro, o time do Guarani recua, Romércio recolhe lá atrás, entregando pela direita para Matheus Ludic, na frente para Pablo, pela direita voltando no Ludic, ainda mais atrás do campo de defesa, vai sair jogando lá atrás, Ayrton bate de perna direita na lateral para Bidu, ele domina, ultrapassa a linha da metade do campo, tentando no passe pela esquerda, a bola tocou na defesa, voltou, recupera a posse de bola, o time do Guarani sai jogando lá atrás, outra vez na defesa o time campineiro. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopensas.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Iago Dias, pé canhoto, cruzou na área, vem lá atrás, tira a defensiva do time do Guarani, Tony recolhe no campo de defesa, já faz a transição, fica difícil para penetrar, faz um giro de 360 graus em cima da bola e recua para Romércio, virando pela esquerda, Ayrton toca nela para Bidu, domina pela esquerda no campo de defesa, recua, solta o jogo atrás, vem dominando o time do Guarani pela direita, Matheus Ludic, garotinho da base, na frente para Pablo, dobra a marcação em cima dele, a bola sobra lá atrás, vem dominando o time do Ituano com Sueliton, recua para Edson, lá dentro da grande área, sai dominando o goleiro do time do Ituano. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Domina campo de defesa, Breno Lopes. Ele recebe a marcação de Pablo. Solta o jogo um pouco mais atrás do campo de defesa. Domina Sueliton de perna direita, solta por dentro. Vem para Tarek na lateral. Breno Lopes se perde a canhota na frente do campo de ataque. Vem para Gabriel Tagliari na triangulação. Dominou Tagliari, pé direito, levantou direto e para fora pela linha de fundo. Fechava o branquinho lá no segundo pau, mas chegou atrasado. A bola saiu, é tiro de meta para o Guarani bater. E o Bruno Lopes também esperava o cruzamento
cruzamento, né, Batista? Só que com muita força. Melhor para a zaga do Guarani. Só observou o Gabriel Mesquita, 0-0 no brinco. O craque do jogo em todas as transmissões, eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes. Vai almoçar o jantar na Churrascaria Sulina. Domínio Ituano, Jefferson preparou, pé direito, cruzou direto, Gabriel Mesquita. Subiu, pegou firme e recolheu com as duas mãos e sem rebote, Marquinhos. E o Bruno Lopes, Batista, é o artilheiro da equipe do Ituano. Tá esperando ou esperava ali o rebote, que não aconteceu do goleiro do Guarani. Churrascaria Sulina, desde 1967, o melhor churrasco. A Sulina está mais linda do que nunca, muito conforto e qualidade em Souzas. Vá conhecer a Churrascaria Sulina. Iago Dias bateu pro gol, houve um desvio, a bola foi embora para fora pela linha de fundo. Ele matou uma bola reboteada, ele pé direito bateu girando, a bola escapou, saiu, foi embora, escanteio pro Ituano bater. Bateu no Matheus Ludic, jogador que estava dando ali a proteção para a zaga do Guarani. Escanteio, Felipe Souto vai bater. Felipe Souto vem para a bola para fazer a cobrança de escanteio, zagueirada do Ituano na área do Guarani. Partiu, jogada ensaiada, cobrou atrás para Jefferson, perna direita na intermediária, levantou na área, subiu, toque de cabeça, gol! Gol! Do Ituano! Léo Santos, camisa 3, jogada ensaiada, bola parada, cobrança de escanteio, a bola foi atirada na intermediária adversária. Jefferson de pé direito levantou a bola na área, subiu de cabeça, Léo Santos se jogou na saída de Gabriel Mesquita, mandou a bola no fundo do gol, abriu o placar do jogo a 5 da primeira etapa no brinco. Ituano, Guarani 0, e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Como você disse, Batista, jogada ensaiada. Agora, a falha do sistema de marcação do Guarani. Primeiro que o Ayrton não conversou com o Gabriel Mesquita na disputa da bola. E segundo, que o Gabriel Mesquita saiu totalmente errado e falhou. Léo Santos foi na rede e abre o placar 1-0 por Ituano. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6:30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, Brinco de Ouro, Campinas, Ituano 1, Guarani 0. Então, o Guarani está no grupo D, são 4 grupos de 4 equipes. A do mesmo grupo não se enfrentam, os clubes do mesmo grupo não se enfrentam. Então o Guarani está com 0, Mirassol tem 3, venceu, o Santos tem 1, São Caetano ainda vai jogar e o Guarani com nenhum ponto ganho. Um abraço para o Gustavo Martinelli, disse que vai ser 2-1 de virada. E o Almir do Jardim Olina. Bandeirantes. Romércio entrou no campo de ataque, pé direito, bateu Edson. Pega firme, bola rasteira, quem manda a grama. Gleger Zorzinho, você é o especialista aí, a atuação do Gabriel Mesquita, que saiu, ficou no meio do caminho, a cabeçada do Léo Santos e o gol do time do Ituano. Faltou um pouco de experiência para o Gabriel, né, Batista? Essa bola é começo de competição, né, tá meio ainda, não tá ajustado a parte técnica, a parte física, fica no gol, né? Olha lá, Batista. E vem o time do Ituano, vem talhar e partiu, entrou na área, pé direito, bateu, é gol! Do Ituano! Na marca de 8 minutos passados, primeiro tempo. A bola levantada na entrada da área. Houve uma falha na marcação. A bola sobrou nos pés do Tagliari. Ele dominou, entrou na área, livrou da marcação, tirando de Bidu e bateu contra o goleiro Gabriel Mesquita. Gabriel Mesquita tocou na bola, mas ela tocou no fundo do gol. É o segundo do Ituano.
Gabriel Taliari, camisa 10, marca. Ituano 2, Guarani 0 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. O Gleger falava há pouco, né? Início de campeonato, não tem tudo acertado, mas que bobeada, né? E o Bidu não era o jogador responsável para estar ali na marcação. Apareceu o Gabriel Taliari, fuzilou contra a meta do Gabriel Mesquita, que chegou até a tocar na bola. É o segundo do Ituano, 2-0. Completando o Gleger. Então falha no lance o Gabriel Mesquita do primeiro gol, né? Nesse segundo gol ele não teve culpa, mas deu um apagão ali na defesa do Guarani. O pessoal precisa ter um pouco mais de experiência, né, Batista? Calma, um pouco mais de calma, tranquilidade. Tomou 1-0, se assustou o Guarani e acabou sendo castigado e tomou o segundo. E olha o Ituano aí. Ituano, Breno Lopes levantou na área, chega lá atrás Bruno Silva para afastar. Espirrou Bruno Silva, a bola sobrou no fundo do campo, dominou, ajeitou, Iago vai para cima da marcação de Ludwig, pé canhoto, cruzou na área, olha o toque de cabeça, tira Romércio, afasta de perna direita, a bola sobra, o time do Ituano vai para cima como um vulcão, domina pela esquerda, Breno Lopes virando para Jefferson pela direita, bate de perna direita, entregando um pouco mais à frente, Branquinho bateu de pé direito, levantou na área para Bruno Lopes, tirou, tira, afasta o Guarani, se safa lá atrás, sai jogando no campo de defesa. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, Brinco de Ouro, Ituano 2, Guarani 0, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, final hoje do Amazonense, né? Manaus e Peñarol, tempo normal, empate de 1-1. Nos pênaltis, o Peñarol ganhou de 6-5. Sabe que trabalhando no Manaus, rapaz, o Serginho Tanaka tá lá de auxiliar no Manaus, mas infelizmente perdeu a final. Mas o Manaus e o Peñarol vão para a Copa do Brasil representando aí o Amazonas. E teve um resultado exótico hoje à tarde também. Campeonato Cearense, Barbalha 0, Caucaia 8. Rádio Bandeirantes. Continue participando, mandando mensagens para 971021493 é o nosso WhatsApp. Carlos Henrique, o passe pesado, o time do Ituano, um tsunami para cima do Guarani antes dos 10 minutos, 2-0 para o time de Itu. E vem de novo, Ituano, Jefferson vai para o fundo, pé direito, cruzou na área. Ayrton chega para afastar, tira. Vem dominando Bruno Sávero, contra-golpe, lançamento para Rafa Costa, perdeu a bola, recupera outra vez, vem Breno Lopes, domina pela intermediária, adversária pela meia. Ele recebe, domina, toca atrás do campo de defesa, vem para Felipe Souto, ele ajeita na perna direita, entregando para Sueliton por dentro. E aí CH 2-0 Ituano. Um início desastroso, né? Então muito por conta do aspecto emocional, graças à barbaridade que fez o seu Gabriel Mesquita, que falhou absurdamente no primeiro gol. Tem muitos jogadores perdidos em campo. O Ludwig está tremendo. O meio-campo não existe do Guarani. E a dupla de zaga está dormindo. Quer dizer, em um pouco mais de... Quantos minutos de jogo nós temos agora? 20 minutos, se tanto? Nem 20 minutos, né? O Guarani não joga, não pratica o futebol com a bola dominada, não passou do meio campo. E se o treinador não tomar cuidado e não arrumar isso rapidamente, o Ituano está totalmente à vontade e merece os 2-0, Batista. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas 999-47-19-80. Avenida Alberto Medal João 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular.
Placar de 2-0. O time do Ituano está vencendo no estádio Brinco de Ouro. Ayrton estreando hoje com a camisa do Guarani. Recuando para Romécio. Este é remanescente para Ludic, que é da base. Volta no Romécio. Ele centraliza a jogada. Domina no campo de defesa. Trabalha na perna direita. Entregando para Ayrton. Vira na lateral. Vem Bidu. Recuando no campo de defesa. Vai para cima da marcação para fazer o passe. Entregando para Tony. Tony domina do círculo central. Abriu pela direita para Ludic. Abriu na ponta direita para Pablo. Sai da ponta, se enfia, vem pela meia, pé direito, cruzou na área. Rafa Costa vai embora. Entrada da pequena área, pegou na cabeça, na testa do Rafa Costa. A bola saiu, mas houve um desvio do zagueiro. Escanteio para o Guarani bater. Léo Santos estava junto com o Rafael Costa. Escanteio a favor da equipe do Guarani. Tony cobra. Tony, pé direito, cobrou o escanteio, levantou na área. Léo Santos vem de cabeça, afasta, tira. Bruno Sávio tocando na frente, lá atrás Jefferson afasta, tira. A bola voltou, Bidu dominou. Pé canhoto, levantou na área, subiu Léo Santos, tira, afasta. A bola veio para Pablo, tocou no braço dele, o árbitro viu, marcou. A falta pertence ao time do Ituano. Bola no braço. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Domina no campo de defesa Ituano. Léo Santos autor do primeiro gol de cabeça. Levanta pela esquerda. Partiu lá pela ponta. Breno Lopes vai levando. Meteu o pé canhoto. Cruzou na área. Chega lá atrás. Ayrton afasta. A bola sobrou com Rafa Costa. Ele domina no campo de defesa. Entregando pela esquerda. Vem para Bruno Sávio. Ele manobra com a perna direita. Rolou para dentro do círculo central. Bruno Silva vem dominando. Entregando pela direita. Pablo solta lá na frente para Ludic. Em posições invertidas. Vem para Tony, Tony domina pela direita, solta o jogo, vem Bruno Silva, recua para o campo de retaguarda. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15, quase 16, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, Brinco de Ouro em Campinas. Guarani 0, Ituano 2. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu amigo, olha, a Série A2 hoje à tarde, Portuguesa Santista 2, Portuguesa de Desportos também 2. Amanhã segue a Série A2, com Red Bull jogando lá em Bragança, recebendo o Taubaté. Olha, boa tarde, sou Nivaldo Rosário Pereira de Santa Rita do Oeste, Terra Roxa, Paraná. Ele torce para o Santos, mas está ouvindo a gente e dando um abraço lá para Sumaré, para o Lourival e para o Edson, os amigos do Nivaldo lá de Terra Roxa, no Paraná. Obrigado, Nivaldo. Continue mandando as suas mensagens. 971021493, 971021493. Muito obrigado para você que nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas. Chame no zap 999471980. Cirúrgica Popular. Gleger Zorzin, 17 minutos, primeiro tempo, 2-0. E aí, Gleger, falando da plataforma tática do Bugre. Batista, o Ituano, após o segundo gol, implantou aí 2 linhas de 4 e dificulta muito a penetração dos jogadores. O que o Guarani precisa agora é jogar um pouco mais com os seus laterais, tanto o Bidu como o Ludic, muito apagados no jogo, precisa evoluir lá pelo lado. Por dentro está muito difícil, muito marcado. Você vê que até mesmo o Bruno Silva, que inicia essas jogadas, tem uma marcação em cima dele ali. Então, o Guarani precisa abrir o jogo, abrir um pouco mais, espaçar aí os homens de frente para que dê alternativa
alternativas para os laterais passarem, sair, tentar ir por dentro numa diagonal também. O jogo está duro, difícil, mas me parece que o Guarani agora assentou o emocional. Tem que pôr a bola no chão, ter tranquilidade para tentar fazer o gol e depois tentar empatar. E várias fotos de ex-jogadores, homenagem da diretoria do Guarani, da torcida do Guarani, né? O pessoal do Guarani, portanto, prestando homenagem. E hoje, em Marquinhos, mais 3 fotos do Vadão, professor, o senhor Derby Vadão, o Carlos Alberto Silva e também o Fumagol, Fumagalli. Mais 3 fotos ali, mais 3 banners, portanto, para homenagear jogadores e também treinadores do Guarani. E responde uma pergunta para mim, Batista. Quem apelidou o Fumagalli de Fumagol? Sim, fui eu. Carlos Henrique, o bate pesado. Há uma diferença de rotação, hein, CH? Um negócio impressionante. O Vinícius Bergantin, que é o técnico do Ituano, é o segundo técnico mais tempo no cargo. Perde só para o Renato Portaluppi. E, portanto, há muito tempo treinando o time do Ituano. O time joga exatamente em cima do dedo do treinador. E é uma diferença de rotação. O time do Guarani está numa rotação bem inferior. Tem explicação em CH? Tem, os paquidérmicos jogadores de meio campo do Guarani, né? O Guarani parece estar jogando na lua sem gravidade. É um negócio horroroso. Tony, Índio. Aliás, o Índio eu nem sei se está jogando, porque eu não vi ele em nenhum... Ah, eu vi. Quando ele deu o carrinho errado no segundo gol do Ituano. Mais nada. Um volante joga do lado do outro. O time não tem amplitude, não é? E fica o Rafael Costa encaixotado no meio dos zagueiros. Desse jeito tá muito difícil. E individualmente alguns jogadores erram demais. Aí fica complicado. Bruno Silva domina, levanta de perna direita, tocando na entrada da grande área. Vem Sueliton, tirando e afastando o time do Ituano. Vem no contragolpe, Tarek domina, recua, toca lá atrás do campo de defesa. E Iago Dias vem dominando para Felipe Souto. Ele abriu pela meia direita no campo de defesa. Léo Santos, autor do primeiro gol de cabeça, toca na lateral para Jefferson, jogador da Ponte Preta. Ele recua para dentro da grande área. Edson bate, o goleiro levanta de perna direita, vem Bidu, cortou de cabeça, tirou, lançou para Bruno Sávio, falta nele. O árbitro parou, marcou a falta do Jefferson e Bruno Sávio, que está caído. É falta para o Guarani bater. E sentiu ali o atacante do Guarani, o Adriano, árbitro da partida, conversa com o jogador. O Jefferson pede desculpas. É falta para o Guarani, lado esquerdo, perde 2-0, Batista. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Vem na marcação Tony, dá o bote, roubou, girou, tocou atrás pela direita para Ludic, ele mata a opção de ataque, recua. Toca tudo lá para trás, Ayrton domina, entregando para Índio, ele recorre no campo de defesa, aponta com o dedo que vai lançar lá na frente, mas toca de lado para Bruno Silva, soltando para Tony, outra vez para Bruno Silva, bate de perna direita, erra, passe, antecipa, afasta Jefferson, sai na velocidade, vem por dentro, rolou para Felipe Souto, chega Pablo, tirou, tocou para Tony, dali para Rafa Costa, ele faz a parede, a bola voltou, Tony, ele chega no drible, levou em cima de Felipe Souto, abriu na ponta direita, Ludic, recolheu o pé direito, cruzou na área, subiu Rafa Costa de cabeça, pega Edson, fraco na cabeçada, meteu pro gol, Edson pegou a si mesmo em 2 tempos, hein, Marquinhos? É verdade, Batista. Agora a jogada foi legal, né? Aqui do lado direito, cruzamento do Matheus Ludic, mas o Rafa Costa estava marcado e desequilibrado, cabeceou. Fraquinho, melhor pro Edson, 2-0 Ituano. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22,5, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021 em Campinas. Brinco de Ouro, Ituano 2, Guarani 0. Olha a Copa Nordeste. Daqui a pouco, 19h30, tem Fortaleza e CRB no Castelão. 21h30, lá no Frasqueirão e Natal, ABC e Ceará.
Um abraço pro Haroldo Belotti do Parque Via Norte, o Fábio de São Paulo, torcedor do Juventus. Opa, alô Fábio. Jair lá de Jales, lá em 15 pra Chuchu, seu Batista. E o Valdemir da Boa Vista, todo mundo na bronca com o Bugrão. Levantamento de bola na área, Felipe solto para Léo Santos, deu rebote, a bola voltou, sobrou para Iago, ele bateu em cima de Bruno Silva, a bola sobrou reboteada no campo de defesa com Bruno Sávio, ele girou, recua, toca para Bidu, faz uma esticada de bola na ponta canhota para Rafa Costa, ele foi dominar, tropeçou nas próprias pernas e caiu. O craque do jogo eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes vai almoçar o jantar na churrascaria Sulina. Desde 1967, o melhor churrasco, tudo para oferecer a você e sua família. Uma experiência gastronômica incrível. Variedade de carnes nobres e macias, suculentas e deliciosas. Anote aí o endereço. Avenida Doutor Antônio Carlos Couto de Barros, 633 em Souzas. Churrascaria Sulina. Jefferson domina na lateral do campo, levanta de perna direita, tocou para Iago Dias, foi dominar, não conseguiu, a bola escapou, saiu, foi embora para fora pela linha de fundo, em tiro de meta para o Guarani bater. O Batista, lá em Minas, em 3 pontas, assim, quando você tá meio chateado, que a coisa não tá dando certo, você fica meio desacursoado. Verdade. Né? O técnico Alan Al fez ali um gesto que ele tá do mesmo jeito. Desacursoado. Tá desacursoado. Ô Batista, oi, CH! Choveu hoje à tarde em Campinas? Não. Quem que foi o gênio que mandou jogar água no campo? Porque quem é rápido dos dois times é o Ituano. Quem foi o gênio que mandou fazer isso? Com a velocidade da água, em 10 minutos os caras fizeram 2-0. Geralmente é o treinador que Me manda. apresenta esse cara depois para eu conhecer, esse gênio. Geralmente é o treinador, né? Um abraço para o doutor Gustavo Matos, cardiologista. Tá ouvindo o som da Bandeirantes e mandou aqui uma mensagem, 2-0 pro Ituano. Nossa, que pesadelo. Doutor Gustavo Matos, não é fácil não, hein? Domina, vem pela direita, Ludwig, de perna direita, tenta o passe, erra, tira, afasta lá atrás, sai jogando o Sueliton, recua tocando para Tarek, bate de perna direita, levanta no campo de ataque para Branquinho, a bola tocou na cabeça dele, se ofereceu para Gabriel Mesquita lá dentro da grande área. O arqueiro campineiro saiu jogando com os pés, Índio domina, solta para Bruno Sávio na lateral, ele recua, chama Ayrton, recebe no campo de defesa, ajeita a bola na perna direita, Ayrton é cara nova, ele veio de onde, hein, Marquinhos? Dá a ficha do homem aí. O Ayrton veio do Avaí. Agora dá uma olhada ali, Batista, parece que a camisa dele é 50, não é isso? Sim. Na escalação oficial do Guarani é 56. Ah, mas tá bom, 50, 56, tá meio parecido, né? Tá tudo certo, vamos embora, Batista. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Guarani está com a camisa nova, né? Novo fornecedor, Capa é o fornecedor agora de uniformes para o Guarani. Guarani apresenta um uniforme de um verde um pouco mais forte. É um verde mais acentuado. É um verde quase como preto, hein, Marquinhos? É aquele verde, o CH que gosta muito de confecção, é o verde musgo? É isso, Batista? Sei não se é verde musgo isso aí, hein? Mas está bem fora da paleta de cores da cor oficial do Guarani Futebol Clube. Ou verde petróleo? Acho que verde petróleo, se bem que esse é azul petróleo, né? O azul petróleo que é quase verde. E vem, dominou, Breno Lopes, pé direito, bateu pro gol, a bola escape, vai fora. Tocou na defesa do Guarani, saiu em escanteio para o Ituano bater. É escanteio e agora todo mundo preocupado ali na zaga do Guarani. Tá chegando ali para cobrança o jogador que é o Felipe Souto, me parece que é ele, Batista. Ele que vai para cobrança, jogador do Ituano. Escanteio, vem o time do Ituano para a batida lá pela ponta direita. O Ituano ataca contra o gol do placar eletrônico do estádio Brinco de Ouro. Jefferson arma a perna direita para a batida. O time do Ituano vai levando a zagueirada lá para dentro da área do Guarani. É perigo. Partiu Jefferson, pé direito, levantou na área e desvio de cabeça. Vai embora.
Para fora pela linha de fundo, subiu, tocou Sueliton para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. E olha que ele subiu com 2 jogadores do Guarani, conseguiu o cabeceio, por sorte não levou ali para o gol da equipe do Guarani e saiu à direita do Gabriel Mesquita, tiro de meta. 28 minutos passados do primeiro tempo, vem o time do Guarani com Tarek para Branquinho, recolhe, domina no campo de ataque, volta no Jefferson de outra vez para Tarek, rolando, vem para a bola para fazer o passe, lançamento na frente, o time do Guarani se fecha inteiro, perde o jogo, placar de 2-0, o Índio sofreu falta, o árbitro parou, marcou falta do Tarek no Índio. Bruno Reis, é falta no campo de defesa para o Guarani bater, tem pressa e cobra, se manda, vem Bidu para fazer o passe para Índio, ele trabalha o jogo, recuando para Ayrton, bate, ele perna direita, solta o jogo para Tony, muito recuado, o camisa 8 do Guarani, recebe e recua, chame novamente lá atrás, Ayrton entregando para Bidu, Bidu para Índio, Índio para Bidu, ele domina, gira, solta um pouco mais à frente, vem para Bruno Silva, passe para trás, Guarani abusa dos passes para trás e de lado, para trás e de lado. Vem para a bola dominando Ayrton, virando pela esquerda para Bidu. Recebe, ajeita na perna direita, tenta o passe para Índio. Para Bruno Sávio, lançou de volta para Índio, passe muito mal, chega Jefferson, faz a proteção, a bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta pro Ituano bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Conferindo o tempo de jogo aqui na Bandeirantes, 29, quase 30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, Brinco de Ouro Campinas, Ituano 2, Guarani 0, Edu. Olha, meu amigo Batista, Paulão do DIC 6, Walter Bugrino também do DIC 6, Francisco de Caruaru, Pernambuco. Alô, seu Francisco! Muito obrigado. O 0770 manda um abraço para o Nivaldo de Santa Rita do Oeste, lá no Paraná. Mas não falou onde está o 0770, mas mesmo assim, muito obrigado. E o Zé Olímpio Machado, lá de Araraquara. Pergunta, ele mandou uma mensagem para nós. Eu perguntei ao Zé Olímpio, como é que tá aí? Tá em lockdown? Tá, seu Edu? Continua ainda em lockdown, a coisa tá feia aqui em Araraquara. Tomem cuidado aí em Campinas, ok? Zé Olímpio, obrigado. Bidu recolhe pela esquerda, levantou do outro lado para Ludwig, pé direito, cruzou na área, Rafael Costa bateu para fora pela linha de fundo. Pegou mal. Rafael Costa tinha que chapar essa bola, pegou muito embaixo, ela subiu, saiu, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Ituano bater. Inversão do lado, cruzamento do Matheus Ludwig e a falha do Rafa Costa. Pegou muito mal na bola, ela passou por cima do Edson, foi embora. Tiro de meta para o Ituano. Placar de 2-0, o time do Ituano está vencendo o jogo. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas 999 47 19 80. Avenida Alberto Midal João 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. Sai jogando lá atrás, Bruno Silva perigosamente recuou. Ayrton toca na frente, mas erra o passe. Recupera o time do Ituano. Léo Santos vem dominando, soltando para Tarek de perna direita, tenta adiantar a bola, chega Ayrton. Afasta, tira, solta na lateral. Bruno Sávio puxa o contragolpe do time do Guarani, mas apresenta-se com lentidão. Rola atrás, mata a opção de ataque, entrega para Bidu, Bidu para Índio. Índio muito aberto, rente, arrisca lateral. Domine, recua, toca lá atrás para Ayrton, começa tudo de novo com o Romércio, na frente para Bruno Silva, na cabeça do círculo central, ele faz a distribuição de bola para Índio, Índio na frente pela ponta canhota, placar de 2-0, tá perdendo o jogo o time do Guarani. Índio dominou, recuou, solta o jogo pela direita, vem para bola para fazer o passe, Romércio na frente para Ludwig, na frente dentro do círculo central, para Tony, levantou a cabeça, mandou no fundo, mas muito
muito no fundo. Ainda tentou chegar na bola Bidu e aí apareceu a placa de propaganda no peito dele. Teve que ser de circo. Saltou por cima da placa o Bidu, hein, Marquinhos? E olha que ele pegou mal também na bola, né, Batista? Pegou mal e depois ele teve a esperteza de pular a placa, porque senão, Batista, seria realmente complicada a situação, poderia ter se machucado. Gleger Zorzin. E aí, Gleger, 33,5. Guarani se recompõe. Estou falando emocionalmente depois de ter tomado 2-0 até 8 no primeiro tempo. Emocionalmente sim, né, Batista? O que precisa é de uma estratégia. Você vê que a primeira bola que o Ludwig conseguiu chegar lá, o Guarani quase faz o gol, né? Tem que chegar, tem que usar um pouco mais os laterais. Bidu soltar um pouco mais, o Bruno Sávio entrar no jogo, né? Tá totalmente fora do jogo. Muito passes para trás. O Guarani precisa ser um pouco mais objetivo, porque o Ituano baixou as linhas, 2 linhas de 4, dificulta muito a penetração. Por isso que tem que ter mobilidade e movimentação dos homens de frente e a chegada dos laterais. Placar de 2-0, o time do Guarani está perdendo o jogo no estádio Brinco de Ouro. Daqui a pouco, intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Domina pela direita, se manda no campo de ataque, vem Pablo, tenta levar, o árbitro parou, marcou falta nele. É falta para o Guarani bater. E o Tony já chegou por ali, Batista, com a perna direita e fez a cobrança. Tony cobra, recua, Romércio bate de perna direita, levanta para ninguém. Passe mal executado. A impressão é que esse time do Guarani se conheceu no vestiário, hein? Ô Batista. Erros e mais erros de passe, os caras não se entendem, hein, CH? Batista, eu esperava bastante dificuldade. É primeira partida, o time está sendo remontado, tem a parte física, mas está muito desarrumado. E o principal problema é um problema, depois desse lance não vai dar em nada. O principal problema é a origem das jogadas. A origem! O mundo sabia que Bruno Silva, Índio e também o Tony não dão conta de dar mobilidade e levar essa bola na frente. O lateral direito, o Lud, que é bom menino, mas tá tremendo mais que vara verde. Então o Guarani não consegue levar essa bola para o ataque. Ficou fácil para o Ituano, não é? No começo estava marcando lá em cima, agora está marcando linha baixa. O Guarani não consegue penetrar. Os 3 homens de armação, entre aspas, que são 3 volantes, só dominam e jogam para trás. Dominam e jogam para o lado. Pode jogar até amanhã desse jeito que não consegue fazer gol, a não ser uma bola parada. Falta para o Guarani bater pela direita no campo de ataque. O Bugre ataca contra o gol dos portões de entrada no estádio Brinco de Ouro. 2 são os candidatos, Tony, Bidu. Um com a direita, o outro com a esquerda. Tony ameaçou, refugou, Bidu. Pé canhoto, cruzou na área. Subiu, Taliari ajudando a defesa, afasta, tira. Ludwig pegou o rebote dentro do círculo central, entregando para Tony. Bate de perna direita contra o adversário. Um negócio impressionante. Ele tocou no corpo do Tarek. Uns 30 jogadores do Guarani, ele joga no corpo do adversário. Bola pela esquerda, Índio vem, rolando rasteirinho para Bruno Sávio. Partiu, levou no bico esquerdo da grande área para Bidu, atrás para Bruno Sávio, perna direita, pura elevação para Pablo, pé direito, cruzou na área para ninguém. Chega para tirar, afasta lá atrás Gabriel Taliari, metendo a bola para fora, para a linha lateral, tem prensa, Pablo cobra, solta o jogo pela direita, vem embora o time do Guarani com Tony, para Bruno Silva, atrás para Ayrton, dentro do círculo central, entregando para Índio, meteu na frente para Bidu, pé canhoto, cruzou na área, antecipa Léo Santos, afastou, tirou Tony para Bruno Sávio, pé direito, bateu o desvio, vai embora. Para fora pela linha de fundo, o chute não foi forte, mas desviou na zaga. É escanteio para o Guarani bater. Escanteio, e o Edson pede inclusive ali atenção dos zagueiros da equipe do Ituano, porque estão na área na tentativa do cabeceio os zagueiros do Bugre, o Ayrton e o Romércio. Lá vem o Bidu, Batista. Bidu vai para a bola para cobrança de escanteio, coloca a bola no quarto de círculo, zagueirada bugrina na área, parte o pé canhoto, Bidu levantou na área, desvio de cabeça, a bola vai embora para fora pela linha de fundo, Bruno Silva.
Quem tocou na bola, ela saiu pela linha de fundo, é tiro de meta para o Ituano bater. E o Ituano, Batista, vai inclusive segurar, né, essa situação. O Edson tá fazendo cera, tá vencendo por 2-0 no Brinco. O craque do jogo, eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes, vai almoçar o jantar na Churrascaria Sulina. Almoço, jantar com direito a acompanhante. Churrascaria Sulina desde 1967, o melhor churrasco do Brasil. A Sulina está mais linda do que nunca, muito conforto e qualidade. Em Souzas, vá conhecer. Um grande abraço, alô Emílio, curtindo o som da Bandeirantes e curtindo também o Rafael. Um grande abraço para o Matheus. E vem, dominou o time do Ituano. Jefferson, pé canhoto, bateu, vai embora para fora pela linha de fundo. Bateu de esquerda que não é a boa, tirou do gol, tirou muito do gol, ela foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. Ele tentou pegar o Gabriel Mesquita no contrapé, Batista, mas pegou muito mal na bola. Deu a impressão até que ele chutou de bico, hein, Batista? Tem que chutar de bico para fazer o gol. Domina Tony, recolhe soltando para Rafa Costa no campo de ataque, volta para Tony. O Tony tenta um passe, mas assim, é um passe bem elaborado, uma dinâmica extraordinária, só que para ninguém. Alguém faltou no ensaio, né, Batista? Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Alô, Manuel, grande abraço para o Manuel. E vem para a bola, dominou Ludwig pela direita, tentou levar, perdeu a bola, sai lá atrás, pega Edson. Manuel é o filho mais novo do Cláudio Zaidan, o gênio da comunicação, Cláudio Zaidan, que está lá em Uberaba. Ele está fazendo o estúdio home office, né? Está fazendo estúdio office e ele, portanto, em Uberaba, está lá ouvindo a Rádio Bandeirantes, ouvindo também o filho mais novo dele, o Manuel, grande Manuel. Forte abraço para você aí, muito obrigado pela audiência. Das vezes que você encontrou o Zaidan, ele estava sem livro, Batista? O Zaidan realmente é uma figura espetacular, né? Tá sempre lendo. Já leu uns 3 milhões de livros ao longo de toda a sua existência. Domina o Bidu no campo de defesa, gira em cima do próprio eixo para escapar da marcação. Recua tocando no campo de defesa o time do Guarani. Vem com o Romércio para Ludwig, para Pablo, volta a bola no Ludwig. Ele de perna direita levanta, mas sofreu uma falta. O árbitro parou, marcou falta nele. É falta lá atrás no campo de defesa para o Guarani bater. Falta cobrada. Tem impresso o time alviverde de Campinas, solta o jogo, Bidu lá pela esquerda para Bruno Sávio, para Bidu, para Índio, de primeira, rolou curtinho, entregando para Sávio, voltou, meteu na ponta para Bidu, chega Léo Santos, chegou pegando bola, pegando Bidu, pegando tudo, jogou para fora, para a linha lateral, Bidu saiu manquetolando, é arremesso lateral para o Guarani bater. E ali faz sinal de que está sentindo muita dor no tornozelo esquerdo, mas ele vai para a cobrança, Batista. Bidu vem para a bola, para reposição no arremesso lateral, para Bruno Sávio, para Índio, dominou, rente, arrisca lateral, dobra a marcação em cima dele, a bola vai para a linha lateral, é arremesso no campo de defesa pela direita, arremesso lateral para o time do Ituano que vence o jogo, placar de 2-0. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Aí tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E vem o Guarani, Rafa Costa rolou na lateral pela esquerda, vem Bruno Sávio, falta nele. Chegada forte do Jefferson, vai tomar o amarelo.
O árbitro já puxou o amarelo. É falta para o Guarani bater. Mas já é a segunda oportunidade, né, Batista? Na primeira, ele pegou o Rafael Costa, que ficou caído e não foi advertido. E na segunda, ele pegou agora o Bruno Sávio. Leva amarelo o jogador Jefferson da equipe do Ituano. É o primeiro amarelo do jogo. Falta para o Guarani, lado esquerdo, e está todo mundo na área para o cabeceio. Falta para o Guarani bater pela esquerda no campo de ataque. Momento de grande expectativa. Guarani perde o jogo, placar de 2-0. Tem que fazer um gol. Tem que fazer um gol ainda neste primeiro tempo. Tomando posição para fazer pela esquerda. O Guarani perde de 2-0. Tem que fazer um gol ainda no primeiro tempo para tentar o empate. Vem para a bola. Aí tomando posição. Bidu autorizado. Tony, pé direito, levantou na área. Chega para tirar o zagueiro. Afasta Léo Santos. A bola caiu pela esquerda. Vem tentando sair jogando pela esquerda. Felipe Souto. A bola saiu pela linha lateral, mas o último toque foi do jogador Romércio do Guarani. Arremesso lateral para o Ituano bater. Arremesso lateral no campo de defesa pela esquerda. Vem para fazer a cobrança o time do Ituano, placar de 2-0. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Kleger Zorzinho, placar é justo, 2-0 Ituano. Justo, Batista. O Ituano joga melhor, o Ituano está mais organizado. O Guarani, é claro, início de temporada, né? O pessoal ainda com a perna pesada, fora de forma, da forma ideal, diga assim, né? Mas o que acontece? Com 6 minutos, 2-0 para o time adversário, você vai ter que correr dobrado. E esse desgaste facilita o trabalho do Ituano, que está muito bem postado. Está ganhando o jogo 2-0, baixou as linhas, 2 linhas de 4. E o Guarani, muita dificuldade para acertar o passe, muita dificuldade de transição, que é um ponto importante nessa partida. Tá difícil para o Guarani, viu, Batistão? O Ituano tá bem organizado e, na minha opinião, merece os 2-0. Domina, vem pra bola, Rafa Costa perdeu, a bola tocou na canela dele, subiu, acertou o joelho e sobrou, se ofereceu pro time do Ituano, que partiu em contragolpe. Branquinho, lançou lá na frente, vem Ayrton, afasta, tira, e pra você, CH, o placar é justo, Ituano 2-0 no Guarani. Ainda bem que o Ituano, depois dos 2-0, alterou a maneira de marcar e marcou com linha baixa, porque se continua em cima do Guarani, tamanha é a desarrumação do time, poderia ter feito 3-0 ainda no primeiro tempo. Outro detalhe que chama muito atenção, a gente viu ao longo dessa peleja, né? Vários jogadores do Ituano apostando corrida no individual com vários jogadores do Guarani. E a maioria das apostas dessa corrida no mano a mano, o Guarani perde também. Então, além de emocionalmente, além da desarrumação tática, tem um aspecto físico que deixa a desejar. Tem que acabar rápido esse primeiro tempo, que foi um primeiro tempo muito ruim do Guarani. Mais 2, Batista. Vamos até 47, faltando, portanto, 1 minuto para acabar. Time do Ituano domina lá atrás do campo de defesa, sai recuando, bate na bola de perna direita, Sueliton levanta, Ludic, tira de cabeça, a bola sobrou com Pablo, dominou no peito, abaixou pela direita, vem para Tony, tenta o passe, erra o passe, arma o contra-golpe, se manda o time do Galo, se manda pela esquerda, vem Iago Dias, partiu, levou para a linha de fundo, preparou, virou pro pé direito, rola atrás pela meia canhota, vem Taliari, pé direito, bateu pro gol, fechada lá atrás, a defesa do Guarani tira. Felipe Souto pega o rebote, domina pro time do Ituano, soltando pela esquerda, do campo de ataque para Breno Lopes, para Iago Dias, partiu pé direito, bateu pro gol, mandou para fora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Guarani bater. Vai terminar o primeiro tempo. O árbitro pede a bola, apita o árbitro e termina o primeiro tempo do jogo. Vitória do Ituano até aqui 2-0, jogando no brinco de ouro. Guarani perdendo em casa. Léo Santos e Gabriel Taliari, os autores dos gols. E vem aí o intervalo inteligente, diferente no rádio brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Meu grande amigo Batista, muito obrigado. Estamos vendo o lance novo aí, né, Marquinhos? Um abraço, viu, Marquinhos? Foi bem de férias? Sim, Edu, tudo tranquilo. É um prazer enorme trabalhar com você, Edu. Não, eu tava ouvindo você falando com o Júlio. Ô, Júlio, como eu falo com
com o Edu, um prazer enorme. Poxa vida, fiquei com... esse lance que eu quero ver. É no segundo gol. Esse menino aí, se o CH me ajudar, o Branquinho, ele domina, antes dele passar pro Gabriel Tagliari, que fez o segundo gol, tem 2 jogadores Guarani que falharam. O último na marcação era o Bidu. Mas teve 2, um escorregou, o outro deixou escapar. Vamos lá, vai lá, Marquinhos. Vamos ouvir o que diz o Pablo, jogador do Guarani, sobre este primeiro tempo, onde o Guarani vai perdendo por 2-0 para a equipe do Ituano. A temporada já passou, enfim, uma nova temporada. Claro que a nossa equipe entrou meio desligada, entrou meio a par da situação, mas depois nosso time começou a dividir, começou a competir novamente. Claro que 2-0 é um placar no primeiro tempo muito difícil, mas nada é impossível. Vamos descer para o intervalo, ver o que o professor tem para acertar, fazer o primeiro para tentar fazer o segundo e, se possível, fazer o terceiro para virar. Legal, este é o Pablo, jogador do Guarani, Edu. Ô Marquinhos, me ajuda aqui, por favor. Primeiro jogo do Paulistão, o ouvinte quer saber as estreias e tal. O Guarani joga com Gabriel Mesquita, Matheus Ludic, Romércio, o Ayrton fazendo a sua estreia, veio do Avaí. Certo? Certo. E o menino Bidu. Ok. Bruno Silva, o Índio que veio da Ponte. Certo. O Tony também estreando, estava na Ferroviária, é isso? Ok, isso aí, Edu. Tem 34 anos. E o menino Pablo que acabou de falar. Rafael Costa e o Bruno Sávio. Correto. Vamos ver o banco se tem gente nova aqui. Vamos lá, Rafael Martins, goleiro, veio do Brasil de Pelotas, é isso? Ok. Éder Ciola, lateral direito, veio do Oeste. Oeste, beleza. Ele é o da base, lateral esquerdo. Vitor Ramon também. Sim, zagueiro da base. Marcelo é remanescente. Sim. O Rodrigo Andrade veio do Paysandu. Ah, é Paysandu? Eu coloquei CSA aqui. É Paysandu? É Paysandu. Peraí, vamos lá. Corrija aqui, Paysandu. Me consta que CSA ele pertence... jogou no Paysandu e jogou também no CSA. O último clube do CSA, Edu. Mas antes do CSA, ele jogou no Paysandu. Paysandu. Isso. Rodrigo Andrade é volante, está no banco. Esse menino Caio Henrique... Meio atacante. Mas que é da base? É da base. E o Renanzinho também é da base. Isso. Já conhecido. Só uma pergunta também. Esse menino aqui, olha, o Thales, o Andrigo e o Júlio César em transferência internacional não pode ainda, né? Ainda não estão com a documentação pronta, Edu. Perfeito. E o monitor fica ali perto do banco de reservas. Fica ali e todo mundo, se houver algum problema, o árbitro já faz aquele sinalzinho tradicional do VAR. Até mais, Marquinhos. Até já, Edu. Olha, é o seguinte, quem puder me ajudar, no segundo gol, os jogadores do Guarani que falharam. Antes do Gabriel Tagliari fazer o gol, a bola é dominada pelo Branquinho, tem 2, um escorregou e o outro. Por favor, me ajudem, o nosso WhatsApp é o 97102-1493, hein? Um abraço pro Chico de Araraquara, diz que empata 2-2, o Cássio Loyola de Sumaré muito bravo e o Vanderlei da Santa Lúcia. Agora é o seguinte, o amigo aqui, o Marcel, rapaz, o Marcel do Canadá, dizendo que ele mora no Canadá, CH. Falou que no Canadá não tem vacina. Vocês falam do Brasil, mete a boca e tal. Canadá é país de primeiro mundo. Os caras não têm vacina. Fala, mas como ninguém reclama e tal, mas aqui todo mundo é bonzinho e tal, Mauricinho. Lá no Canadá, pessoal da saúde vacinou e parte da população idosa. E travou, não tem mais nada. E tá tudo certo. Olha, tudo home office, tudo com máscara, supermercado, posto de gasolina seguem abertos, comércio parcial, restaurante só entrega. É isso, esse é o Marcel. Um abraço, oi Marcel. Oi, CH, queremos ouvi-lo. Com 8 minutos, já estava 2-0 Ituano, CH. Muito por conta do aspecto, os 15, 20 primeiros minutos... Eles foram por água abaixo devido ao descontrole emocional do time e tudo começou com a presepada do Gabriel Mesquita. Que eu não sei o que ele foi fazer quase na entrada na área, tentando dar um soco na bola, ficou no meio do caminho e o jogador do Ituano fez 1-0. E você jogar sem entrosamento, sem o devido preparo físico, remontando o time, jogando em casa, tomar 1-0 com uma falha do goleiro... Aí com alguns garotos no time, principalmente o Ludic, pesa pra caramba. Se não bastasse 1-0, aconteceu 2 ou 3 minutos depois o segundo gol do Ituano. Então o emocional do time, que já não estava bem, que já não conseguia a fluidez do jogo com a posse de bola,
o negócio fica complicado. Até você trazer o time emocionalmente para uma condição aceitável, foi depois dos 25 minutos. O Guarani fez um péssimo primeiro tempo. Os erros dos mais absurdos possíveis. Posicionamento dos 3 volantes está absolutamente errado. Quando o Bruno Silva pega na bola, o Índio fica do lado dele. Aí quando ele vira o corpo para o lado direito, o Tony está do lado um pouquinho para frente. Está tudo errado. Tudo errado. E para piorar, os 2 laterais estão marcados e principalmente o Ludic está jogando mal. Está sentindo a partida. 5 substituições, caso tivesse opção no banco, talvez não conseguisse melhorar o Guarani para o primeiro tempo. Por quê? O Mesquita foi mal, o Ludic foi mal, os 2 zagueiros do Guarani foram uma piada de salão no primeiro tempo. Seu Romércio, seu Ayrton, um desastre. O meio-campo completamente sem mobilidade, errando passe, um erro de posicionamento e lento demais. Sávio não entrou no jogo. O Rafael Costa pegou 3 vezes na bola e perdeu um gol que ele não pode perder. Ele recebeu um passe do Ludic, na marca do pênalti, chutou a bola fora do brinco. E o Pablo está fazendo aquilo que dá para fazer. No banco, tem pouca coisa para ser feita. Agora, eu tenho certeza de uma coisa. O Ludic não pode voltar para o segundo tempo. O seu Índio não pode voltar para o segundo tempo. E ele tem que fazer alguma coisa com o Sávio. Ou ele traz o Sávio por dentro e coloca o Renanzinho. Esse meio campo precisa de mobilidade. E com essas 3 peças, ou colocando o Marcelo Quebra-Linhas, não vai resolver o problema. Peças de ataque só tem Caio Henrique e Renanzinho. A tarefa do Alan Al é indigesta. Ele não tem muito o que fazer. Ele vai ter que acalmar o time, tentar fazer um gol com até 20 minutos, 10 minutos, para voltar para o jogo. Para tentar, de repente, trazer ou levar um nervosismo para o Ituano, que até agora está jogando absolutamente tranquilo. Pôs a bola no chão, jogou, e eu queria descobrir quem foi o gênio que mandou molhar o campo. Para favorecer o time rápido é o Ituano, não é o Guarani. Com esse meio campo aqui, mandar molhar o campo, só pode estar de brincadeira. Bom, é para esquecer o primeiro tempo e tomara que o Guarani volte diferente, mas tem que mexer no time para a segunda etapa, Edu. Ademir de Valinhos, o Gamaliel Costa, o Kleberson, o Alex do 0944, Aguinaldo do Proença, alô Fábio Irata, está registrado, diria Bolis. Meus amigos, daqui a pouco o Gregory Zorzinho vai comentar aqui em intervalo, Guarani 0, Ituano 2. Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. Tem rede balançando. É bola! Parte técnica, parte física, fica no gol, né? Olha lá, Batista. E vem o time do Ituano, vem talhar e partiu, entrou na área, pé direito, bateu, é gol! Na marca de 8 minutos passados, primeiro tempo,
Ituano. A bola levantada na entrada da área. Houve uma falha na marcação. A bola sobrou nos pés do Tagliari. Ele dominou, entrou na área, livrou da marcação, tirando de Bidu e bateu contra o goleiro Gabriel Mesquita. Gabriel Mesquita tocou na bola, mas ela tocou no fundo do gol. É o segundo do Ituano. Gabriel Tagliari, camisa 10, marca. Ituano 2, Guarani 0, e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. O Gleger falava há pouco, né? Início de campeonato, não tem tudo acertado, mas que bobeada, né? E o Bidu não era o jogador responsável para estar ali na marcação. Apareceu o Gabriel Tagliari, fuzilou contra a meta do Gabriel Mesquita, que chegou até a tocar na bola. É o segundo do Ituano, 2-0. Auto Posto Flamingo, revendedor Shell, combustíveis com rígido controle de qualidade. Se encontra na Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Trabalha com todos os cartões de crédito, disponibilizando também pagamentos com Sem Parar e Shell Box. Preços especiais para taxistas e motoristas de aplicativo. Compareça e faça seu cadastro. Abasteça e ganhe um delicioso cafezinho. Note bem, não é bandeira branca. Tem a marca Shell que responde pela sua segurança. Intervalo, Guarani 0, Ituano 2. Edu, é complicado, né? Início de competição, ainda mais o Guarani, né? Que mudou muitas peças, mudou aí no setor de meio de campo, onde era o forte do Guarani na temporada passada, né? Naquela arrancada nas mãos do Felipe Conceição, muita troca de jogadores, entra e sai. Você vê que o Bruno Sávio, na minha opinião, ele tem que jogar por dentro, tá? Tem que jogar por dentro. Todas as vezes que o Bruno Sávio jogou ali aberto, lá pelo lado esquerdo, lá, e na temporada passada também ele não foi bem, né? E a partir do momento que o Felipe Conceição traz o Bruno Sávio para jogar ali por dentro, ali, as coisas começam a andar, ele dá mais leveza a esse time, né? Mobilidade, é o que o Guarani tá precisando no jogo de hoje. Eu acho que a única substituição que eu faria era essa. Eu botaria o Renanzinho no lugar do Rafa Costa e traria ali o Bruno Sávio para fazer esse homem por dentro. Para ver se ele vem aqui um pouco mais no meio de campo, para dar um suporte pro Tony e também pro Índio. Eu percebi uma coisa, claro que a transição tá muito lenta, a transição tá muito ruim, mas a hora que o Índio domina essa bola ali pelo lado esquerdo e o Tony lá pelo lado direito, eles não têm aquele homem da referência, aquele homem que vem aqui dar uma penteada na bola para tentar fazer a armação, para tentar levar essa bola ao ataque. O Guarani não tem esse homem. Por isso a dificuldade na transição, por isso a dificuldade de chegada. Guarani tem duas alternativas. A primeira é tentar fazer essa mudança e fazer com que o Bruno Sávio venha preencher esse setor aqui. E aí você deixa o Renanzinho e o Pablo abertos, né, com o Bruno Sávio ali um pouco mais perto desses homens de meio, que é o Índio e também o Tony. Essa é uma das alternativas. Ou ele mantém aí o mesmo esquema e bota os meninos para jogar, né? Seu Matheus Ludic, o único momento em que ele apareceu no ataque, o Guarani quase faz o gol, que o Rafael Costa acabou se equivocando e mandando a bola lá fora do estádio. E o Bidu precisa ter um pouco mais de chegada. Ele vem ali por trás, tal, mas quer colocar a bola, tá muito longe da linha de futebol. Precisa chegar um pouco mais, dar aquelas diagonais que o Bidu costuma dar, participar um pouco mais. Em alguns momentos vai por dentro para tentar enganar os homens de defesa. Então, o Guarani precisa achar alternativas diferentes. Porque o que acontece? O Ituano fez 2-0 e olha, o Gabriel Mesquita não pode, né? Não pode com toda a temporada que ele fez, toda a sua categoria, né? Com toda a sua envergadura, fica no gol. Só tinha um atacante do Ituano ali, com 3 do Guarani. Ele abandona o gol num lance em que às vezes acontece isso com o Gabriel, né? Ele acha que todas as bolas cruzadas na área tem que ser dele. E aí se equivocou, perdeu o tempo da bola, saiu atrasado e abandonou o gol. O Ayrton, na minha opinião, deve ter tido ali um aviso, né, do Gabriel que ele estava saindo. O Ayrton meio que tira o pé, né, da disputa e ele acaba chegando atrasado. Então, precisa ajustar o Guarani. O segundo gol aí, outra falha, né? O Guarani deu um apagão ali depois do primeiro gol e aí já toma logo em seguida o segundo. Agora, e o Ituano baixou as linhas, 2 linhas de 4, e aí dificulta demais, né? Se o Guarani não tiver esse homem para armar, para jogar entre as 2 linhas,
para ter essa alternativa, para dar um suporte ao Tony, também ao Bruno Reis, tem que ter alguém ali. E esse alguém tem que ser o Bruno Sávio. Tomara que o Alan Al tenha enxergado isso aí e tentar mudar, porque tá difícil. O time do Ituano é muito bem organizado, é muito bem postado. Você vê que começou a partida linha alta, foi lá, fez 1-0, manteve a linha alta, foi lá 2-0, aí ele vem numa linha mais baixa e consegue organizadamente segurar ali o Guarani. E o Guarani praticamente que não chegou, né? A única vez ali com a chegada do Matheus Ludic fazendo cruzamento. E teve uma do Pablo também que o Rafael acabou jogando pra fora. Então, tem mudança aí, né, Marquinhos? Saiu Bruno Sávio, 11, acredito que machucado, para a entrada do Rodrigo Andrade com a número 31. Rodrigo Andrade, 31. Falei até com o Edu no intervalo do jogo, outro que está estreando com a camisa do Guarani. Ele coloca mais um volante, né? Rodrigo Andrade é um volante de muita qualidade. Vamos ver qual que será a estratégia de jogo do Alan Al. Carlos Batista. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo. A saída de bola pertence ao time do Guarani, já que o Ituano foi quem saiu jogando no primeiro tempo. Guarani todo de verde, enfrentando o Ituano, que vem com o seu uniforme rubro-negro, o uniforme tradicional do Galo de Itu. Vai começar a etapa final, o time do Guarani perde em casa, placar de 2-0. E o segundo tempo vai começar agora. No meio do campo, Rafa Costa ajeita e toma posição para o início da partida. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E vem o time do Ituano, dominou Bruno Lopes, entrada da área, bateu, é gol! Gol! Do Ituano! Galo negro altaneiro, forte, valente, audaz. És um gigante guerreiro, Ituano. Bruno Lopes numa saída errada no Guarani. Olha que o Guarani deu a saída no meio campo. Um passe completamente equivocado de Bidu. Bruno Lopes dominou na entrada da área, bateu de pé da direita, mandou no ângulo. Um golaço. Marca o terceiro. 17 segundos. 17 segundos de jogo. Ituano 3, Guarani 0. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. O técnico Alan Al vai ter muito, mas muito trabalho para acertar esse time do Guarani, Batista. Primeiro, porque houve ali desatenção total da equipe do Guarani na saída de bola. E segundo, que o Bidu jamais poderia ter atravessado uma bola da forma que ele atravessou. Fez ali tudo o que não podia fazer. E o gol do Bruno Lopes. E na sequência, ele acabou cometendo uma falta e levou cartão amarelo. Tá meio desestabilizado o Bidu, hein, Batista? Desestabilizado emocionalmente, ele fez um passe para o Bruno Lopes. E é verdade, marcou um golaço, mas a bola veio dos pés do Bidu. É falta para o Ituano bater Marcos Luiz. E aí, preocupado o Gabriel Mesquita, né? Falta a favor da equipe do Ituano. O Gabriel Talhari está por ali também. Vem para a bola o time do Ituano, um pouquinho à frente da linha média na defesa do Guarani. Tomando posição Gabriel Talhari. Vem para a bola também Felipe Souto. Rolou Gabriel Talhari. Felipe Souto bateu mal. Jogou turto e para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. Alteração no Ituano, Marquinhos. É, alteração na equipe do Guarani, né, Batista? O Ituano eu já confirmo para você. O Ituano você já havia informado, não é isso? Saiu Bruno Sávio e entrou Rodrigo Andrade. Isso, já confirmo para você no Ituano. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento.
O Ituano não tem alteração, né? Não tem alteração, é o mesmo time do primeiro tempo, Marquinhos. Exatamente, Batista. E a única alteração, portanto, a entrada do Rodrigo Andrade, 31. E vem lá atrás, afasta Romércio no Ludic. Ele domina, bate, ele perna à direita para Pablo. Ô, louco, o Pablo lá no meio campo, na lateral do campo, recua a bola para a área do time do Guarani. O time tá com medo, Batista. Está completamente desequilibrado. Rafael Costa não foi dominar, a bola tocou na perna, depois subiu, tocou na coxa, sobrou reboteada, vem na bola. Domínio do campo de ataque, se manda pela esquerda, gira o corpo em cima da marcação lá pela ponta canhota. Vai para a bola, dominou Iago Dias para Breno Lopes, volta. Time do Ituano recua tudo, mas ainda no campo de ataque o Guarani está tímido, está todo recuado lá atrás do campo de defesa. Nessas tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. E vem Rodrigo Andrade, dominou o time do Guarani, rolou para Rafa Costa, pé direito, disparou. Espalma Edson. Entrada na área, Rafa Costa, pé direito, dominou e bateu. Grande defesa de Edson, espalmou e evitou o primeiro gol do Guarani, Marcos Luiz. Jogada trabalhada pelo Rodrigo Andrade, que entrou agora no segundo tempo e percebeu o Rafa Costa. Meteu para o atacante do Guarani, que fuzilou contra a meta do Edson, que fez uma grande defesa. 3-0 Guarani. 3-0, o time do Ituano está vencendo o jogo. Taliari faz o lançamento para Branquinho, partiu na velocidade. Gabriel Mesquita saiu para pegar e pega firme. E aí, CH, mas que pichotada do lateral, muito bom tecnicamente, né? O Bidu, menino da base, mas nessa aqui ele foi muito mal, hein, CH? Como aconteceu no primeiro tempo, né, Batista? Uma doação de gols absurda. Primeiro o Gabriel Mesquita, agora o Bidu. E todos gols logo no início das etapas, né? Fica muito difícil para você fazer alguma coisa, para poder reagir, para poder se controlar emocionalmente. Agora, o treinador fez uma mexida aí que eu não, até agora, a não ser que o Marquinhos depois traga a informação que o jogador saiu machucado, não é? E outra coisa, hein? Com esse monte de jogador pesado, sair tocando a bola dentro da área, com 2 backs lentos, os 3 caras de meio campo letárgicos. Desculpa, hein? É muito cedo, mas é poeta esse tal de Alan Al, hein? Espero tá errado. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. E veio o Ituano, o Breno dominou, partiu para a entrada da grande área, pé direito, levantou na área, subiu Bidu, afasta, tira, a bola sobrou para Iago no fundo do campo, ele dominou e rolou para Jefferson, mas cometeu uma falta no Bidu. O árbitro viu, marcou falta para o time do Guarani bater atrás do campo de defesa. Conferindo o placar, 6 minutos, segundo tempo, conferindo o placar do jogo na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, Brinco de Ouro, Guarani tá perdendo. Ituano 3, Guarani 0. Amanhã começa o Carioca, Flamengo e Nova Iguaçu, 21h30. Depois na quarta-feira tem Botafogo de Marcelo Chamusca contra o Boa Vista, o Vasco de Marcelo Cabo contra a Portuguesa. E na quinta-feira, Resende e Fluminense, assumindo o Fluminense, o Roger Machado. Um abraço pro Luizinho de Sumaré, o Adilson Souza, Vanderlei do Parque Itajaí, Quilão Bugrino e o Joseph. Nosso muito obrigado. Bandeirantes. Domina Jefferson pela direita para o time do Ituano, placar de 3-0, recua para Sueliton dentro do círculo central para Tarek, abriu lateralizando o jogo na ponta direita para Gabriel Taliari, ele dominou, rolou no fundo para Branquinho, parou na frente da marcação, fecha a porta Bidu. A bola tocou nas pernas do lateral esquerdo do Guarani. É escanteio para o Ituano bater, Marcos Luiz. E aí deixa realmente o Gabriel Mesquita bastante preocupado, principalmente porque os zagueiros do Ituano vão para a área na tentativa do cabeceio. Escanteio para o Galo, Batista. 7,5 segundo tempo. Jefferson vem para a cobrança de escanteio. Zagueirada do Ituano lá dentro da área do Guarani. Partiu Jefferson, pé direito, levantou na área, subiu
subiu lá atrás, Bruno Silva tira de cabeça, reboteada, a bola sobrou com Jefferson, dominou outra vez para o time do Ituano, virou para perto a canhota, levantou na área, Ludic subiu lá atrás de cabeça, tira, caiu com Pablo, ele recebe no campo de defesa, tem dificuldade para sair jogando com a marcação muito próxima do corpo, é obrigado a recuar da entrada da grande área, levantamento de perto da direita de Romêncio, deu no meio campo, a bola voltou, sobrou, vem lá atrás, Bidu, domina no campo de defesa, rolando e tocando errado. Não sei se ele tocou errado ou jogou a bola para fora, porque tem um jogador do Ituano que está caído e necessita de cuidar dos médicos, é o Jefferson. É o Jefferson na disputa de bola, Batista, com o Rodrigo Andrade, que entrou há pouco, levou a pior e o atleta do Guarani acabou aplicando ali o fair play. O craque do jogo em todas as transmissões, eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes, vai almoçar o jantar na Churrascaria Sulina. Churrascaria Sulina desde 1967, o melhor churrasco. A Sulina está mais linda do que nunca. Muito conforto e qualidade em Souzas. Vá conhecer a Churrascaria Sulina. Bidu domina, solta o jogo na frente pela meia. Vem Pablo, recolheu, dominou. Aliás, o Índio recuou para Bidu. Bidu tentou levar. Marcação em cima dele, dobrada. Ele se virou. Recuando para Ayrton no campo de defesa. Abrindo pela meia direita no campo de defesa. Ludic parte de perto da direita, entregando para Pablo. Ultrapassa a linha da metade do campo para Tony. Tony para Pablo. Pablo toca de perto da direita para Bruno Silva. Ele escapa da marcação. Abriu para Tony. Lançou para Pablo pela meia direita. Na lateral para Ludic, para Pablo, abriu para Ludic, levou para o fundo, pé direito, cruzou na área, em cima do Léo Santos, tira, jogou para a linha lateral, e arremesso pela direita, na lateral, vem para fazer a cobrança, Matheus Ludic, cobrou, tocando pela direita para Pablo, girou, escapou em cima da marcação, perdeu, recupera o time do Ituano, vem com o Branquinho. Branquinho domina no campo intermediário, sai jogando lá atrás, virando para a esquerda, recebe tentando levar Iago Dias em cima da marcação e recua, toca lá atrás do campo de defesa. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10, quase 10:30, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021. Brinco de Ouro, Ituano 3, Guarani 0. Olha, pela Copa Nordeste, 21h30 tem ABC e Ceará no Frasqueirão lá em Natal. Um abraço para Lucila do Jardim Olina. Edivalmir, é isso mesmo, Edivalmir, muito obrigado. Luiz Carlos, o 0074 tá brabo, o rapaz mandou aqui um texto imenso. Mas obrigado pela atenção. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto, em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, também lá em carlosbatista.com.br. Bola dominada, o time do Guarani sai com Matheus Ludic pela direita, ele recua 3-0 para o Ituano. Domina Romêncio, bate ele perto da direita, entregando pela esquerda, vem Bidu, lançou para Rafa Costa, ele girou e abriu na lateral pela esquerda, Rodrigo Andrade por dentro para Índio, passe errado, não deu, voltou, sobrou, dominou Tony, abriu pela direita no campo de ataque, vem Ludic, levantamento, subiu Índio de cabeça em cima da marcação, rebote no fundo do campo, dominou Rodrigo Andrade, de perto da direita, vem para Bruno Silva, bateu em cima do Tarek, a bola voltou com Tony, lançou para dentro da grande área, sai lá atrás Edson, pega firme, sem rebote Marcos Luiz. E tinha também a proteção da zaga, Batista. No lance anterior a jogada foi trabalhada pelo Tony, mas não houve a conclusão. Melhor para o Ituano que vence no brinco. Cirúrgica Popular.
especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas 999471980, Avenida Alberto Medaljon 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço, cirúrgica popular. Pinta na Saci, pintou o gol onde, Edu? Olha quem marca para o Internacional, Guilherme Pato, 13 minutos de jogo lá no Beira-Rio, o gauchão começando, Guilherme Pato, ex-Ponte, Inter 1, Juventude 0. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Placar de 3-0, o Branquinho tem cãibras. Ali realmente tem um calombo que inclusive está latejando. Caiu o Branquinho. Time do Guarani vem com Bruno Sávio, vem com Bruno Silva, aliás. Bruno Sávio saiu no intervalo. Lançamento pela esquerda, Bidu recolheu, dominou, levou na perna canhota, sai da marcação, abriu para Rodrigo Andrade, para Bidu, vai pro fundo. Não conseguiu chegar, a bola passou pela linha de fundo, é tiro de meta. Reclama o Bidu, já tem cartão, hein, Marquinhos? Fica reclamando muito aí, vai ser expulso. Tá reclamando muito e dizendo que ele foi, o jogador da equipe do Ituano foi o último atleta a tocar na bola. Primeiro que ele tentou cavar o pênalti, errado. E segundo, tá reclamando sem razão, Batista. Mas ele foi escanteio, Marquinhos. Não foi falta, mas foi escanteio. O último toque do cara do Ituano. Tinha razão, então, o Bidu, né, na reclamação. É que o árbitro estava muito em cima e marcou o tiro de meta e não o escanteio para o Guarani. Agora tem alteração no Ituano, Batista. Vai. Saindo o número 7, Branquinho, para a entrada do número 19, Fernandinho. Branquinho foi embora, 19, Fernandinho está no jogo. É uma troca de inhos, né? Isso. Saiu Branquinho, entrou Fernandinho. Qual o número do Fernandinho? 19 para Fernandinho, domina o time do Guarani com Rodrigo Andrade, ele consegue fazer uma jogada na arrancada pela esquerda, Jefferson tira, toca para a linha lateral, e arremesso, tem pressa, Rodrigo Andrade para Bidu, ele bate de perna direita, levantou no campo de ataque, Bruno Silva matou no peito, recuou para Ayrton, para Bruno Silva, na frente para Índio, levou para Rafa Costa, abriu na lateral da grande área para Rodrigo Andrade, atrás para Bidu, pé canhoto, levantou na área, desvio lá atrás, chegou Breno Lopes tirando, a bola saiu, vai para a linha lateral, é arremesso, o time do Guarani vem com Ludic, autorizado, cobrou para Bruno Silva, voltou, solta a bola pela direita agora para Tony, Tony dominou, recua ainda mais, mas ainda no campo de ataque, vem pela direita, dominando o Romércio para Tony, ele bate de perna direita, levanta, passe errado, tira, afasta Breno Lopes, a bola vai para a linha lateral, Matheus Ludic para fazer a reposição, cobra arremesso lateral, atrás pela direita para Romércio, ele recua para Ayrton, rolando curtinho, entregando para Bidu no círculo central, soltou Bruno Silva, recua, toca para Ayrton, virou pela direita, vem o Romércio por elevação, jogou na área, Pablo vem pra bola, bateu cruzado, sai Edson, pega firme, sem rebote, Marquinhos. Ele tinha a marcação do zagueiro, Batista, e até tentou ali por cobertura, mas não tinha ninguém para apoiá-lo. Boa defesa do Edson. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Placar de 3-0, 2-0 no primeiro tempo, antes dos 8 minutos. Um gol aos 5 e outro aos 8. E o terceiro a 17 segundos do segundo tempo. E o Guarani deu a saída de bola. É isso que não dá para entender.
17 segundos, sendo que o Guarani deu a saída de bola, já que no primeiro tempo foi o Ituano que saiu jogando. Placar de 3-0, o time do Guarani está perdendo na estreia. Pintou. A Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Pintou o gol onde, Edu? O seu Batista lá no Beira-Rio empatou o Juventude com o Mateuzinho. Inter 1, Juventude 1, mas esse Mateuzinho não é aquele do Guarani. Mateuzinho já está no São Bernardo. Meu amigo Greg Zorzinho me ajudando aqui. E vem pra bola, partiu pela direita, a bola batida, Fernandinho disparou, Mesquita esquentou as luvas, mas tirou. E na sequência, falta no Rodrigo Andrade, campo de defesa pela esquerda, falta pro time do Guarani bater. O Índio tá chegando ali pra cobrança, pede pra todo mundo descer pro ataque, Batista. E vem o time do Guarani com Ludic no campo de defesa, rola curtinho, entregando para Tony. Tony pela meia direita no campo de defesa com enorme barba. Ele recebe, toca, recua, chama Ayrton pela esquerda para Bidu. Bidu domina, burilando a bola para recuar, toca no campo de defesa. Vem Romécio com o lado interno do pé direito. Abriu na ponta para Pablo. Ele domina, recua, chamou Ludic, bate de perna direita, toca recuado. Excesso de toques laterais e para trás. No primeiro tempo já foi assim, é um time estranho. Domina, vem Rodrigo Andrade, ele balança o corpo para sair da marcação, deu certo, soltando por dentro, vem para Bruno Silva, para Tony, recolheu na segunda metade do círculo central pela direita para Ludic, na frente para Pablo, voltou no Ludic, ele domina e solta o jogo pela meia direita, vem na bola Bruno Silva, meteu de perna direita, virou de uma extremidade a outra, da direita para a esquerda para Rodrigo Andrade, atrás, agora no corredor para Bruno Silva, volta para Rodrigo Andrade, ele para, raciocina e toca para trás, ainda no campo de ataque vem Romécio, o zagueirão está se aventurando no campo de ataque, rolou para Pablo, meteu a bola de perna direita, a bola cruzada para ninguém do Guarani. Edson saiu lá atrás e pegou com firmeza, Marquinhos. E tinha também, mais uma vez, Batista, aquele corredor da zaga do Ituano protegendo o Edson, que repõe a bola, tiro de meta batido. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Pintou! E vem o time do Guarani, Matheus Ludic recolheu, dominou, soltou para Pablo, voltou para Ludic, ainda mais atrás para Bruno Silva, ele tenta girar, falta nele. Pintou, pinta na Saci, pintou gol de Edu. Campeonato lá do Pará, no Baenão, mais um gol do Remo, agora Remo 4, Gavião 1. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Alteração. Vai! Sai Índio na equipe do Guarani para a entrada de Renanzinho com a 35. Renanzinho 35 em lugar de Índio, Batista. Renanzinho, camisa número 35, saiu Índio. Deixa eu ver, jogou o Índio até os 20 minutos. E aí, CH, o que você achou da performance do Índio? Antes de falar do Índio, não dava para fazer essa mexida no intervalo do jogo? O treinador tá com brincadeira. Ele volta e faz perdendo o jogo em casa. Ele tira um atacante para um volante. E só agora, com 20 minutos, ele tira do Índio. Estreia do Índio, Batista. O conceito? Sim, péssimo. E para você, Gleger Zorzin, conceito do Índio na estreia. Foi muito mal, né, Batista? Muito mal o Índio. É claro que pela característica do jogo, ele e o Tony foram prejudicados. Mas tecnicamente muito mal também. Para mim, o conceito péssimo também. Domina no campo de defesa, vem Pablo, bate de perna direita, levanta lá na frente, lá o Santos chega, afasta, tira na defensiva do Ituano. Placar de 3-0, o Ituano sai no campo de ataque, vem dentro do círculo central, Gabriel Tagliari. Passou por um, passou por dois, tentou levar, tocou errado.
A bola vai para a linha lateral. É arremesso para o Guarani. Bidu cobra. Recuando no campo de defesa. Vem Ayrton com o lado interno do pé direito. Bate empurrando o jogo lá do outro lado do campo de defesa para Ludic. Soltando um pouco mais à frente já no campo de ataque para Pablo. Ele volta pela meia direita para Bruno Silva. Marcação de Felipe Souto. É obrigado a recuar. Bruno Silva toca no campo de defesa lá pela direita. Vem para Romércio. Ele troca a bola de lado. Soltando pela esquerda. Vem para Ayrton por dentro, se manda Tony para fazer o passe, abrindo lá pela ponta direita no campo de ataque. Vem na bola Pablo, soltou no fundo do campo, vai para lá Rodrigo Andrade, dominou, girou o corpo em cima da marcação, recuou pela meia para Bruno Silva, articulou para Tony, escapou na marcação, entregando pela direita para Lute, que escapou a bola e aí ele ainda caiu sentado. E armou um gigante contragolpe. Se manda, vem pela esquerda, partiu. Levantamento no segundo pau. Chega Jefferson pela direita, dominou o pé direito, bateu cruzado na área. Tira Tony. A bola voltou, Tarek dominou, tocou mal. Chegou Tony para afastar, é falta nele. O árbitro parou, marcou falta no Fernandinho. E tá sentindo o Tony, hein? E para derrubar o Tony não é fácil não, Batista. Outra alteração no Ituano. Tá saindo Bruno Lopes com a número 9 para a entrada do Vitor Rangel com a número 18. Bruno Lopes vai embora. Vitor Rangel com a número 18 no Galo. Vitor Rangel, camisa número 18. Lembra dele? Isso. O Vitor Rangel é o cara da bola de 50 milhões de reais. Jogava na Ponte. A Ponte precisava fazer um gol contra a equipe do Avaí. E aí esse lateral que está no São Paulo, lateral direito que está no São Paulo, Igor Vinícius. Igor Vinícius deu uma arrancada espetacular e cruzou a bola na área. A bola caiu no pé do Vitinho Rangel. Aí, Betão experiente, falou, que isso, Nhaca. Deu um bote e tomou a bola dele. Era o último lance do jogo. E tem outra alteração aí, Batista. Saiu Tarek, número 5, para a entrada do 15, Bruno Lima. Bruno Lima, 15, no Ituano. Bruno Lima, camisa número 15, a última do Ituano. 1, 2, 3 alterações até agora no Ituano. Já faltam 2, hein? É besteira achar que o poço tem fundo, hein? Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. 24 minutos e meio do segundo tempo, 3-0. O time do Guarani está perdendo em casa na estreia do Campeonato Paulista 2021. O craque do jogo, eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes, almoça ou janta de graça na Churrascaria Sulina. Churrascaria Sulina, desde 1967, o melhor churrasco do Brasil. Tudo para oferecer a você e sua família uma experiência gastronômica incrível. Variedade de carnes nobres e macias, suculentas e deliciosas. Anote aí o endereço: Avenida Doutor Antônio Carlos Couto de Barros, 633, em Souzas. Churrascaria Sulina. A desgraça de perder em casa nesse campeonato é que não tem possibilidade de recuperação. Porque como o time adversário não está no grupo e o campeonato não é de 2 turnos, né? Em turno e retorno, então perdeu, acabou. E o Guarani, caso queira recuperar os pontos, terá que vencer uma partida fora de casa. E o saldo? Saldo também é importantíssimo, hein? O campeonato é de tiro curto, são 12 rodadas, tem que fazer 4 vitórias. 11 ou 12 pontos para não cair. E o saldo é muito importante. Então o Guarani precisa urgentemente, mesmo que não consiga vencer a partida, mas tem que diminuir esse saldo. Largar do campeonato com um saldo negativo de 3 é péssimo.
E vem o Ituano, lançamento do fundo do campo, partiu, levantamento de Iago, cruzou na área, saiu lá atrás, Gabriel Mesquita para pegar, mas já não valia mais nada, hein? Subiu a bandeira marcando impedimento no ataque do Ituano. E ele estava na banheira, viu, Batista? Mas essa banheira aí não é boa não, hein, Marquinhos? Qual é a boa, Batista? A banheira boa é a banheira que você tem na sua mansão. Aê! Domina o time do Guarani no campo de defesa. Vem Matheus Ludic com a bola lentamente na transição pela meia direita para Bruno Silva. Toca no campo de retaguarda. A impressão é de que o Guarani é que está vencendo por 3-0. Tem lentidão. Matheus Ludic inclinou o corpo, preparou para fazer um lindo passe com o lado interno, jogou para fora. É arremesso lateral, cobra o time do Ituano, sai jogando no campo defensivo. 3-0 para o Ituano. Léo Santos marcou o primeiro gol de cabeça, ele quem está com a bola recua. Vem Edson, toca, volta a bola pela direita, Jefferson vem margeando o campo, escapa, se manda no campo de ataque, sai do fluxo, bate de perto à direita, inverte lá pela esquerda na inversão de jogo, domina o time do Ituano, vem Breno Lopes, domina no campo avançado, solta o jogo, o time do Ituano toca muito a bola para atrair o adversário, a bola dentro do círculo central, vem para a bola para fazer o passe, Jefferson pela direita, erra o passe, parte o time do Guarani, vem Renanzinho, escapou da marcação, dominou, rolou para Rafa Costa, perdeu a bola. A impressão é de que a catraca do Rafa Costa não está girando na velocidade correta, hein, Marquinhos? O câmbio dele encavalou, Batista, não deu realmente. Aí a catraca não funcionou e tem um jogador do Ituano caído ali, Batista. Eu tive um Dodge Dart, câmbio em cima. Encavalava a marcha. Quando encavalava a marcha, tinha que entrar embaixo do dojão para acertar a marcha lá. Ô Batista. Ô Batista, mas é uma falta de comprometimento, né? Seu Rafael é um cara experiente, pô. Não pode. Parece que tá andando dentro de campo. Seu Matheus Lute, como é que vai me dar um passe daquele ali agora há pouco? Sozinho, um passe de transição. Ele jogou 5 metros longe do jogador do Guarani. Então tá faltando um pouco de concentração, é claro. Você no primeiro jogo jogando em casa, 3-0 pro adversário, o emocional mexe, sem dúvida nenhuma. Mas tem que ter um pouco de sabedoria, pôr a bola no chão, calma, respirar. Bruno Silva, o próprio Rafa Costa, que são os jogadores experientes, acalmar a rapaziada aí, hein? Tá feio de ver o jogo, hein, Batista? E quem tem no banco aí, caso Alan Al queira modificar o time, hein, Marquinhos? Bom, tem o Éder Ciola, que seria pelo lado direito, o Eliel, lado esquerdo. E vai acontecer uma alteração, mais uma na equipe do Ituano, Batista. 2, né? A primeira é o Gabriel Tagliari, número 10, para a entrada do 16, André Castro. André Castro, número 16, no lugar do Tagliari. E a outra, Batista, é o Cadu, que vai entrar com o número 20. Cadu, número 20, em lugar do Iago Dias. Cadu, número 20, em lugar do Iago Dias. E eu completo o que você iria dizer aquela hora. Bobo é aquele que pensa que o poço tem fundo. Aí, 5 alterações. 5 alterações. Time do Ituano estava numa rotação melhor. Alguns jogadores estavam cansados e agora com mais 2 alterações, portanto, gás novo no time do Ituano. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021 no Brinco de Ouro, Ituano 3, Guarani 0, Edu. Olha, a Série A2 hoje à tarde, Portuguesa Santista 2, Portuguesa de Desporto também 2, pela Copa Nordeste. 21h30 tem ABC e Ceará. Nossos amigos aqui nos acompanhando pelo WhatsApp, Vieira de Sumaré, o Luiz de Rondônia. Oi, Edu, manda um abraço para nós aqui do YouTube, ouvindo pelo YouTube. Olha, de Rondônia, tão longe assim, um abraço para vocês. Muito obrigado, Luiz de Rondônia. O Paulinho da Alpine, amigo do Greger, tá bravo, hein?
Luiz Marques, do Alto Taquaral, e o Marcos Bugrino, do Jardim Flamboyant. Bandeirantes AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto. Domina no campo de defesa o time do Guarani com Tony. Armando pela meia no campo de defesa, Matheus Ludic. Soltou para Pablo, voltou no Ludic. Ele dominou na perna direita, entregando para Bruno Silva. Rola dentro do círculo central para Tony. Ele domina no corredor central, na frente para Rafa Costa. Ele faz o pivô, a bola volta no Tony. Dominou para Bidu. Bidu volta no Tony. Tony articula o campo de ataque, faz o passe pela meia direita. Ludic recua. Romércio recebe no campo de defesa, sai jogando lá atrás. Vem pela esquerda para Ayrton. Ele caminha com a bola, ultrapassa a linha da metade do campo, rola na lateral pela esquerda. Vem Renanzinho de perna direita, atravessou uma bola longa da esquerda para a direita, de uma extremidade a outra. Vai para Pablo, dominou para Rodrigo Andrade, pé direito, cruzou na área, subiu Rafa Costa, toca de cabeça, mandou para fora pela linha de fundo. Subiu e golpeou de cabeça pro lado que o nariz apontava, ou seja, fora do gol. É tiro de meta pro Ituano bater. Às vezes precisa se ter pontaria, né, Batista? O que não está acontecendo nesse momento também com a equipe do Guarani, que perde por 3-0. Esse Rodrigo Andrade, onde ele estava, hein? Os caras precisavam, não que ele esteja fazendo uma enormidade de partida, mas não é possível que o treinador não enxergou que esse cara tem que começar jogando. Aliás, ô Marquinhos, esse rapaz é volante? Certeza que ele é volante? Porque... A informação aqui é jogador de meio campo, meia. É, porque com essa opção aí o treinador teria que ter feito diferente. Mas tem um detalhe, né, Batista? O jogo tá tão ruim que qualquer que jogue um pouquinho, que entre, já deixa a gente na dúvida, né? Mas esse menino entrou bem no jogo. Domina o time do Guarani, Rodrigo Andrade vem pela lateral da grande área, recebeu, escapa na marcação, voltou para Ludic, pé direito, cruzou na área, subiu, Léo Santos afasta a bola, sobrou com Pablo para Tony, ele foi dominar, perdeu, recupera a posse de bola, Fernandinho no campo de defesa para o time do Ituano, rolando na lateral pela direita para Lima, voltou para Jefferson, perna direita, levantou do campo de ataque para ninguém do Ituano. Sobra fácil lá atrás para o time do Guarani. Um grande abraço para o senador Antônio Bel Neto. Está lá em São Joaquim da Barra, curtindo o som da Rádio Bandeirantes. Ele está dizendo aqui, ó: Carlos, o Rafael Costa não deve jogar no time do Bugre, muito ruim. Se o Guarani quiser fazer alguma coisa, tem que trazer o Renanzinho para o segundo tempo e sacar o Rafael. Grande abraço, senador Antônio Bel Neto, um abraço aí em São Joaquim da Barra. Essa mensagem foi ainda no primeiro tempo, né? Mas o Alan não fez nenhuma alteração no intervalo, foi fazer a 20 minutos do segundo tempo. Eu quero saber se o processo tá rolando contra o Tigrão, Batista. Ô Batista. Pois não, fala que eu te escuto, Greg. Avisa o senador aí que o pedido dele já foi feito, o pedido dele. E o próximo retorno de Aiuruoca, o queijo estará nas mãos. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E lá em São Joaquim da Barra. E vem o time do Ituano, dominou, partiu, Castro rolou para Fernandinho, entrou na área, limpou o pé canhoto, bateu, defendeu Gabriel Mesquita de joelho. A bola espirrada, vai no fundo do campo, chega lá atrás para tirar Romércio, para Bidu, voltou para Romércio, bate ele perto da direita, joga para fora, para a linha lateral. É arremesso favorável ao time do Ituano para cobrar. E o Guarani vai processar 3 alterações, Batista. Éder Ciola, vamos lá, primeira alteração no Guarani. Tá entrando o número 19 no Guarani, que é o Caio Henrique, para a saída do Tony. Sai Tony. E entra o Caio Henrique com a número 19. Caio. A segunda alteração. Henrique. Isso, segunda alteração. Sai Bruno Silva, meia dúzia, para a entrada do Marcelo Quebra-Linhas. Marcelo Quebra-Linhas com a número 29. Marcelo 29 no lugar do Bruno Silva. Isso. E a terceira alteração, sai Matheus Ludic, número 2, para a entrada do Éder Ciola com a número 70. Éder Ciola, número 70. Éder Ciola, camisa número 70, portanto,
número exótico. Placar de 3-0, o time do Guarani perdendo. Tem impressão, ninguém assistiu o treino, evidente, ninguém pode confirmar, mas que o técnico Alan Al treinou o tempo inteiro com Bruno Silva de zagueiro e hoje apareceu com Bruno Silva de volante com o Ayrton na zaga. Ou seja, na última hora decidiu fazer uma mudança que foi terrível para o time do Guarani, porque o Bruno Silva não foi nem sombra daquele Bruno Silva, nota 7,5 como volante. Jogou muito mal. Então deveria ter jogado, ao invés de ter jogado, já que decidiu jogar com o Bruno Silva, não com o Índio, que foi uma figura decorativa. O Guarani jogou com 10 até os 20 minutos do segundo tempo. Deveria ter entrado então com o Marcelo Quebra-Linhas. E a escalação que a gente passou, inclusive com o CH, que debateu na hora do almoço, também na tela da Band, era com o Bruno Silva na zaga e o Marcelo Quebra-Linhas como volante. Foi assim a informação que nós recebemos, que o Guarani treinou. E aí ele veio com a alteração do Ayrton na zaga, Batista. E ô Gleger, eu estava falando contigo a respeito do queijo, é muito importante porque lá em São Joaquim da Barra, sim, quando estou lá, né, agora há muito tempo que não vou, né, um ano por causa da pandemia, mas é muito legal. E vem o time do Ituano, entrada na área, Jefferson dominou, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás para afastar, tira de qualquer jeito e depois na sequência sai o Gabriel Mesquita para pegar. Tomar café lá, o café lá não é covarde não, viu, Gleger? Lá é café valente. E por falar em café valente, bom, Batista, hein? já que nós estamos falando assim de café, de queijo, deixa eu agradecer aqui a mana do Gleger, a Andressa. Ela me mandou um café moído na hora assim, premium. Sensacional, Batista. E sabe qual a diferença do café covarde e do café valente ou não? Não. O café covarde é aquele que só anda sozinho, entendeu? É isso aí, ele é covarde. O café valente não, o café valente... Aliás, o café valente só anda sozinho, ele é valente, só anda sozinho. E o café covarde, ele anda bastante acompanhado. Deu para entender ou não? Café com junto, acompanhamento, né? Queijinho, uma broinha de fubá. E aquele queijinho é sensacional, hein, Batistão? Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas 999 47 19 80, Avenida Alberto Bedal João 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. Tô achando que vocês estão querendo fazer muita média com o senador, viu? Pra tentar livrar a cara do Tigrão. É queijo, é café covarde. Mas você viu hoje na tela da Band... A barra tá feia pro Tigrão. Ele falou que elogiou o senador, né? Tira. Já tá nas barras da justiça. Ele ficou com tanto medo que ele falou: senador, eu te amo. Quem tem medo, né? Não estava passando nenhuma agulha. O craque do jogo em todas as transmissões, eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes. Vai ganhar almoço ou jantar na Churrascaria Sulina. E olha o Ciola, já deu uma pichotada. Deu certo lá atrás, afasta o time do Guarani. Churrascaria Sulina desde 1967, o melhor churrasco. A Sulina está mais linda do que nunca. Muito conforto e qualidade em Souzas. Vai conhecer Churrascaria Sulina. Domina o time do Guarani, Bidu para Renanzinho, meninos da base, Renanzinho centralizou a jogada, vem Marcelo Quebra-Linhas, dominou, deu uma balançada para escapar da marcação, solta o jogo pela meia esquerda para Rodrigo Andrade, para Renanzinho, lançou na lateral, Bidu, pé canhoto, cruzou na área, lasca lá atrás a defesa para afastar, tira Lima, vem na bola para fazer o passe, bate de perto à direita, Jefferson invertendo o jogo lá pelo lado esquerdo do campo de ataque, vem o time do Ituano, André Castro,
Castro. Placar de 3-0, tá ganhando o jogo no Brinco de Ouro. Domina André Castro, tenta levar pela esquerda, rola na lateral para Breno Lopes, bola recuada, vai lá atrás da defesa do time do Ituano, sai jogando lá atrás, vencendo o jogo, placar de 3-0. O Vinícius Bergantin está há muito tempo, 3 anos à frente da comissão técnica do Ituano. É o segundo técnico mais longevo na história do futebol recente do Brasil. O primeiro é o Portaluppi, Renato Portaluppi, 3 anos e meio de Grêmio. Domina o time do Guarani, vem para o jogo Rodrigo Andrade, para Marcelo quebra-linhas, ele domina no corredor central, recebe na perna direita, solta na frente, vem para Rodrigo Andrade, girou em cima da marcação, tocando para Marcelo, Marcelo escapou, perdeu, rasga, tira Lima, meteu para fora, para a linha lateral, afasta Bruno Lima, é arremesso lateral, tem pressa para fazer a cobrança aí, Ciola vem para a bola para fazer a reposição, número 70 às costas, autorizado, vai usar a força do braço, levantou a bola na área, na cabeça do zagueiro Breno Lopes, tirando para André Castro, ele levanta no campo de ataque para Fernandinho, vai armar uma correria em cima de Bidu, lançou na entrada da grande área para Jefferson, ele chega na bola, chegou, dominou, Ayrton tentou cortar, Jefferson pegou, dominou para Fernandinho, e um drible desconcertante em cima de Renanzinho para André Castro, errou, passe, tira lá atrás o time do Guarani, e vem saindo no contra-golpe, domina, Marcelo quebra linhas, é falta nele, mata, chamada falta tática, é falta, campo de defesa, falta para o Guarani bater. Falta cometida pelo André Castro, número 16 da equipe do Ituano no Marcelo. Placar de 3-0, o time do Guarani vai perdendo na estreia do Paulistão 2021. Domina no campo de defesa, Éder Ciola. Ele ultrapassa a linha da metade do campo de perna direita, solta o jogo na frente no campo de ataque. A marcação em cima de Caio Henrique, ele perde, mas tenta recuperar e sofre a falta e vai sair cartão, não. Apenas a falta para o Guarani bater. Ele fez sinal de que pegaria o cartão, mas ele pegou o spray, Batista. Vem para a bola para fazer a cobrança pela direita. Time do Guarani toma posição, precisa marcar um gol urgentemente. 43 mais os acréscimos. Se conseguir ainda fazer 2 gols, sai no lucro. Perde o jogo, mas diminui o saldo. É falta pela direita. Time do Guarani vem com vários jogadores na entrada da área. Zagueirada lá dentro. Vem para a batida pela direita, vai tomando posição, vamos ver quem é que vem. Momento de grande expectativa, autorizado, partiu, levantamento, pé canhoto, bateu na zaga, a bola voltou, Ciola, pé direito, bateu desviada, a bola no meio do caminho, saiu lá atrás, pega Edson. Desviou no meio do caminho Romércio. E olha o contragolpe do time do Ituano pela esquerda do campo de ataque, se manda. Vem pra bola, lançamento, Cadu pra Fernandinho, pé direito, bateu pra fora. Entrada da área, pegou muito embaixo da bola, ela subiu, saiu, é tiro de meta para o Guarani bater. Alguma vez na sua vida você já pegou assim muito embaixo, Batista? Sim, peguei muito embaixo e ela subiu, foi por cima, saiu fora do estádio. Entendi. Bola no campo de defesa, domina Romércio, bate a bola de perna direita, rolando e centralizando mais lá atrás do campo de defesa para Ayrton, na frente para Bidu, ultrapassa ali na metade do campo, enfiou na velocidade para Renandinho, vai para a linha de fundo, levou na perna direita, 2 a marcá-lo, cruzou na entrada da área, para Marcelo, quebra linhas, limpou, saiu da marcação do primeiro também, do segundo, pé direito, queimou pro gol, deu na defesa, a bola voltou com Ciola, fez um passe de canela, deu uma canelada na bola em cima de Breno Lopes. E Ciola, fala aí, CH. Ciola. Coisa horrorosa, hein, Batista? Na entrevista que ele deu, questionaram por que ele fez um contrato apenas para o Campeonato Paulista. Ele falou, olha, esse negócio de contrato, eu lá no Oeste fiz um contrato para 2 anos, mas fomos rebaixados no Paulista e também no Brasileiro, e aí rescindiu o contrato.
Levantamento, bola na área, Rafa Costa, o jogo está paralisado. Ele enfiou a cabeça na bola, jogou torto e para fora pela linha de fundo, marcou falta do Rafa Costa. Só completando, acho que é melhor só pro Paulista mesmo, né, Batista? Marquinhos. Nem pro Paulista, hein? Ele, Carlos, que Deus o tenha, grande figura, amigo espetacular, ele dizia... Jogador ruim no elenco, uma hora ele vai jogar, hein? Uma hora ele vai jogar. E aí é que tá o problema. Pois dá uma informação na Bandeirantes. Mudando um pouquinho de assunto, né? Mas às 9 horas, daqui a pouco, às 21 horas, Voz do Brasil. Terminando o jogo, a gente vai abrir o jogo aberto. Mas às 21 horas, a gente no AM vai para Voz do Brasil, mas vamos continuar pela internet o nosso jogo aberto, Batistão. Mas eu acho que vai dar para acabar o jogo, viu, Edu? Sim. E vem na bola, dominou, Fernandinho tentou entrar na área, chega lá atrás, tira. Eu não tô vendo ali a placa, né? Não sei quanto tempo. E agora não subiu. Ainda não subiu a placa. Rapaz, a placa também, eu vou te contar, hein? Acho que tá dando um bode lá, alguém tem que chamá-lo. Seguinte, tem que marcar. Não dá pra avisar, Marquinhos, o cara da placa. Tem Voz do Brasil, 9 horas aí. Eu acho que ele vai dar uns 5 minutos, Batista. Mas dá tempo. Até às 9 acaba esse troço. Não, sem dúvida. É só para avisar que assim que termina, a gente normalmente tem o palpite e tal, né? Os nossos analistas. Mas assim que terminar aí, a gente já encerra e vamos para o jogo aberto e 21 horas, Voz do Brasil. Domina o time do Guarani, vem pela meia direita, recolhe Pablo, levou na perna direita, passou Iciola. Ele levou pela lateral, driblou 1, 2 vezes, vai pro fundo, bateu nas pernas do lateral Breno Lopes, a bola voltou pro Iciola. Ele recolhe, cruzou na área, em cima do zagueiro, tira. Pablo de perna direita levantou na área para Rafa Costa, o toque atrás. Aí, mal tocado, nada dá certo pro time do Guarani no jogo de hoje, hein, Marquinhos? E o Renanzinho saiu bufando ali, Batista, lamentando a chance desperdiçada mais uma vez pela equipe do Guarani. Finalzinho do jogo, 3-0 pro Ituano. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto aqui na Bandeirantes com o Edu Pinheiro é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você especial tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E a partir de amanhã, Bandeirantes Esportiva ganha mais meia hora. Será das 17 até as 19 horas e 30 minutos. Portanto, mais meia hora para o futebol de Campinas no Bandeirantes Esportiva. Das 17 até as 19h30. Domina o time do Guarani, Marcelo quebra linhas, ele recua para Bidu na frente para Renanzinho. Ultrapassa a linha na metade do campo, tentou pedalar na frente do Fernandinho, tira, afasta Fernandinho, joga para fora, para a linha lateral. E o árbitro apita e termina o jogo. Vitória do Ituano, Léo Santos, Gabriel Tagliari e Bruno Lopes. 2 gols no primeiro tempo antes dos 8 minutos e 1 no segundo tempo aos 17 segundos. Guarani perde na estreia, Ituano 3, Guarani 0. E na sequência vem aí jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Alô, alô, Edu! Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Bandeirantes.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Sim, Marcos Luiz, não deu tempo do registro. Do Guarani, né, Edu, já passaram rapidamente, né, para o vestiário, claro que irritados pelo resultado. E daqui a pouco a gente vai também para a coletiva do técnico Alan Al. Edu. O nosso amigo Ortiz continua no comando ainda, técnico? Sim, continua. E o mesmo esquema, viu, Edu? Mesmo esquema. Então deve ser rápido, né? Acredito que sim. Deve ser rápido. O Marcos Ortiz, ele é tudo virtual, cada emissora manda a sua pergunta. Gente, olha, são 20h57, 3-0 para o Ituano. Há 15 anos que o Ituano não ganhava no Brinco. A última vez foi em 2006, 2-1, o técnico era o Ferreirão, inclusive faleceu há pouco tempo. O Ituano tinha Leandro Campos como técnico, o gol do Guarani foi de Sandro. De falta, olha, 2006, só para deixar registrado, porque 2006 foi um ano horroroso para o Guarani, né? Então é isso aí, 3-0 Ituano. Lembrando que o Paulistão é assim, já vamos entrar pela a Voz do Brasil no AM, Voz do Brasil no AM, mas continuamos pela internet e convidamos você, por favor, pela internet, a acompanhar nosso trabalho aqui no Jogo Aberto. Já o comentário do CH, o comentário do Greg Zorzin, explicando mais uma vez aqui o regulamento do Campeonato Paulista. São 4 grupos de 4 equipes, portanto 16 equipes. As equipes do mesmo grupo não se enfrentam. No grupo do Guarani é o grupo D de dado, Mirassol, Santos, São Caetano e Guarani. Mirassol estreou ganhando fora de casa, 2-1 lá em Sorocaba. O Santos empatou 2-2 com o Santo André. O jogo foi no Canidé, foi no sábado. O Santos com uma equipe reserva, alternativa, porque acabou o Brasileirão agora. Assim como por esse Brasil afora, os estaduais começando e os times principais aí do Brasileirão, claro, tudo com a equipe alternativa. O São Caetano só estreia dia 11 contra o Palmeiras. E o Guarani acaba de perder 3-0. Então o Mirassol tem 3, Santos tem 1, São Caetano 0, Guarani 0. E um tremendo saldo negativo de 3. Então são 12 rodadas, apenas 12 rodadas e 2 de cada se classificam. E esse campeonato é assim, ele é perigoso, porque na última rodada você pode lutar contra o rebaixamento, escapar e ao mesmo tempo se classificar. Ou você pode ter chance de se classificar, mas você pode ser rebaixado. Realmente é um carteado, hein? É um jogo de baralho. Esse regulamento do Paulistão é do céu ao inferno rapidinho. E agora então no AM a gente se despede, vamos para a Voz do Brasil. Nosso muito obrigado a todos que nos acompanharam e seguimos pela internet. Oi CH, queremos ouvi-lo. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 1º de março de 2021. E vamos ao destaque do dia. Técnicos da Anvisa começam inspeção em mais uma fábrica de vacinas contra a Covid-19, desta vez na Índia. O Brasil recebe lote importantes e perdeu um zagueiro que estava entrosado, que era o Valber. Então eu sabia que o risco era grande, mas eu não acreditava que o time pudesse se apresentar de uma maneira tão desorganizada e de uma maneira tão emocionalmente descontrolada. O time tomou um gol, tudo bem, falha do goleiro, mas depois virou um Deus nos acuda. Então, é muito fácil comentar esse jogo, porque o Guarani não fez nada. O Guarani
nos deu a impressão, Batista fez um comentário ao longo do jogo, que a impressão em alguns momentos da partida que nós tivemos, e o torcedor também que entende de futebol, é que o Guarani pegou alguns jogadores, na sexta-feira fez um treinamento e veio para o jogo na segunda-feira, tamanha falta de organização. Minimamente o time não apresentou nem aquilo que poderia apresentar. Viu a coisa complicada, bota a bola no chão e começa a deixar o tempo passar até os ânimos voltarem ao seu devido lugar, né? O time não deu se eu não estou enganado, Edu, o goleiro do Ituano, o Edson, não fez nenhuma defesa. Nenhuma, nem fácil nem difícil. O Guarani não chutou no alvo, eu não consegui abrir meu Footstats aqui, que acho que estava com algum... Fez uma do Rafael Costa, 4 do segundo tempo. Mas o goleiro pegou? Pegou. Pegou, não foi assim excepcional, mas pegou, e o resto realmente para fora, né? Não me lembro de... Então, um time... Os problemas do meio-campo, da letargia, da falta de dinamismo, né? Na falta de ter um jogador que pensasse o jogo, apesar da gente pedir o Bruno Silva. O Bruno Silva errou mais do que todo mundo, porque ele foi o único que tentou fazer alguma coisa. E o jogo inteiro ele teve do lado dele direito o Tony, do lado esquerdo o Índios. Jogaram o tempo todo na linha, assim, um do lado do outro. Uma falta de sentido, de leitura de jogo monstruosa. Olha que o Tony é um cara experiente, hein? O Índio tudo bem, é mais novo e a gente conhece até um pouco mais, né? E para mim o que aconteceu com o Índio hoje não é nenhuma surpresa. Aliás, a grande surpresa eu já tive, que é o Guarani ter contratado o jogador. Não dá para entender. E outro jogador que não dá para entender que o Guarani contratou é esse Éder Ciola. Vocês viram no final do jogo 2 pichotadas dele, que eu não preciso nem ficar aqui comentando, nem perdendo tempo com isso. Então o fato é que o Guarani perdeu o jogo para um time organizado e um time rápido. Aliás, eu vou falar 2 coisas importantes, não é? O cara que mandou jogar água no campo tem que chamar a atenção dele. Porque o time do Guarani não é um time para você mandar molhar o campo, porque isso favorece a rapidez do adversário. Em 10 minutos o campo estava encharcado e o Ituano também levou vantagem por causa disso. Também. Outra coisa que eu percebi do jogo, isso vale para os 22 jogadores mais aqueles que entraram, a bola do Paulistão é diferente. E eu fiquei com a impressão que ela é uma verdadeira bexiga. O jogo todo eu vi jogadores terem dificuldade de dominar, de chutar para o gol. Eu não estou criticando a bola não, mas eles devem ter recebido com antecedência a bola para poder fazer o treinamento nessa, entre aspas, intertemporada, né? Mas o time do Guarani sentiu muito isso também. Está aliado ao nervosismo e também à falta de categoria, mas eu senti isso também com os jogadores do Ituano. Não dá então para ficar colocando responsabilidade individual em ninguém, mas o que fez o seu Mesquita e o que fez o seu Bidu potencializaram toda a desorganização do Guarani. O Guarani não apresentou nada. O Guarani não marcou, o Guarani não atacou, o Guarani não tocou a bola, o Guarani não teve tranquilidade. O Guarani mereceu perder do Ituano de 3-0. E olha que o Ituano, depois que ele fez 2-0 no primeiro tempo, tirou o pé. Veio para trás, jogou na bola, jogou economizando. E mesmo assim, dando a bola para o Guarani não conseguiu criar erros individuais absurdos de um time despreparado emocionalmente, taticamente e emocionalmente. Eu lamento muito dizer isso, não esperava muita coisa, mas perdendo uma estreia de 3-0 do fortíssimo Ituano, que é um time apenas razoável, um time que merece o nosso respeito, mas não tem camisa para meter 3-0 no Guarani dentro do brinco. Me desculpe, mas é uma coisa que eu não aceito. E eu estou curioso, Edu Pinheiro, para encerrar, para ouvir quais serão as justificativas do professor Alan Al. Por que ele pôs 3 volantes? Depois, a primeira, ele fez o 4º volante, que é meia e volante. E por que ele não colocou o Renanzinho no intervalo do jogo? Tudo isso que aconteceu, e o restante não dá nem para falar muita coisa, porque não tem nem banco de reservas, né? Não tem jogador à disposição. Mas quais serão as justificativas do professor Al
ao final dessa partida, 3-0 para o Ituano, com absoluta justiça no placar, Edu. A pronúncia qual que é, gente? É Alan Al. Alan Al. Alan Al. Alan Al, técnico do Guarani, já falando na coletiva. Ô, Jorginho, vamos lá. Guarani 0, Ituano 3. Suas considerações. Você sabe que às vezes é muito aceitável, né? No início de temporada, principalmente nos primeiros jogos, né? Que às vezes o time tá ainda assimilando a carga que foi dada, né? Na pré-temporada. Mas o Guarani foi muito mal no jogo hoje, né? Muito mal. Erros individuais, erros técnicos que um atleta profissional, eu estava citando aí, o Ciola fez aí agora, o Bidu, né, o erro no segundo gol, o erro do Gabriel no terceiro gol, né, que o Bidu acaba errando, o erro do Gabriel Mesquita no primeiro. Então, essas coisas, para mim, na minha opinião, tem um pouco também do emocional, né, da estreia na competição, mas é um jogo, eu acabei de dizer, profissional, né? O jogador tem que estar preparado. O jogador, do dia da apresentação até o momento que antecede a partida, já é feita uma preparação para que ele assimile isso, né? No aspecto emocional, no aspecto físico. Só que o Guarani, a rotação, acho que foi o Batista que disse, né, durante o jogo, a rotação do time muito abaixo, né? Você vê o destaque aí do Ituano aí, você viu o Jefferson que ele correu, o Léo Santos, né? Esse time o menino lá, o Gabriel Taliari, que é o meia de armação. Os caras numa rotação que tem que ser. E o Guarani muito abaixo, né, Edu? Tudo bem que o meio de campo, na minha opinião, sofreu muito a ausência de um atleta ali na referência para ter essa articulação, para dar essa mobilidade, para jogar entre os volantes, para jogar entre as duas linhas do Ituano, muito bem postadas, diga-se de passagem. Então, o erro assim, de posicionamento, o erro nas mudanças. Você vê, ele colocou aí esse menino aí, o Rodrigo Andrade, que é um meia, né? Nós tivemos informação de que era um volante, é uma espécie de segundo volante. Aí ele vem jogar pelo lado, fazendo uma espécie de atacante, mas é um jogador que não tem velocidade. Como é que você vai jogar da forma com que ele está postado a sua plataforma com um jogador sem velocidade? Não tem como. Não adianta. Muito técnico o jogador, né? Qualidade. Mas, então, muda o esquema. Muda o jeito de jogar. Vou povoar um pouco mais o meio de campo, vou deixar o Rafa Costa e o Pablo lá na frente e a gente tenta a superioridade numérica no meio de campo. Não, mas ele manteve ainda. Então, eu acho que o Alan Al ainda... É claro que é o primeiro jogo, né? Ele está ainda conhecendo o elenco, conhecendo o grupo, teve a pré-temporada. Ele precisa fazer alguns ajustes, mas ele tem que ter visão, pô. Ele tem que ter a visão do jogo. Ele tem que entender que numa partida dessa aí, quando ele tomou 2-0, que as coisas ficaram ruins, ele tem que saber que os laterais dele tem que estar mais lá em cima. Ele tem que saber que o volante tem que fazer a recomposição para que você possa liberar os laterais. Ele tem que saber que os homens de frente, em alguns momentos, tem que vir por dentro numa diagonal para abrir espaço. Senão não vai dar certo. Ele tem que saber que ele pode puxar o homem lá da referência, trazer aqui para jogar entre as duas linhas, para dar a opção para os homens de lado passar, na passagem, na diagonal. Então essas coisas o treinador tem que saber, pô. Ele vai pro intervalo e o Guarani volta do mesmo jeito, né? Errando. Tanto tomou um gol, 10 segundos, 17 segundos. É inadmissível isso, pô. Inadmissível. Tudo bem que o Ituano fez por onde, correu pra caramba, mas tecnicamente, para vir aqui em Campinas e ganhar de 3-0 do Guarani, eu acho que não pode ter 1-0, 2-1, tudo bem, mas 3-0 e da forma com que foi, o Guarani teve 2 chutes no gol, eu acho, né? Uma defesa do goleiro lá, teve aquela cabeçada do Rafa Costa para fora, aquela outra também que ele tenta chapar e joga para fora, e só. É muito pouco, Edu, muito pouco. Encontrou uma equipe muito bem postada, muito bem organizada, arruma uma estratégia para tentar neutralizar essas jogadas, para tentar furar essas linhas, né? Então eu acho que assim, é claro que ainda é o começo, mas olha, o Guarani precisa acender a luz vermelha, porque 3-0 na estreia, e nós estamos falando de um campeonato curto, que uma vitória, como disse o Batista, você não recupera mais. E agora tem que sair para jogar fora de casa. Então olha para você ver a dificuldade.
com um time que, se você olhar, Edu, não tem muito o que mudar aí não, hein? Não tem muito o que mudar. Tem a chegada lá do menino lá do meia, né, que pode ser que mude um pouquinho no meio de campo. Tem a chegada do Davó, mas precisa acelerar. A primeira rodada já foi. O Andrigo, né? Andrigo, é. Andrigo a primeira rodada já foi. A primeira rodada já foi. Você está com 0 pontos e com um déficit de 3 gols. No Campeonato Paulista, gente, olha, eu não estou querendo ser pessimista aqui não, mas o Guarani tem que abrir o olho. Pelo que nós vimos hoje, Edu, se ele não der uma mudança radical aí no esquema, olha, você vê esse menino que entrou aí, um exemplo rápido, esse Caio Henrique, eu teria começado a partida. Você viu, ele jogou pouco tempo, hein? Mas você vê a mobilidade, a velocidade, buscando os espaços vazios. É isso que tem que ter, pô. Eu entraria com ele na próxima partida no lugar do Índio, né? Por exemplo. Eu tiraria o Rafa Costa do time, porque muito travadão ainda, muito devagar, né? Tem presença de área, mas não tem jeito, precisa de mobilidade. Volta o Bruno Sávio ali no setor. Coloca o Renanzinho no time. Para ver se muda alguma coisa, Edu. Porque, olha, pelo que nós vimos hoje aí, o torcedor do Guarani tem que ficar preocupado, sim. Olha, o Guarani estou vendo a sequência aqui, pega o Botafogo em Ribeirão agora, na quinta, 16h45. Depois recebe o Red Bull Bragantino. Olha, time de Esse jogo de quarta-feira era às 9h30, né, Edu? Passou para as 4 da tarde. De quinta-feira mesmo. Guarani Ituano? Aliás, Guarani e Botafogo. Botafogo, né? Era às 21h30, passou para as 4 da tarde. Isso, de 21h30 para 16h45, né? Isso, aí depois na quinta. E aí no final de semana tem o Bragantino, né? Isso, domingo. Domingo às 15 horas. Bom, mas também pode mudar, aquela de fase vermelha, azul, roxa, do jeito que está indo, falar para você, tem que ver toda hora no site. É verdade. É verdade? Muda, mas a princípio é Guarani e Red Bull domingo, 15 horas. Quer dizer, tem Ribeirão meio de semana, Red Bull domingo aqui. Depois recebe o São Bento. Esse jogo com o São Bento é na quarta-feira, não é isso, Edu? Isso, é um sábado. Sábado, 16h30. Isso, exatamente. É porque vai começar a Copa do Brasil, então pula meio de semana, vai para final de semana. Aí o Guarani pega a fortíssima... Eu vi a Ferroviária, tá forte a Ferroviária, hein? Lá em Araraquara, dia 20, um sábado também, 19 horas. E depois tem o derby, que não está marcado ainda se é 24 ou 25, mas vai ser meio de semana. Mas a federação ainda não definiu nem o dia e o horário do derby. Gente, é o seguinte, o Guarani tem para estrear o zagueiro Thales, esse meia Andrigo, que vocês consideram uma das principais contratações, ou a principal, o atacante Júlio César e o Davó. Então são 4 expectativas aí que tem o Guarani para a estreia. Vamos eleger aqui o craque do jogo, 21h14, Guarani 0 e Ituano 3, hein? Participando Batista, CH, Zorzinho e Marcos Luiz. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Foram vários. O Tony Meia veio da Ferroviária. Rodrigo Andrade entrou para o segundo tempo, veio do CSA, último clube dele. Teve também... esses são os que estrearam. Vamos lá. Oi, Batistão, começo com você, o craque do jogo. Edu, difícil. O time jogou muito mal, fez uma péssima partida. A impressão é de que realmente os jogadores não fizeram nenhum treinamento. Não teve nada o time do Guarani. Não teve entrosamento, não teve passe, não teve qualidade técnica. Foi um time horroroso. Eu fiquei extremamente decepcionado com a atuação do Guarani. Eu, a exemplo do CH, não esperava espetáculo. Não esperava um time consistente nos 3 setores do campo, defesa, meio-campo e ataque. Mas eu esperava, pelo menos, um time raçudo, determinado, jogando em casa e construindo alguma coisa. O Guarani não construiu nada. Foi um negócio horroroso. O Guarani correu atrás do Ituano o jogo inteiro. E olha que o Ituano tirou o pé, hein? Tirou o pé no segundo tempo. Começou a economizar porque sabe que tem pela frente adversários importantes. E aí, 3-0, sabe como é que é? Então, vamos lá. Tudo bem, começou a economizar.
E aí, jogadores como o Rafa Costa, que nós pedimos várias vezes uma decepção. O Índio, o pior em campo, não jogou nada. O Bruno Silva errou uma barbaridade. Tem crédito, mas errou muito. Sistema defensivo também horroroso. Então, eu não tenho um jogador aqui para votar. É muito difícil eleger qualquer jogador numa situação como essa. E se tiver um empate aí, eu vou pender para um lado ou para o outro, mas eu hoje não tenho sugestão, Edu. Perfeito. Duas coisas para encerrar com você, Batistão. Se você gostou do novo uniforme do Guarani e falar da nossa programação amanhã, a partir da meio-dia, meio-dia e meio, nossa área, e às 17, Bandeirantes Esportiva, que vai até 19h30, é isso? Isso, o jogo hoje, por causa do jogo, né? O programa terminou mais cedo, o jogo começou às 7, a nossa jornada começou às 18h30. Mas hoje já começou a nova programação da Rede, e Campinas pertence à Rede Bandeirantes de Rádio, então hoje já iniciamos a nova programação. Só o Bandeirantes Esportiva, que terminou um pouco mais cedo por causa do jogo, mas na hora do almoço, o que era Donos da Bola passou a se chamar Nossa Área, e até a segunda parte do programa, que entrava o craque Neto. O Neto foi para a parte da noite. E aí o Elias Júnior, tradicional na Bandeirantes, né? Está na Bandeirantes há trocentos anos, desde os anos 9 a.C., quando da inauguração da Bandeirantes, o Elias Júnior já estava lá, foi o mestre de cerimônias. Então ele vai fazer o programa Nossa Área na parte nacional. Então do meio-dia, meio-dia e meia, a parte local, e meio-dia e meia entra o Elias Júnior com a Nossa Área nacional. À tarde, 17 horas, o Bandeirantes Esportiva, que vai até às 19h30, portanto, Bandeirantes Esportiva ganhando mais meia hora, 2h30 de programa. Hoje não teve, repito, o programa terminou mais cedo por causa do jogo, mas a partir de amanhã estaremos no ar das 17 até às 19h30 com a nova programação da Rádio Bandeirantes. Edu. E se você gostou do uniforme, o novo uniforme do Guarani. Com relação ao uniforme, eu fiz aqui um comentário sobre o verde muito escuro. Se é musgo, que não sei o que tem. Mas... Eu, até um tempo atrás, né, eu até falei, porque já teve uma vez, eu não sei se foi a Umbro, mas foi um outro fabricante de uniforme que fez um uniforme dessa cor aí para o Guarani. Então, quando o tempo vai passando, o jogo está sendo transcorrido, os jogadores começam a suar e aquele pano ele ganha uma conotação escura, muito escura. Para quem assiste o jogo na televisão, dá a impressão que a camisa é preta. Então, é um verde muito escuro. E naquela oportunidade que falei a respeito disso, falei, o Guarani, toda a empresa faz isso. As empresas, principalmente as grandes empresas e as multinacionais, elas têm uma escala Pantone. Por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola, todo o logotipo da Coca-Cola é um vermelho igual em todas as estampas. Não tem um vermelho mais claro, um vermelho mais escuro, um vermelho assim meio diferente, meio rosado. Não existe isso. Isso aí é a magenta, né? É a escala Pantone que define exatamente a cor exata que tem que ser colocado ali em algum silk, alguma coisa, onde for praticada a cor tem que observar lá. Então, é uma química. Eu não sou especialista no assunto, mas é uma química, é uma junção que dá, é uma junção de cores, as cores matriciais, né, as cores que são cores padrão, juntando com outras cores, que são cores que não são padrão, para poder dar exatamente aquela escala Pantone. Então eu disse, o Guarani tem que fazer isso, porque senão cada fornecedor de uniforme, ele vem e entende que o verde é de uma forma e faz um verde diferente. Então a camisa ficou legal, ficou bacana, gostei da camisa, mas eu não gostei do verde escuro. Eu acho que o verde escuro poderia ser num terceiro uniforme, alguma coisa assim,
que normalmente é uma camisa exótica, né, com cores diferentes. Agora, o uniforme oficial, não. O uniforme oficial tem que ter a cor oficial. Qual é o verde do Guarani? É esse verde escuro? Não. Não é? Não é. Eu estou aqui em Campinas há 37, eu estou desde 1984. É diferente, claro. Isso aí é muito não mais é forte, esse verde. Não é. Não é esse verde aí que o Guarani foi campeão em 1978. Então está diferente. O Guarani não deveria permitir a nenhum fornecedor mudar a sua cor oficial. Estou falando com relação à camisa verde. Eu vi a camisa branca tem um detalhe, a altura do peito, muito legal, bacana. O uniforme está bacana, está legal, mas esse detalhe da cor aí realmente não me deixou satisfeito, Edu. É questão de mercado, deve ser, não é possível, né? Hoje se faz também pensando numa mudança, vender camisa diferente. Ficou legal, vamos colocar para ficar diferente. Todo mundo muda, todo mundo mudou, né? O Palmeiras também tem um verde muito forte, não é aquele verde da época do Palmeiras, do Ademir da Guia, do Dudu, da Academia. Vai tudo mudando, né? Será, vai tudo mudando. Amigo Batista, para você um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Ô, Edu, você não quer fazer a votação? Aí se der empate aí, eu vou. Já que não votei em ninguém, eu vou desempatar. O que você acha? Legal. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. Ô, Zorzinho, o craque do jogo. Olha, Edu, eu tenho que concordar com o Batista que, pelo amor de Deus, né, o time do Guarani realmente jogou muito mal. Mas como nós temos que votar, eu gostei no primeiro tempo e até onde ele aguentou no aspecto físico, eu acho que o Pablo fez um bom jogo. Né? Eu acho que se tivesse aí tido a colaboração dos outros atletas, principalmente ali no setor, do próprio Matheus Ludic, né, que foi muito mal no jogo, o Pablo é um jogador que evolui, que tenta, que busca, né, que recompõe, que ajuda, é muito técnico. Então, mesmo não tendo ido muito mal, não tendo ido muito bem, o Pablo, com conceito regular aqui na minha... Por exclusão, eu vou ficar com o Pablo. Eu acho que de todos aí, ele foi o que se destacou, na minha opinião. Eu sei quem que o CH vai votar. No cacoete, durante a transmissão, eu vou... Zorzinho, você tá vendo para quem que tô apontando aqui, você quer ver? É esse aqui que o... É que a letra tá ruim, mas esse aqui que ele vai votar, quer ver só? Oi, CH, o craque do jogo. Gostei do voto do Gleger, mas é até por surpresa, por indignação, né? Não sei se aguentava fisicamente, mas do jeito que o resto jogou, eu vou votar no Rodrigo Andrade. Esse cara não pode jogar, não pode ficar no banco de reservas desse monte de volante grosso que o Guarani tem aí. Isso não existe. O cara joga do lado esquerdo, do lado direito. Mas ele é meia. Tá bom, põe do lado do Bruno Silva, para dar uma saída de jogo, para dar dinamismo no meio campo. O treinador fez um monte de coisa errada, meu Deus do céu. Para mim, Rodrigo Andrade por exclusão, viu? Não porque ele foi uma enormidade. Até para não ficar sem o craque Sulina, porque a Sulina é craque de bola, é nota 10, e não tem nada com isso, com o péssimo futebol que o Guarani apresentou hoje. É verdade, foi no cacoete, você comentou, onde é que estava esse cara e tal? Bom, Rodrigo Andrade, no cacoete, percebi que você votaria nesse Marcos Luiz, por gentileza, o craque. Sim, também vou de Rodrigo Andrade, nota 6 para ele, Edu. Ok, Andrade tem 2, esse Andrade entrou para o segundo tempo no lugar do Bruno Sávio, hein, gente? Ele entrou no intervalo, quer dizer, não é correto falar entrar no intervalo, entrou para o segundo tempo, no lugar do Bruno Sávio, o Rodrigo Andrade, que veio do CSA. Amigo Batista, Rodrigo Andrade 2 votos, Pablo tem 1. Não vai precisar do seu empate ou você volta atrás, quer votar em alguém? Eu fico com o Rodrigo Andrade, acho que foi bem votado, beleza, valeu, ele entrou bem no jogo, realmente não pode ficar no banco de reservas. Acho até que o Alan Al cometeu um erro absurdo, né? Porque o Renanzinho terminou bem a Série B, a B-Zona, embora o Guarani há muito tempo que não vence. Última vitória, dia 23 de dezembro, contra o Sampaio Correia. Mas o Renanzinho era o titular, pô. Então ele não poderia começar uma competição sem o Renanzinho. O Bruno Sávio estava jogando centralizado. Tudo bem que ele colocou o Rafa Costa, mas o Rafa Costa, ele foi péssimo no primeiro tempo. Por que ele não fez uma modificação no intervalo?
tirando o Rafa Costa, como disse lá o senador Antônio Bel Neto, colocando o Renanzinho e colocando centralizado para jogar, como vinha jogando o Bruno Sávio. Então, uma péssima estreia também do Alan Al. Então, o Rodrigo Andrade fica com meu voto também. Assim, 3 votos para o Rodrigo Andrade. Ô, Edu, foi um prazer inenarrável estar contigo nessa grande jornada esportiva, infelizmente com derrota para o time de Campinas. Nós estamos sempre nos alegrando com as vitórias dos times de Campinas e entristecemos também com as derrotas. Mas tem muito campeonato pela frente, foi apenas o primeiro jogo. Valeu, Edu, um grande abraço para você. Para você também, meu querido amigo, muito obrigado, vá com Deus e até a próxima. Uniforme verde escuro foi a Lupo que fez em 2012, até o final de 2013. Diz aqui o final 82-61, é o Felipe do Bonfim. Felipe, muito obrigado, viu? Marcos Luiz, e o Davó, hein? O Davó, tá tudo certo? Tá tudo certo, Edu. Tem o problema só da documentação, aquela questão da regularização. E talvez, né, para o jogo de quinta-feira, fique aí à disposição. Depende dos treinamentos, da vontade do treinador. Mas o Guarani ainda monitora, viu, Edu? Alguns atletas, o Pérez, zagueiro do Concórdia, é um jogador que estaria sendo observado pela diretoria do Guarani e um meia também pretendido pelo clube, Edu. Lembrando, então, que o craque do jogo foi o Rodrigo Andrade. Olha, é craque Sulina, vai almoçar o jantar na Churrascaria Sulina, o Rodrigo Andrade, mas eu não esqueci não, eu vou falar da Sulina depois das 20 horas, com muito prazer, os pratos sensacionais da Churrascaria Sulina, lá em Souzas. Olha, o Guarani contratou o zagueiro Tales, viu, gente? O zagueiro Tales, o meia Andrigo e o atacante Júlio César. Esses 3, eles vieram do exterior. Então, só a partir de hoje é que pode ser registrado, tá? Por isso que eles não foram nem para o banco. Então, já há expectativa de mudança aí. Eu tenho aqui do elenco do Guarani goleiros, o Gabriel Mesquita, o Lucas Cardoso, que sofreu uma fratura, né, Marcos Luiz? Numa pré-temporada lá em Águas de Lindóia. E o Rafael Martins... Olha só, quarto metacarpo da mão direita. Você ficou treinando para falar, hein? É o famoso trava-línguas. Esse menino Lucas Cardoso é que jogou lá em Cuiabá. É o terceiro goleiro, né, Edu? E no banco ficou hoje o Rafael Martins. Que veio do Brasil. Do Brasil de Pelotas. Lateral direito, eu tenho o Matheus Ludic e Eder Ciola. Eder Ciola fez a sua estreia hoje, entrou durante o jogo. O Ludic começou jogando. Lateral esquerdo, Bidu e Eliel, ambos da base. Zagueiros, Romércio, o Tite, que é Tite que fala o Tite? Titi, é da base. Vitor Ramon ficou no banco. O Thales, que nós falamos aqui, ele estava na Turquia. Estava na Turquia. Turquia. Então, a partir de hoje que pode só, né, o registro. Tem Bruno Bianconi, é da base esse menino, zagueiro também, e Ayrton, que fez a sua estreia hoje. Volantes, eu tenho Bruno Silva, jogou hoje. O Pedro Acorce, que renovou o contrato até maio de 2022, estava emprestado para o Boa, me dizendo aqui o Marquinhos. O Marcelo, quebra-linhas, ele renovou até o fim da Série B. Tem o Índio Bruno Reis, que estreou hoje. Tem o Rodrigo Andrade, que entrou, eleito craque do jogo, entrou para o segundo tempo, estava no CSA. E Eduardo Persson, hein? Eduardo Persson não jogava... Está se recuperando de uma cirurgia no joelho, Edu. Joelho. Eduardo Persson, cirurgia no joelho. Aliás, como determina a regra, a lei, o Guarani renovou o contrato com ele, Edu. Ah, é verdade. É que nem o Luizão da Ponte, né? Tava com problema, se machucou, mas é lei. O contrato está terminando. Se você machucou, tem que renovar. O clube é obrigado a renovar o contrato. A não ser que o atleta não queira ficar. Não queira, aí ele pede para não ficar. Olha lá, o Meias tem o Caio Henrique, que é da base, jogou hoje, entrou hoje. O Tony, que fez a sua estreia, 34 anos. Tem uma barba sensacional o Tony também, viu? Olha, eu vou falar para você, parece o Bin Laden, né? O Tony, não, precisa falar o negócio da barba pro Tony, é uma coisa que eu vou falar para você, hein? O Rodrigo Andrade, meia, mas eu coloquei o Rodrigo Andrade como volante. Meia. E joga de lateral direito também. Joga de lateral direito também. E tem o Andrigo, né, 25 anos, revelado pelo Inter. CSA, né? CSA. E o Rodrigo Andrade também joga de lateral. Diz ele que na coletiva... Mas também depende da transferência internacional, a partir de hoje, o registro. De atacante, eu tenho aqui o Davó, o mais recente, né? Já está tudo certo, mas é só para o Paulistão. Só Paulistão, Edu.
E o salário, parte é o Corinthians que paga. O Corinthians paga uma parte. Rafael Costa jogou hoje, Bruno Sávio jogou hoje, Matheus Souza da base. Está se recuperando da Covid ainda. Ainda? Ainda. O Pablo, né, que renovou até o fim de 2021. O Renanzinho entrou hoje, Pablo jogou hoje, Renanzinho entrou. Tem, como é que é? O Emerson. O Emerson. Vermerson. Isso. É da base? Da base, atacante. O Júlio César. Atacante também, que não estreou hoje por conta da documentação. Ele pertence ao Portimonense, né? Isso. E deixa eu ver o que mais aqui. E acho que é isso mesmo, o elenco. O técnico Alan Al, ele veio com auxiliares também, tudo novo. O preparador físico é o Silvano Austrália, que veio do Paysandu. Do Paysandu? Na coletiva. De goleiro, verdade. Vamos lá? Opa! Vamos lá. Ok. Estreia do Guarani no Campeonato Paulista. Boa noite, Alan. Boa noite. Vamos à primeira pergunta. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Alan, boa noite. Queria que você falasse, claro, primeiro desse resultado, né? Uma estreia muito ruim do Guarani no Campeonato Paulista. E de uma outra coisa que chamou a atenção, que foi a falta de repertório ofensivo do time. Muito por conta da falta de um articulador. O Tony, que na teoria seria esse jogador, estava jogando muito atrás, ali na linha com o Índio, perto do Bruno Silva, e havia nitidamente um buraco entre o meio e os atacantes. É claro que você não contou ainda com o Andrigo, a diretoria não ofereceu mais opções para essa função, mas você percebeu esse tipo de problema durante a pré-temporada e por que insistiu nessa formação? Foi mesmo pela falta de outras alternativas para poder escalar o time? Boa noite. Eu acredito que foi uma estreia abaixo daquilo que a gente esperava. Cometemos erros muito agudos, né, que acabou definindo a partida e principalmente nos desestabilizando emocionalmente. A questão da gente, de repente, se preocupar um pouco em resolver buscando a bola no pé do companheiro foi um fator que facilitou a marcação do Ituano. Porém, a gente sabe que esses jogadores que, de repente, se precipitaram em alguma movimentação, em alguma questão tática, vão evoluir cada vez mais. É um início de trabalho. Como eu falei para eles, é o primeiro jogo e não o último. Obviamente que a gente buscava a vitória e em algumas situações a gente tem que tomar decisão em cima daquilo que a gente tem de melhor, não só na questão técnica, mas também na questão física. Então, alguns jogadores aí vieram um pouco abaixo. A gente vem trabalhando para deixar todos em condições o mais rápido possível e eu tenho convicção de que quando a gente estiver num nível competitivo bom, as possibilidades e as opções de mudança elas vão ser maiores. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Alan, boa noite. Guarani manteve a base, mas teve reforços, pelo menos um em cada setor estava em campo hoje. Houve um desentrosamento em alguns momentos, principalmente no início do primeiro tempo e depois no início da segunda etapa. E como conquistar esse entrosamento em pouco tempo para a sequência do Paulista? Sim, é natural que exista, né, essa falta de entrosamento em alguns momentos, mas eu acredito que o principal foi essa ansiedade que a gente acabou criando após alguns erros que a gente cometeu, né, erros muito agudos, erros que acabaram definindo, e isso não é transferir responsabilidade, mas sim a gente pontuar algumas situações que precisa melhorar, e eu tenho certeza que a gente corrigindo, trabalhando, vai conseguir dar uma resposta que a torcida espera, que a gente espera e que a gente vem procurando trazer no dia a dia através do trabalho. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Alan, claro que estrear da forma que o Guarani estreou não era o que você esperava, né? Um resultado adverso e dentro de casa. Quais os reflexos, na sua opinião, que o Guarani terá pela frente ao ser derrotado desta maneira no primeiro jogo em casa? Não, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Tem que saber, como eu falei para os atletas antes do jogo, independente do resultado, se a gente tivesse ganhado ou, como aconteceu, de ter sido derrotado, a competição continua. Se fosse o último jogo, né, do campeonato, um jogo onde nós precisássemos aí de um resultado a qualquer custo, nós estaríamos aí sem poder de recuperação. Mas ainda tem muita coisa pela frente, ainda temos atletas aí a ficar à disposição, e eu acredito que hoje a gente tem que lamentar, mas a partir de amanhã já pensar na próxima partida. José Carlos Martins, Web Rádio Moeda do Som. Boa noite, Alan. Independente do resultado de hoje, o que a gente viu
em campo hoje foi um Guarani errando muitos passes, né, em campo, não acertando aquele passe final para colocar o Rafael Silva na cara do gol. Com isso, dá-se a entender que o Guarani está precisando de mais pelo menos 2 meias. O que você tem a falar em relação a isso? O que o Guarani tem hoje dá para a sequência do campeonato ou realmente o Guarani vai precisar contratar 1 ou 2 meias para a sequência do Campeonato Paulista e inclusive do Brasileirão? Obrigado. Concordo, cometemos erros de passe que são primários, né? Mas isso também é reflexo do início de temporada, né? De uma participação nossa em pouco tempo de trabalho, já procurando dar um ritmo maior para alguns jogadores e recuperando aqueles jogadores que estavam já numa sequência de jogos muito desgastantes. Então, esse tipo de erro ele é mais na questão de concentração e na questão física do que propriamente técnica. Obviamente que a gente está atento a algumas situações e temos que ter equilíbrio, né? Temos aí uma sequência pela frente e eu costumo falar que o campo ele nos direciona muito, né? Em questão de contratação, em questão de rendimento, em questão de algumas surpresas que podem acontecer positivamente. Então a gente vem conversando com a diretoria dentro da nossa possibilidade. A gente vai procurar algumas soluções, não só dentro do elenco, mas também naquilo que o mercado pode nos oferecer. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Alan. Você acha que com os jogadores que tem para estrear ainda, tanto na zaga, no meio e no ataque, o Guarani melhora na sua qualidade ou o Guarani precisa realmente mudar a sua plataforma de jogo, dependendo de quem vai entrar no próximo jogo? É o que a gente espera, né? São atletas que a gente sabe que podem contribuir de uma maneira muito positiva, elevar o nível técnico, te dar mais opções para você poder mudar uma partida ou iniciar uma partida. E a questão de mudar, né, uma plataforma, uma maneira de jogar num primeiro jogo, até mesmo porque essa maneira ainda não está totalmente consolidada, a gente não pode precipitar as coisas, né? E, ao mesmo tempo, procurar tirar de melhor aquilo que a gente tem no nosso elenco, né, em cima das características individuais dos atletas que aqui estão e daqueles que chegaram. Então, tudo isso nos favorece e eu tenho certeza que vai nos fortalecer para uma sequência de competição. Pois não, Washington Melo, canal Esportes Online. Alan, o sentimento do torcedor do Guarani neste momento é de vergonha e também de preocupação, já prevendo o pior, ou seja, o Guarani lutando aí contra o rebaixamento. Qual é o seu sentimento após ver aí, né, um futebol sofrível, uma derrota de certo ponto humilhante, 3-0 numa estreia de Campeonato Paulista? A gente fica decepcionado, fica chateado, obviamente, né, como torcedor, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é o início de competição. Você pensar já programar alguma coisa em questão de rebaixamento, de briga pelo rebaixamento, eu acho um pouco precipitado. Mas a gente também fica chateado, fica triste, esperávamos um rendimento muito maior do que a gente teve, mas a única maneira da gente poder reverter as coisas é trabalhando, procurando deixar em condições aqueles atletas que aqui chegaram nos últimos dias e ter uma possibilidade maior de opções dentro do grupo. Então, o trabalho ele não é só da comissão, mas sim de toda a diretoria, em relação a poder dar o melhor para que a gente possa aí, ter situações de mudança antes da partida, durante a partida, e tenha peças de reposição à altura para que as competições que a gente dispute, a gente brigue sempre pelo melhor e não pelo pior. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Alan, boa noite. Qual a impressão que a equipe deixa após essa partida? E a falta de entrosamento atrapalhou a equipe no jogo de hoje? Boa noite. Eu acredito que não é nem uma questão de impressão, mas sim de decepção por aquilo que a gente vinha trabalhando, né? Pelo aquilo que a gente sabe que alguns jogadores podem render e podem render muito mais. E a gente fica procurando achar soluções no dia a dia. A gente sabe que é um início de trabalho, mas temos que manter o equilíbrio, né? Não achar que está tudo normal e, ao mesmo tempo, não achar que está tudo terra arrasada. Então, a gente tem que ter sabedoria e, principalmente, consciência de que estamos iniciando uma caminhada. Essa falta de entrosamento, até certo ponto, ela é natural. Nós trabalhamos aí aproximadamente
15 dias, 20 dias, e procurando fazer o melhor, né? Então, é dar confiança aos atletas, procurar trabalhar da melhor maneira possível aqueles atletas que chegaram para que possam estar à disposição o mais rápido possível e pensar na sequência do campeonato e procurar aí virar essa página que foi muito frustrante para todos nós. Lucas Rossafa, Correio Popular. Alan, boa noite. Gostaria de saber como reconquistar essa confiança do elenco depois de uma derrota muito contundente logo na estreia, sendo que você tem apenas 2 dias livres de preparação antes de enfrentar o Botafogo na próxima quinta-feira lá em Ribeirão Preto. É possível isso só na base da conversa? Eu acho que é trabalhando dentro das nossas possibilidades, procurando recuperar os atletas. Como eu falei, eu acho que foi uma noite muito atípica, né? De alguns erros aí que nós cometemos, que normalmente não cometemos em outras competições, não cometemos em outros momentos, e hoje tivemos a infelicidade de cometer. Então, é a gente saber absorver o golpe, trabalhar, continuar com a confiança em alta e poder recuperar o mais rápido possível. Ainda temos muitos jogos pela frente, jogos difíceis, sabemos disso, mas também, ao mesmo tempo, jogos que estão ao nosso alcance aí de buscar a vitória. Elias Aredes, Rádio Brasil. Alan, muito boa noite. A atuação do Guarani foi decepcionante em todos os setores. O tempo é curto até o próximo jogo. Qual setor você vai priorizar para conseguir uma reorganização mínima para que o Guarani seja competitivo no Campeonato Paulista? Eu acho que nós temos que priorizar o coletivo, né? Não se ganha jogo só priorizando o setor ofensivo e também não se ganha jogo só priorizando o setor defensivo. Eu acho que a gente precisa buscar esse equilíbrio. Como eu falei em outras perguntas, nós tivemos uma noite muito infeliz, né, na questão do rendimento individual, mas ao mesmo tempo é trabalhar, sabendo que esse tipo de situação, alguns tipos de erros que nós cometemos, a gente tem confiança de que não se repetirão. Então, esse tipo de pensamento nós temos que ter, transmitir para os jogadores e continuar trabalhando para que a gente possa aí se recuperar já a partir da próxima partida. Alan, boa noite. Nós terminamos as perguntas. Efetiva, portanto, do técnico Alan Al, treinador da equipe do Guarani, depois da derrota sofrida para o Ituano por 3-0. Como você disse, quinta-feira tem o Botafogo, às 4h30 da tarde, jogo fora de casa, Edu. Um abraço, Marquinhos. Sempre um prazer enorme trabalhar com você, Edu. Todo meu querido. Muito obrigado. Tchau, tchau. Vamos então à defesa do jogo. Guarani 0, Ituano 3, agora 21h43. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Senhores, eu tenho pouca, são 2 lances mirrados ainda, o que sobrou, poucas defesas, poucos chutes, poucas finalizações. Vamos lá, 6 do segundo tempo, forçando a memória, 4 minutos. Aliás, 4 minutos do segundo tempo, é lance 6, viu, Joel? Se invertir aqui. O Rafael Costa, esse Rodrigo Andrade, que foi eleito o craque do jogo, ele entrou para o segundo tempo e dá o passe para Rafael Costa e o amigo Batista narra assim. E vem Rodrigo Andrade, dominou o time do Guarani, rolou para Rafa Costa, pé direito, disparou. Espalma Edson. Entrada na área, Rafa Costa, pé direito, dominou e bateu. E a segunda proposta aos 34 segundo tempo, Gabriel Mesquita, que falhou no primeiro gol, mas essa tirou de joelho. E vem o time do Ituano, dominou, partiu, Castro rolou para Fernandinho, entrou na área, limpou o pé canhoto, bateu, defendeu Gabriel Mesquita de joelho. A bola é espirrada, vai no fundo do campo, chega lá atrás para tirar. O Jorginho foi o que sobrou. São só essas duas. Pouquíssimas opções, né? Mas olha, Edu, você sabe que esse lance aí do Gabriel Mesquita aí, é que eu não fui acionado aqui, mas ele falha no lance, viu? Ele demora para definir, essa bola não pode dar o rebote que ele deu. Uma bola defensável em cima dele. Ele me pareceu estar meio assustado ainda, claro que teve aquele erro que eu acho que foi o que abriu o caminho da vitória do Ituano, né? Principalmente no emocional do Guarani. Toma um gol daquele, né? Uma bola fácil, uma bola tranquila, e o Gabriel Mesquita acabou se complicando. Eu vou ficar com a defesa, com a primeira opção, com a defesa aí do menino Edson,
que foi muito bem, é o reserva esse goleiro, sabia, né? O titular é o Pegorari, tá com lesão no joelho, né? Tá com lesão no joelho, mas foi bem, fez uma defesa boa, importante, jogou espalmando a bola pro lado, eu me lembro da defesa. Eu acho que essa foi a defesa do jogo, Edu. Pra mim, Edson, a defesa do jogo. Oi, CH. Acompanho. 4, segundo tempo. Rafael Costa tenta, Edson defende. O amigo Batista de novo vai narrar assim. E vem Rodrigo Andrade, dominou o time do Guarani, rolou para Rafa Costa, pé direito, disparou. Espalma Edson. Entrada na área, Rafa Costa, pé direito, dominou e bateu. Grande defesa de Edson, espalmou e evitou o primeiro gol do Guarani, Marcos Luiz. Jogada trabalhada pelo Rodrigo Andrade, que entrou agora no segundo tempo e percebeu o Rafa Costa. Meteu para o atacante do Guarani, que fuzilou contra a meta do Edson, que fez uma grande defesa, 3-0 Guarani. Gabarito do jogo. Sim, vamos para o gabarito. Qual é o conceito? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo de Guarani 0 e Ituano 3. Jorginho, começo com você. Do jogo, qual é o conceito? Melhor no primeiro ou segundo tempo? Nossa, Edu, o jogo pra mim foi ruim, tá? Não gostei da partida. Tecnicamente muito ruim mesmo. Eu vou ficar com o primeiro tempo, que foi mais movimentado, né? As equipes... Segundo tempo, nós não vimos absolutamente nada. Teve lá o gol do Ituano no comecinho, mas depois absolutamente nada. Então eu vou ficar com o primeiro tempo, mas o conceito do jogo ruim, Edu. E você, CH? 3 gols na partida, né? Pro Guarani foi péssimo o jogo, o resultado. Mas como o Ituano fez 3 gols, eu vou dar regular para a partida. Gostei mais do primeiro tempo. Vamos para o goleiro Gabriel Mesquita. No primeiro gol, o que aconteceu, hein, Jorginho? Ele perde o tempo da bola, né? Acaba se equivocando. Porque quando você abandona o gol, da forma com que aconteceu, Edu, você tem que ser mais decisivo, né? Mas eu percebi que a bola já em queda, né? Ele ainda não tinha chegado embaixo do lance, não estava junto ali. Então eu acho que ele demorou para sair e a hora que sai equivocado, né? E aí não tem jeito. Abandonou o gol, você vê que não teve nem muito trabalho. E outro detalhe que dá para perceber aqui na transmissão é que o Ayrton, que está no lance, ele meio que dá uma relaxada, ou seja, ele deve ter ouvido o Gabriel, né? Deve ter ouvido, dar uma certa relaxada, facilitando aí o trabalho lá do Léo Santos, que acabou fazendo o gol. Então, claro, errou feio no lance. Eu acho que ali abriu o caminho para essa goleada aí que o Guarani tomou do Ituano. O emocional do Guarani, você vê, foi lá para baixo, né? Você tem uma estratégia de jogo. Você monta um negócio. De repente, você toma um gol no comecinho da partida com uma falha incrível do seu goleiro. Aí fica difícil, né? Gabriel Mesquita, eu acho que eu nunca dei um conceito ruim para ele. Hoje eu vou dar, eu não gostei. Acho que ele teve esse outro lance aí que teve na defesa do jogo. Ele tava meio desligadão hoje. Conceito ruim pro Gabriel. Matheus Ludig, que fez o gol do derby, revelação do Guarani. Você dizia, CH, no intervalo, olha, o Matheus Ludig tem que sair. Ele saiu, mas só aos 35 do segundo tempo, para a entrada do Éder Ciola. Aí ele fez um lance no primeiro tempo, que você também descreveu no intervalo, um lance que o Rafael Costa, da marca do pênalti, isolou. Chutou por cima o passe e a jogada foi do Matheus Ludig e o conceito dele, CH. Era até para preservar o garoto, né? Porque do jeito que ele jogou, não tem jeito de não criticar. Não tem jeito. Então, quando o garoto vai mal assim, emocionalmente, toma uma bola embaixo da perna com 5 minutos de jogo. Eu não sei não, viu, Edu? Eu tô achando que nesse Paulistão o Pablo vai terminar de lateral direito, porque se juntar o Ludic junto com o Ciola, não dá meio. Vamos ver, eu quero estar errado. No jogo de hoje, péssimo. Teria tirado do jogo. Romércio e Ayrton, Jorginho, a dupla da zaga, Ayrton fazendo a sua estreia, veio do Avaí, jogou na Ponte 2019. O Ayrton, ele teria falhado no segundo gol. No segundo gol, o Edson Souza, amigo nosso da imprensa, passou aqui, envolvidos o Índio, que deu um carrinho errado, e o Ayrton. Isso quando a bola estava com o Branquinho, tá? Depois que o Branquinho passou para o Gabriel Tagliari, estava o Bidu, mas estava tarde, tinha uma certa distância, ele bateu e fez o segundo gol. Então, para falar da zaga, Romércio e Ayrton pontuando aqui esse lance no segundo gol, Zorzinho.
E teve o lance do primeiro gol também, que eu citei agora aqui, mesmo se ouvindo o goleiro sair, você tem que fazer um movimento, né? Ele poderia ter, pelo menos, ido no corpo ali do Léo Santos, né? Salvaria aí a saída ruim do Gabriel Mesquita. Mas o cara tem que estar mais ligado, né, Edu? Eu não gostei dos dois zagueiros. Muito sem sintonia. Sabe aquele negócio que você olha, parece que não tem sintonia? E outro detalhe, né? Fica aquele toque-toque. O Guarani teve maior posse de bola do que o Ituano. Né? O Guarani terminou o jogo com 60% de posse de bola. Mas é uma posse de bola enganadora, né? Fica ali para trás, para o lado, para trás, para o lado, sem objetividade. E se inicia lá com os zagueiros. O Romércio sempre, na minha opinião, ele não tem uma visão de cobertura. A diagonal dele é muito ruim. Não gostei, Edu. Ruim para os dois. Ô CH, por favor, você fale também da dupla de zaga, Romércio e Ayrton. Pois não. E vai emendar com o Bidu. O Bidu, que infelizmente a 17 segundos do segundo tempo deu de presente para o Bruno Lopes. E o Bruno Lopes pegou a bola, chutou, encobrindo o goleiro Gabriel Mesquita, fazendo o terceiro, CH. Me permita, eu vou dar uma pequena alongadinha para falar da zaga. Se você me permite, eu quero lembrar de uma figura como treinador que passou por aqui, professor Osmar Loss. Osmar Loss. Trabalhou em 2018, finalzinho do campeonato, e ficou até março, meados de março de 2019. No Guarani foi mandado embora. Sujeito muito simpático, muito capaz, teórico ao extremo. E eu, por acaso, né, durante o período de trabalho, que eu já tinha uma informação que ele era muito teórico e as preleções dele eram intermináveis, longas, que os caras até dormiam na palestra. Por que eu estou trazendo a figura do Osmar Loss? E depois disso veio se confirmar. Treinador muito teórico, cheio de conceito. E o Gleger pode falar melhor do que eu sobre isso. Você precisa saber dosar essa coisa. Porque você pega num grupo, além de diversas personalidades, você pega diversas culturas esportivas diferentes. Você tem que ter uma linguagem objetiva, simples, direta, que seja entendível. O jogador de futebol, ele não pode ficar ouvindo a preleção, a instrução com um dicionário Aurélio do lado. Nem um dicionário de futebolês do lado. Então, eu vou trazer para a realidade. Eu quando foi contratado o Alan Al, eu elogiei, porque ele fez um bom trabalho lá no Cuiabá. Mas eu também recebi junto a informação que ele é um pouco teórico além da média, além da medida. E agora eu vou trazer para a partida e o torcedor do Guarani vai entender o que eu estou dizendo. O Guarani tomou 2 gols em quantos minutos, Edu? 8 minutos. Muito bem. Quantas vezes você viu a dupla de zaga, que foi um desastre, querer sair jogando dentro da grande área? Eu saí jogando, não me lembro, porque com 8 minutos... Não, eles tentaram sair jogando umas 10 vezes. Erraram as 10. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o cara está na beira do gramado, e aconteceu no primeiro tempo e no segundo tempo. Tem certas coisas, como a coisa fica complicada no jogo, fica complicada, difícil, você tem que abrir a mão de alguns conceitos e ir para a simplicidade. Isso é experiência. Em determinado momento do primeiro tempo, quando a coisa estava complicada, o Gleger entrou e falou o seguinte, está precisando colocar um pouco a bola no chão, esperar o tempo passar para dar uma baixada na adrenalina, que o time estava muito nervoso. Tem hora que você tem que colocar a bola embaixo do braço ou dar um bico na arquibancada, dar uma respirada para começar tudo de novo. Não ficar indo atrás muito de parte tática, de conceito, eu não quero que dê chutão. Sabe essa coisa? Meio Fernando Diniz, meio modismo. Sim. Então, eu trouxe tudo isso para dizer o seguinte, o seu Ayrton é um cara experiente. Romércio mais ou menos. Tem certas horas que você tem que dar o bico na arquibancada e parar de querer agradar treinador. Correr menos risco. E o Guarani correu risco.
O Ituano estava com mais preparo físico e a zaga toda hora sendo pressionada na saída de bola. E toda hora eles erraram, porque eles não construíram nada. Nem a zaga, nem o meio-campo, nem o ataque. O Guarani não construiu nada. Então eu estou de olho no seu Alan Al. Estou de olho. As escolhas dele foram foi um verdadeiro desastre. O time que ele montou para começar jogando, porque esse time não é possível que tenha treinado melhor do que jogou hoje. A zaga não pode jogar junto essa formação, porque o Romércio, ele já era... A gente já conhece o Romércio. Ele perdeu espaço, ele jogou com o Bruno Silva, ele jogou com o Valber. Me ajuda outro aí, Edu. O ano passado. O ano passado? Ele jogou com uns 4 zagueiros, ele sempre perdeu posição. A estreia, o campeonato, ele está como titular. Ele é um cara que se posiciona mal, ele não tem traquejo de jogo, ele não tem posicionamento, ele não tem leitura de jogo, é que nem o Índio. Ele não participa do jogo de uma maneira óbvia. Ele atrapalhou o Ayrton. O Ayrton foi mal, mas muito em decorrência de ter um parceiro, isso no jogo que eu assisti, que não ajuda em nada, só atrapalha. A zaga foi péssima. E vai ter muito trabalho o seu Alan Al para arrumar uma dupla de zaga, como era Valber e, enfim, os outros que jogavam. Oi? É Didi. Didi. E olha que não era nenhuma Brastemp, hein? Não era nenhuma Brastemp. Nós estamos falando de uma coisa razoável apenas. E o Guarani hoje não tem uma dupla de zaga, pelo menos de começo, razoável. Esse menino que está no banco de reservas, o Vitor Ramon, é um menino que tem que ser observado. Porque para jogar a bola que esse Romércio está jogando, Deus do céu, Edu. Didi, e o Bidu, pela falta de empenho, pelo desinteresse, pelo desleixo, porque aquele lance que ele errou no segundo tempo, aquele é desleixo, né? Leva péssimo também. Ok, 3-0 venceu o Ituano. Jorginho, vamos lá por os volantes Bruno Silva e Índio. O Índio fazendo a sua estreia, veio da Ponte. Era Bruno Reis na Ponte. Desceu, ficou Índio. Vamos lá, o que você achou da dupla? O Bruno Silva jogou até 35 do segundo tempo. O Índio foi até 20 do segundo tempo. Olha, Edu, eu dizia durante toda a partida, né, que o meio de campo do Guarani estava meio perdidão, né? Perdidão por 2 aspectos. O primeiro, não tinha um jogador na referência ali, aquele meia de articulação, sabe aquele cara que sai no espaço vazio, para que até mesmo abra espaço para esses homens que vêm de trás. Como estava jogando ali, o Índio estava jogando pelo lado esquerdo, né? Mas muito burocrático, né? Sempre para trás. Você vê, nós não vimos absolutamente nada, a não ser um passe do lado, um passe aqui, uma transição ali, mas nada muito agudo, chegando, pisando na área, como tem que ser. Pode ser que, precisava de um cara aqui para ter esse desencaixe, né? Para que abrisse um espaço. Tudo bem, eu até acho justificável, mas não dá, muito pouco, Edu. Para mim, o conceito do Índio hoje foi péssimo. E o Bruno Silva, eu esperava mais do Bruno, esperava mais. Né? Eu acho que, mesmo com toda a sua experiência, e às vezes, viu, Edu, quando você toma um gol, como o Guarani tomou ali de começo, uma falha do seu goleiro, né, um lance isolado, um lance que não ia virar absolutamente nada, se o Gabriel fica no gol lá, a bola ia vir tranquilo para ele, e aí você acaba tomando o gol. E aí é que entra o capitão, que entra o jogador experiente, que é o Bruno Silva, jogando num setor que ele pode, rapaziada, aqui é o seguinte, 1-0, calma, vamos pôr a bola no chão, tranquilidade, calma, espera. Vem, o Bruno Sávio, o Pablo, o Rafa, vamos dar uma baixadinha na linha aqui, vamos dar uma respirada, esperar o jogo assentar, e aí a gente... Não. Você vê que o Guarani, na mesma hora que toma o primeiro gol, a parte emocional derrete, e aí o Guarani já toma o segundo gol logo em seguida, aí piorou tudo, né? Então eu acho que precisava o Bruno usar um pouco mais essa sua experiência em prol da equipe, até mesmo no emocional. O time precisa de um jogador assim, Edu. Na hora do aperto, na hora que vê que as coisas não estão acontecendo, gente, peraí, vamos respirar, calma, né? Põe a bola no chão aqui, tranquilidade, é assim que funciona.
E faltou isso, eu acho, no Bruno Silva hoje. E no aspecto técnico também, não gostei. Achei que ele foi... O conceito do Bruno Silva também. Muito bem, já estamos no AM 170 também, depois de Guarani 0 e Ituano 3, estamos no nosso jogo aberto, 3-0 Ituano, estamos no gabarito, o conceito ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, já analisamos aqui Gabriel Mesquita, Matheus Ludic, Romerson, Ayrton, Bidu, Bruno Silva, Índio, e agora o CH, o Tony, é meia, veio da Ferroviária, 34 anos, jogou na Ponte em 2012, jogou pouquinho, só 6 jogos. Tony e sua enorme barba, hein, CH? Ele jogou fora de posição, ele não é esse meio articulador, não é o Crispim. Ele jogou no espaço do Crispim, mas ele não tem nada a ver com o Crispim. Eu não estou comparando nem qualidade técnica, estou falando de característica. Ele tem que jogar mais atrás aqui, do lado do Bruno Silva. É ali que ele tem que jogar de frente para o jogo. E ele, pelo menos, ele participou do jogo. Ele errou pra caramba, ele foi mal, mas ele participou do jogo. Ele foi perto da bola, ele buscou, ele deu carrinho, ele tropeçou. O seu Índio não participou do jogo. Ele ficou com a mãozinha na cintura como se ele fosse o Beckenbauer. Ele não pega na bola porque ele não sabe se posicionar. Ele não lê o jogo. Ele não tem inteligência tática e técnica para poder jogar futebol. Ele é um zagueiro. O Índio é zagueiro. Alguém tem que ter coragem de falar para ele, olha, companheiro, deixa eu explicar um negocinho para você aqui. Para jogar aqui na frente, nesse meio campo aqui, entre as linhas, você precisa minimamente saber onde você tem que se posicionar, quando você se aproxima da bola, quando você faz a passagem. Você não compreende o jogo. Eu não consegui, desde que esse moço chegou, e ele é um ótimo profissional, eu nem o conheço como pessoa, mas desde que ele chegou na Ponte eu não consegui assistir uma partida que ele pudesse falar, poxa, esse cara teve uma partida legal. Teve um jogo contra o Corinthians que ele deu um drible, o Cássio escorregou, ele fez um gol lá, e foi a única coisa de relevo que ele fez. Foi mais nada. Não entendi até porque que o Guarani contratou, e esse cara joga, para mim, menos que o Pedro Accorsi, que é um menino, não é? Então, vamos deixar de lado porque a gente já falou dele. O Tony jogou fora de posição. Então, pelo interesse da partida, pelo menos foi um cara que trombou, eu vou dar ruim para ele, porque o resto eu vou dar tudo péssimo. Mas ele pelo menos não tem preguiça. Mas para ser titular desse time, ele precisa melhorar muito. E precisa o treinador colocar ele na posição certa, né, Edu? Perfeito. Vamos lá, seu Jorginho. O Pablo joga com a número 17, jogou o tempo todo de contrato renovado, hein? Pra mim foi assim, ó, eu quero dizer que eu concordo com o voto dos amigos, né? No Rodrigo Andrade, eu achei que ele entrou bem na partida mesmo. Mas pra mim o Pablo, o jogador hoje, né? Mais lúcido do time. Assim, tentando, buscando, né? Ele é um jogador de muita qualidade. E ele, não tinha ninguém ali para ajudar ele, né? Nem o próprio lateral direito, que é o cara que está a poucos metros ali atrás, não conseguia ajudar o Pablo. Eu gostei, eu acho que ele é um bom jogador, ele mantém sempre uma regularidade, sempre faz bons jogos, né? Ele tem um cruzamento muito bom, a bola dele vem muito forte. Né? Ele consegue, ele tem essa característica, ele tem visão de jogo e às vezes em achar um jogador num espaço. Então eu gosto do Pablo. Hoje, claro, até onde ele aguentou, ele foi muito bem. Depois ele cansou, né? E aí acabou não conseguindo evoluir ainda mais no aspecto técnico. Mas eu gostei do Pablo, o conceito dele hoje é regular. Quero dizer que eu concordo, mas eu acho que ele vai acabar terminando o Campeonato Paulista de lateral direito. Porque esse menino Ludic, emocionalmente, Gleger, também acho. Me preocupa muito. Ele até sabe jogar futebol, mas ele é muito nervoso. Ele se desestabiliza muito. Então nós vamos perder talvez o Pablo de atacante, ele vai ter que... Porque o Ciola, meu Deus do céu. Nossa. O Guarani tem 3 laterais, né? Porque o Pablo também, mas eu tô achando, Gleger, que ele vai terminar como lateral direito nesse Campeonato Paulista. E eu quero dizer que eu concordo com você, CH, porque tá difícil mesmo. Vamos lá, o Rafael Costa jogou o tempo todo. Olha, CH, ele perdeu um gol. Tava 2-0 primeiro tempo, chutou por cima. Aquele lance lá do Matheus Ludic.
Mas perdeu, não pode perder. Teve uma que ele chutou, o goleiro defendeu, foi uma das propostas. Não foi uma defesa assim, mas foi uma finalização dele, poderia ter sido melhor. E 2 cabeçadas que foram para fora, se caprichasse melhor, poderia ter um outro resultado. Rafael Costa. Eu defendi muito esse moço durante quase toda a carreira que conheço ele, desde o tempo da primeira passagem dele da Ponte. Mas nos últimos tempos, ele reclama, ele briga, ele acha ruim que ele não entra nas partidas, mas veja o que aconteceu no primeiro tempo. Jogada do Ludic. Ele deu um cruzamento de canela e ele ficou sozinho na cara do goleiro, chutou a bola para fora do brinco. Então o cara com a experiência dele, o cara tem que guardar, Edu. Se ele faz 2-1 ali, muda a história do jogo. Se ele faz 2, e esse é o papel dele dentro da área. Aí não adianta ele ficar levantando bandeirinha, né? Ficar levantando a mãozinha, querendo reivindicar porque eu fui injustiçado pelo Conceição. Centroavante vive de gol, meu irmão. Tem que botar a pinóia lá dentro. Não colocou, vai para o banco. Então eu espero que o Conceição esteja ou estivesse errado. Mas hoje o jogo mostrou que não sei não. Vamos ver. Tem mais jogos pela frente. Tem que resolver o problema, Edu. Tem que fazer o gol. Não tinha ninguém na marcação. Tava ele, a bola e o gol. Tinha o goleiro lá. Era meter, sabe, com consciência, olhar para o gol, com um cara experiente que ele é. E ele perdeu um gol que poderia ter mudado a história do jogo no primeiro tempo. Finalzinho, você lembra, né, Edu? Você lembra? Sim, lembro. Então Opa. aí não adianta ficar reivindicando lugar no time. Não adianta. Tem que fazer o gol. Tem que fazer o gol. Péssimo. Não gostei da movimentação, não gostei do primeiro tempo, perdeu o gol, batalha como sempre, mas ele tem que resolver o problema. Por isso que é o Rafa Costa. Por isso que é o cara experiente, é o 9 do time. Tem que resolver o problema. E hoje, de novo, ele não resolveu. Ô, Jorginho, Bruno Sávio saiu no intervalo, não sei se na coletiva, não reparei se ele justificou porque ele tirou o Bruno Sávio. Ele tirou um atacante e colocou um volante, esse Rodrigo Andrade. Então vamos lá, Bruno Sávio, e dos que entraram, né? Quem que você destacaria? Olha, só para dizer que o Bruno Sávio, inclusive eu disse isso no intervalo, se eu não me engano, eu acho que ele tem que, de tudo isso que o CH disse aí do Rafael Costa, eu concordo 100%, eu acho que o Bruno Sávio tem que jogar por dentro. Porque mesmo quando você tem essa dificuldade de transição para levar essa bola, se não tiver um homem, né, com a característica de vir aqui para recompor, para agrupar um pouco mais esse meio de campo, você viu que não tem. O Guarani não consegue evoluir, não consegue criar absolutamente nada. Então eu tentaria uma opção diferente, colocaria até o próprio o Rodrigo Andrade na próxima partida, no lugar do Rafa Costa, e tenta fazer uma inversão ali, botar o Bruno Sávio para jogar por dentro, ou até mesmo o Renanzinho jogando por fora, Pablo pelo lado direito, o Renanzinho do lado esquerdo, e o Bruno... Dá para fazer. Porque o Guarani ficou muito lento, né? Ficou muito lento. Ficou lento, sem criação. E quando você joga com 3 volantes, da forma com que jogou, se não tiver um cara que vem ali, Edu, fica difícil. Fica complicado mesmo. E nós vimos hoje aí como é que foi, né? Então, o Bruno Sávio, eu até disse, todas as vezes que ele joga aberto, pra mim ele não consegue. Eu acho que a característica dele é diferente. Ele vem pegar essa bola mais ali no meio, entre os 2 zagueiros, ele buscar o espaço vazio. Você vê que a hora que o Ituano faz o segundo gol, o Bergantinho, o que ele faz? 2 linhas de 4 e 2 homens à frente. Aí matou ainda mais o Bruno Sávio, né? Porque aí ele tinha a recomposição do lado, ele tinha o lateral marcando e tinha o zagueiro ainda lá na cobertura. Então não tinha como. Difícil demais. Então eu não gostei, eu acho que o conceito do Bruno Sávio hoje é ruim, jogou apenas o primeiro tempo e não foi bem. Mas repito, eu voltaria o Bruno Sávio para jogar por dentro, na função em que fez o Rafael Costa hoje. Dos que entraram, o Ciola, tem o Marcelo, o Renanzinho... O Ciola, pelo amor de Deus, aquela matada dele, aquela dominada dele, eu acho que nem eu, quando ia matar uma bola com a perna direita, que da perna direita nem para subir no ônibus, né? Eu não tinha habilidade nenhuma, não dá, né?
Um atleta, quantos anos tem o Ciola? 36? Senhora, não. 36 anos? 36 anos, um atleta profissional dá uma matada, uma pichotada daquela, 35, é brincadeira. 35 anos. É. Pelo amor de Deus, né, Edu? É. E depois teve um outro lance, eu acho que o CH vai se recordar, que meteram uma bola nas costas dele. Isso, o goleiro saiu, foi... Ele caiu sozinho. O Ituano perdeu o gol, foi 44 segundos tempo. O goleiro do Ituano saiu com a mão. Exatamente, ele caiu sozinho. Deu com a mão, jogou lá na frente e aí ele perdeu o tempo da bola. Não, ele perdeu o tempo, ele caiu de uma forma ridícula. Aí o cara do Ituano pegou a bola, foi, entregou pro Fernandinho, o Fernandinho na entrada da área chutou por cima. Exatamente, então quer dizer, olha, eu não vou nem dar, eu acho que não merece nenhum comentário. Realmente. E o Rodrigo Andrade, né? Dos que entraram. O Rodrigo Andrade, eu gostei. Eu gostei, sabe de quem que eu gostei? Eu gostei do menino também, do Caio Henrique. O Caio Henrique, que é da base, né, Olha, se você quer armar um time e precisa de um cara para jogar por dentro ali, coloca esse menino então, no lugar do Índio, no lugar do Tony, né? Já que você quer esse cara jogando ali à frente. Porque eu achei movimenta, busca espaço vazio, tem mobilidade, tem velocidade. Então coloca o menino para jogar, eu gostei dele também e gostei do Rodrigo Andrade, acho muito bom jogador, acho que tem que evoluir e na próxima partida, claro que depende muito do aspecto físico, mas eu o colocaria no time titular. Já você vem com a sua atuação do técnico, CH dos que entraram, Éder Ciola, Marcelo, Renanzinho, Caio Henrique e Rodrigo Andrade. Bom, o Rodrigo Andrade eu gostei, votei nele, né? Fui eu que puxei a fila, o Renanzinho acho que tinha que tentar no intervalo. O Caio Henrique, o Renanzinho, o Rodrigo Andrade e o Marcelo Quebra-Linhas, eles jogam nesse time do jeito que esse time jogou. Para pôr o Índio é melhor colocar o Marcelo Quebra-Linhas. E eu vou dizer uma coisa para você, Edu. O Andrigo tá para estrear, né? Sim. Com esse meio campo letárgico, se você colocar mais um lento, não pega na bola. Não pega na bola. Com o Rafael Costa, que tem como centroavante pouca mobilidade, e com esse tripé aí de volantes, o treinador tem que mudar urgente o jeito de time jogar e as peças. É melhor trazer o Pablo aqui quietinho de lateral direito, espeta 2 de velocidade de verdade. De verdade. Sávio no lado do campo não tem velocidade nenhuma, e o Pablo também não. Então não tem o Mateuzinho aí, ou o Matheus Souza. É Renanzinho espetado de um lado e bota esse Rodrigo Andrade do outro, para dar uma correria. E tem que mexer nesse meio campo. Tem que ter um segundo volante. Eu não vi nem o Tony no jogo de hoje, mas é menos pior. É menos pior Bruno Silva, Tony e Andrigo do que Bruno, Índio e Tony do jeito que foi hoje. O segredo está aí. E eu falei a semana inteira passada e mais hoje inteira. A maior preocupação que eu tenho é esse monte de volante que o Guarani contratou e não tem meia. O Guarani de antigamente, ou do Campeonato Brasileiro, tinha 2 caras que davam o ritmo desse time. Crispim, Murilo Rangel e tinha o terceiro que era o Vagninho. E quando não tinha Vagninho, tinha Matheus Souza de um lado e Renanzinho do outro. E os laterais jogando bem. Hoje os laterais do Guarani jogaram mal, o meio-campo foi paquidérmico, lento, os caras mal posicionados, e o Gleger tem razão. O Bruno Sávio, quando ele joga de centroavante, ele é mais móvel e mais rápido do que o Rafael Costa, dando mais opção para os caras de meio. Do jeito que está, o Rafa Costa vai para o banco de novo, se o treinador enxergar o jogo e o que tem que fazer. O restante, o seu Ciola, até para preservar o ser humano, né, Edu? O jogo de hoje mostrou que ele não tem a mínima condição de jogar uma Série A de Campeonato Paulista. Eu lamento muito. Muito bem, Jorginho, vamos falar do Alan Al. Não vou aprender o nome do rapaz. Alan Al. Não, Alan Al. É isso aí, né? Bom, por aquilo que ele escalou, nós pelas temos mudanças... que ir por partes. É por partes. Primeiro Alan. é Alan. Al. Você tem que colocar a língua no céu da boca para pronunciar o L. Sim. É meio germânico. É meio árabe. Vamos lá, Edu. Mais uma vez. Boa. Sim. Olha, Edu, eu acho que, assim, se nós analisarmos, né, se você olhar aí o banco de reservas
poucas opções, né? Eu concordo, acho que foi o CH disse aí no comentário dele, né? Que olha, você tem esse menino Bruno, o Vitor Ramon, pô, esse menino joga muito mais que o Romércio, na minha opinião, tá? Na minha opinião. É claro que a gente não acompanha o dia a dia, os treinamentos, mas nós já vimos jogar, pô. Quantas vezes nós vimos aqui falando do Romércio, né? Que ele não consegue manter, ele tem dificuldade na transição, ele tem dificuldade na cobertura, ele tem dificuldade em bolas diagonais. Então, sabe, Edu, e você tem no banco ali um menino que pode resolver o seu problema, pô. Né? E o treinador é que tem que escalar. Isso é óbvio, né? Bom, no restante, eu acho que ele escalou aí o que tinha mesmo, o que tinha pra hoje. Mas eu acho que assim, ó, quando você vai ou até mesmo quando você tem um problema, que nem o Guarani teve um problemaço, né? Com 6 ou 7 minutos, tava 2-0. Ele tem que arrumar uma solução aí pra, pelo menos, pô, você tá jogando dentro de casa, né? Tá perdendo 2-0. Você tem que tentar, de uma forma ou outra, buscar o primeiro gol, depois tentar buscar o gol de empate. E nós não vimos isso no Guarani. Não vimos. O Guarani sempre ali pra trás. Pô, eu acho que teve 3 ou 4 bolas. Teve uma que o Tony foi bater uma falta que, se tivesse organizado, ó, vai lá pra área lá que nós vamos... Poderia ser perigo de gol. Sabe o que o Tony fez, Edu? Jogou a bola lá no Gabriel Mesquita, cara. Depois, no segundo tempo, a mesma coisa. Eu acho que foi com o Pablo. Tava lá no ataque, jogou a bola lá no Gabriel Mesquita. Poxa vida, quando você ganha o espaço no campo do adversário, é ali que você tem que ficar com a bola. É ali que você tem que rodar, girar de um lado para o outro, achar uma alternativa, achar um espaço vazio, os homens de frente se movimentando para que tenha o desencaixe de marcação. Não. O Guarani, a hora que começa a evoluir uma jogada, a bola manda a bola lá no goleiro. Mas olha, o time adversário não precisa nem estar muito fechado, hein? Porque, claro, eu concordo que às vezes o time adversário está fechado, né? Você não consegue penetrar, você não consegue. Mas, poxa vida, sabe? E isso daí, às vezes, é no treinamento. Cara, o treinador apertou aqui e joga lá no Gabriel lá. Pra ter aí a saída do time adversário e automaticamente o jogo ficar mais espaçado, ganhar um pouco mais de amplitude. Mas, poxa vida, você tá perdendo 2-0, pô. Tá perdendo 2-0 e fica aquele toque-toque com o zagueiro. O treinador tem que falar: faz uma saída de 3 aí. O Bruno Silva entra no meio dos zagueiros, espicha os laterais, afundam lá na frente, faz essa bola entrar rápida para não dar tempo da recomposição do time adversário. Faz o giro de um lado pro outro para ter o desencaixe de marcação e você achar um atacante. Isso é o treinador. Isso aí é o treinador. Ele tem que organizar isso aí no vestiário. Ele tem que criar uma alternativa que, na hora que o momento estiver ruim, numa palavra que ele fala, num sinal que ele dá, os caras já sabem que tem que mudar. Isso é o dia a dia, é o treinamento. E nós não vimos isso hoje. Então eu vou dar o conceito pro Alan Al hoje ruim. Ele é bom treinador. Eu me lembro dos times. Vi aquele time do Paraná Clube, inclusive chegou até a liderar lá no início, lá depois foi rebaixado, mas ele chegou até a liderar a competição, a Série B, nas mãos do Alan Al. Depois ele foi lá pro Cuiabá e conseguiu o acesso. Então ele é bom treinador. Não sei se é claro que ainda tá conhecendo, né? Mas, pô, teve a pré-temporada, deu pra tentar pelo menos fazer alguma coisa. Hoje, infelizmente, eu não vi absolutamente nada no aspecto tático e técnico. E repito, na hora que tá ruim, faz uma mudança tática, meu. Faz uma mudança tática para ver se você confunde o time adversário. Não, ele manteve a mesma estrutura, a mesma plataforma, e aí o Ituano fez o que tinha que fazer, né? Fechou as 2 linhas, acabou. O Guarani não criou absolutamente nada. Então hoje, Edu, repetindo, conceito do Alan Al ruim, mas a expectativa é de que ele possa dar um jeito aí nesse time do Guarani. Josinho, um abraço até quinta. Valeu, Edu, um grande abraço para você, uma boa noite. Noite. E até quinta, se Deus quiser. Quinta vai ser dobrado, hein, cara? Primeiro tem o Guarani, depois a Ponte, vai ser coisa longa. Vai ser coisa longa. Estaremos aí, Edu. Um abraço. Se Deus quiser, para você também, hein? Bom, 3-0 venceu o Ituano. Oi, CH. Vamos lá para o técnico Alan Al. Você conhece o treinador quando ele tem a obrigação de resolver os problemas que a partida traz.
Ele arrastou esse negócio de jogar com 3 volantes até depois dos 20 minutos do segundo tempo. E o time dele estava tomando em casa 3-0. Quando ele tomou 2, ele já tinha que ter tirado um volante. Já tinha que ter mexido no time mesmo com a falta de opções do banco de reservas. Eu nem estava considerando, quando eu estava aqui estudando o banco, esse menino Rodrigo Andrade. Nem estava considerando. Nem estava pensando nele. Estava pensando no Rezanzinho, estava pensando no Pedro Acorce e no Marcelo Quebra-Linhas. É nisso que eu estava pensando, estudando o banco do Guarani. Então a partida, ela responde. A partida, ela obriga você a tomar as providências durante o transcorrer. Você não precisa esperar os 20 minutos do segundo tempo para mexer. Você tem que tentar alguma coisa. O treinador não pode ter medo. E eu não estou falando de irresponsabilidade. Eu não estou falando para tirar zagueiro, para colocar centroavante, como o senhor Fernando Diniz fazia no São Paulo. Não é isso que eu estou fazendo. É você perdendo de 2-0 em casa e jogando mal, sem saída de bola, sem influência, mexe um pouco no meio campo. Não precisa mexer muito, mexa uma peça. O ideal era mexer 2, conforme eu pedi. Tirar o menino para preservar, não é para queimar, é o contrário. O menino ficou praticamente o jogo inteiro, só fez besteira. Lamento muito, é garoto, tem que ter outras oportunidades, mas hoje foi muito mal o Ludic. Então eu não gostei do trabalho dele, não. E outra coisa, ele tem que ter a percepção da história de um zagueiro dar certo com o outro. E também tem que começar a colocar no termômetro dele a história do leão de treino. Saber pesar direitinho na balança quem arrebenta do treino e quem vira um cordeirinho no campo, na hora da vera. Uma partida só, não dá para tirar conclusão. Eu continuo com o conceito que ele é bom treinador, mas eu tenho minhas dúvidas a respeito da teoria em demasia. Muita conversa, muita poesia. Quando a situação é complicada, o caminho da simplicidade é o caminho correto. E hoje ele teria que ter adotado a simplicidade e demorou para enxergar a simplicidade. E por isso perdeu o jogo. Perdeu o jogo porque o time dele foi emocionalmente um desastre, individualmente e emocionalmente foi um desastre. O time dele não teve fluência no meio campo e o mundo sabia disso. Só ele que não. E olha que ele ia jogar com Marcelo Quebra-Linhas no lugar do Bruno Silva, que ia ser a mesma, não dá para saber, mas provavelmente ia ser o mesmo problema. 3 volantes, não dá, não tem time que consiga jogar desse jeito. E para piorar a vida dele, os 2 laterais dele jogaram mal. Então, ele não tem culpa sozinho, mas ele teve oportunidade ao longo dos 90 minutos de tornar esse desastre ou de minimizar o desastre, porque os 3-0 farão falta para o Guarani no saldo de gols. Campeonato curto, aonde você não pode tomar um revés dele, principalmente desse tamanho, principalmente dentro de casa. O trabalho dele hoje foi ruim, espero que ele melhore, só que ele vai ter que melhorar, Edu, no tete-a-tete, no pijama training, porque o jogo é quinta-feira, hoje é segunda, amanhã descansa, quarta-feira vai para Ribeirão. Vai corrigir como? Com meio período de treinamento. Então aí entra a dosagem certa da parte teórica. Será que ele vai ter? Eu desejo toda a sorte do mundo, mas eu estou preocupado. É uma partida, foi apenas um jogo, mas os equívocos que ele cometeu em uma partida, sinceramente, Edu, me deixaram preocupados. CH, para você então, um grande abraço, bom retorno a Jundiaí, bom descanso e até quinta, se Deus quiser. Obrigado, Edu, aqui com a assistência técnica de Gilberto Suff, aí Joelcio Cardoso, quem mais está aí? Serginho Ricardo? Tá, o Gil Kleber. Gil Kleber, mas não está de férias? Não, já está aqui ao vivo. Ah, tá, Sabe apareceu, né? Sim, sim. Apareceu. Quem estava de férias era Joelcio. Alexandre Almeida também está aí? Alexandre Almeida, período matinal. Ah, então tá bom. Tá, mas e Sérgio Ricardo em off. Home office. Home office, isso. Um grande abraço a todos. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Gente, a nossa equipe elegeu o Rodrigo Andrade como o craque do jogo. Esse rapaz entrou para o segundo tempo, ele veio do CSA, ele é volante.
mas tentou fazer umas coisas diferentes e chamou atenção. E foi eleito aí o craque do jogo por exclusão, né? Que a coisa hoje não foi boa, 3-0 Ituano. E o craque do jogo aqui, agora eu posso falar da Churrascaria Sulina. Então, o Rodrigo Andrade, ele vai almoçar ou jantar na Churrascaria Sulina. Olha, desde 1967, o melhor churrasco. Você já conhece o novo ambiente? Vá conhecer, tenho certeza que você irá se apaixonar. A Sulina está mais linda do que nunca. Conforto e qualidade, tudo para oferecer a você e sua família uma experiência gastronômica incrível. Variedade de carnes nobres e macias, suculentas e deliciosas. Anote o endereço. Avenida Doutor Antônio Carlos Couto de Barros, 633 em Souzas. Essa é a rua principal de Souzas. A Sulina espera você para saborear um delicioso almoço ou jantar. Tibone no seu ponto favorito. Lombo Sulina. Delicioso carré de cordeiro especial, perfeito para um jantar elegante e sofisticado. Escalope Diana com risoto de parmesão. Não existe picanha tão saborosa quanto a picanha da Sulina. E se você ainda não experimentou, corra para a Sulina para saborear. E que tal o delicioso fettuccine ao carbonara? Ou então o saboroso frango ao molho curry com lascas de maçã, acompanhado de arroz branco e fritas. Se preferir também tem o polvo à provençal e deliciosos burgers. Conheça também os pratos do menu executivo, são de dar água na boca. Bebidas variadas e carta especial de vinhos e também uma variedade incrível de drinks para agradar a todos os gostos. Apetitosas sobremesas como petit gâteau, viu, Joelson? É sempre uma boa pedida. E os deliciosos churros com doce de leite. E também tem delivery ou retire no local. Peça pelo WhatsApp 19 32 58 19 70. 32 58 19 70. Olha só a Sulina para você fazer encomenda. Olha só, assados e grelhados, frango assado, cupim com molho a escolher, joelho de porco, costela janela, tem os defumados, Joel, só que tem o brisket, fatiado brisket, viu? Eu conversei com a Angelina, seu Edu, fala-se brisket, frango sentado na cerveja, costelinha barbecue, uau, costelinha, linguiça artesanal Sulina e as guarnições, os acessórios, viu, Joelson? Olha, farofa crocante, farofa com alho e bacon, batatas assadas, arroz branco, arroz da casa, maionese, salpicão, caponata de berinjela e massas e risotos. Churrascaria Sulina, Rua Doutor Antônio Carlos Couto de Barros, 633 em Souzas. Um abraço para o Emílio, o Matheus e o Rafael. 3258-1970 é o WhatsApp, 3258-1970. O craque do jogo, Rodrigo Andrade, almoça ou janta na Churrascaria Sulina, 22h29. Daqui a pouquinho, hein? Antônio Lupi e as informações da Ponte. O que estaria fazendo nesse momento o solteiro Antônio Lupi? Já vamos descobrir. Eu volto. Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica em nome de Brasitone. Vamos lá, olha, o Guarani no Brinco começou com Gabriel Mesquita, Matheus Ludig na lateral direita, o Romércio, o Ayrton fez a sua estreia, Ayrton veio do Avaí e Bidu. Bruno Silva, Índio, que estava na ponte chamava-se Bruno Reis. Desceu, aliás, o apelido é Índio, mas na ponte Índio é complicado, mas desceu agora é Índio. Ele começou jogando, e Tony também estreou, veio da Ferroviária, 34 anos. O ataque com Pablo, Rafael Costa e Bruno Sábio, que já estavam. Vamos lá, o técnico Alan Al, deve ser isso. As alterações, no intervalo sai o Bruno Sábio, entrou Rodrigo Andrade, veio do CSA e estreou também. Há 20 minutos sai o Índio.
Entrou Renanzinho. E a 35, 3 alterações. Éder Ciola no lugar do Matheus Ludic. Éder Ciola estreia, veio do Oeste. Depois entrou também, no mesmo momento, o Marcelo Quebra-Linhas. Entrou no lugar do Bruno Silva, volante por volante. E saiu o Tony, entrou Caio Henrique, é da base. Essas as alterações. O Ituano com Edson, Jefferson, que pertence à Ponte. Léo Santos, Suellington e o Breno Lopes. Tarik, depois Bruno Lima. Branquinho, depois Fernandinho. Felipe Souto e Gabriel Tagliari. Depois André Castro. Bruno Lopes, depois Vitor Rangel e Iago Dias, depois Cadu. Esse Vitor Rangel, 2018 na Ponte, último jogo lá em Floripa com o Avaí, último lance, bem lembrado pelo Batista. Ele teve a oportunidade de fazer o gol, se fizesse a Ponte subiria, ficou no 0-0, subiu o Avaí. Vitor Rangel, tá aqui no Ituano, né? O técnico é o Vinícius Bergantin. Quem apitou foi Adriano de Assis Miranda. 2 cartões amarelos para Jefferson do Ituano e o Bidu do Guarani. Vamos aos gols. Em 5 minutos de jogo, Léo Santos, 1-0 Ituano, falha do Gabriel Mesquita, saiu errado. A 8 minutos, Gabriel Tagliari faz o segundo gol. Com 8 minutos, já estava 2-0. E o terceiro gol foi com 17 segundos do segundo tempo. Um erro incrível do Bidu. Guarani saiu jogando, bola recuada para Bidu. Bidu, sei lá, foi recuar para a zaga, deu nos pés de Bruno Lopes, que dominou. Ainda tinha 2 zagueiros com ele, mas o Bruno Lopes deu um chute sensacional de fora da área, encobrindo o Gabriel Mesquita, né? Fazendo, portanto, Guarani 0, Ituano 3, a ficha técnica em nome de Brasitone. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Supermercado Taquaral, um ano novo com muito mais variedade de produtos, qualidade e preços baixos. O melhor para a sua economia. Sorvete Que Bom, cremosíssimo, 1,5 litro, R$17,90. Café Pacaembu, 500 gramas, R$7,99. Sabão em pó, Omo, lavagem perfeita, 800 gramas, R$8,49. Ofertas válidas até o dia 7 de março. Faça sua compra online, receba em casa e pague na hora, somente com cartão. Acesse o site supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Tinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Tinta na Saci. Do Pinheiro. Olha, são 22h35, informações da Ponte desta segunda-feira. Eu não sei o que estava fazendo, eu sei que se ele está fazendo alguma coisa, ele parou para conversar com a gente, né? E vai conversar, vai. O que ele estava fazendo,
Boa noite, Antônio Lupe. Como vai, meu amigo? Edu, tudo bem? Tudo bem com você? Comigo tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo band, Edu. E por aí? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora com a sua presença também. Sim. E a Ponte tem algumas pendências. O goleiro foi o quarto goleiro que atuou contra o Novo Horizontino. Vamos ver como é que tá essa situação aí. Alex Brasil saiu, não é mais o executivo de futebol. Amanhã a Ponte tem sorteio, né? Tem Copa do Brasil. Quem que a Ponte pega? Descarregue, Lupe! Bom, antes, Edu, de descarregar as informações da Ponte, eu estava tranquilo aqui na minha residência, acompanhando o jogo Internacional e Juventude. E você sabe quem fez o gol do Inter, Edu? Eu esqueci de perguntar pra você no dia do Novo Horizontino, o Patinho, rapaz, voltou Patinho então, né? Gomes. Patinho Gomes fez o gol do Inter, tá vendo? Quanta injustiça. Sim, vitória do Inter por 1-0, o gol do Pato que agora já é nítido, né? Já tá jogando pelo Internacional, nessa equipe alternativa que o Inter colocou em campo para disputar o Campeonato Gaúcho. O Guilherme Pato foi o autor do gol da vitória do Internacional por 1-0 em cima do Juventude. Então, rapaz, mas porque o Abel Braga tava lá, que o Abel Braga gosta da Ponte, que não sei o que tem, a dar um jeito, mas por que não ficou, Lupe? O Abel Braga ou o Pato? O Pato. Ah, não, o Pato não ficou justamente por isso, Edu, porque existia essa pendência, né, de que forma o Inter iria colocar o seu time para começar o Campeonato Gaúcho. Até semana passada disputava o título brasileiro contra o Flamengo. Então eles optaram por colocar alguns atletas que se destacaram, que são da base do Internacional, deram uma oportunidade para o Pato e por isso eles pediram o retorno do atleta, mas na verdade o Pato tinha contrato com a Ponte até o final da Série B, então automaticamente ele já voltaria para o Internacional e, se não me engano, pelo que eu estava acompanhando dos companheiros lá do Rio Grande do Sul, o Pato é o único atleta que estava emprestado dos jogadores que pertencem ao Internacional que estão sendo aproveitados nesse início de campeonato gaúcho pelo time alternativo da equipe do Internacional, que agora tem técnico novo. É verdade, o Inter agora é um espanhol que está assumindo lá o Internacional. Deixa eu pegar o nome dele aqui, se quer ver, eu tenho aqui. O Miguel Ángel Ramírez. Aliás, ele chegou hoje a Porto Alegre, parece que amanhã já se apresenta. Deu uma olhada no jogo aí. E o Ramírez já viu. El Pato. Quero contar com. Né? Como é que se fala em espanhol? Quero contar com você. Prazer, eu sou Pato. Ele fez o gol e foi para arquibancada. Eu sou Pato. Pato Gomes. Pato Gomes. Bom, e a Macaca, como é que tá a situação? Vamos lá falar da Ponte Preta. Depois do empate, melhor dizendo, contra o Novo Horizontino, hoje de manhã aconteceu a reapresentação do elenco. O técnico Fábio Moreno não participou da atividade, ele fez uma reunião, participou de uma reunião com a diretoria da Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. O jogo treino contra o Primavera de Indaiatuba foi lá no CT do Jardim Olina. O Sandro Forner foi quem orientou a equipe, uma equipe reserva, de atletas que não foram utilizados lá em Novo Horizonte ou que entraram no decorrer do segundo tempo. O resultado desse jogo treino ficou em 1-1. O Luizão fez o gol da Ponte, que estava machucado, já está voltando aos treinamentos. Ele começou como titular e fez o gol da Ponte Preta, o empate em 1-1. Hoje também novidades em relação aos reforços, porque o Renan Mota, que era o único atleta que não estava regularizado, já teve a documentação regularizada no BID, ou seja, ele está à disposição de Fábio Moreno para o duelo contra o Santo André, quinta-feira, às 7 horas da noite. Jogo, por enquanto, marcado para o estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouco eu explico o porquê, o por enquanto. Então, a Ponte ela está se preparando para esse jogo. Em relação a esses 3 jogadores que você acabou citando antes do boletim, o Igor Vinhas, o Gui, o segundo goleiro, o terceiro contando com o Ivan, e o Barreto. Eles realizaram hoje um novo teste de Covid-19 para saber se eles estão ou não com o vírus. E aí esse exame deve sair amanhã ou no mais tardar na quarta-feira. Se esses atletas testarem positivo, eles já estão cumprindo um certo isolamento, aí eles têm que cumprirem aí um período de 10 dias longe dos treinamentos e, consequentemente, ficariam fora tanto da partida contra o Santo André e também do duelo contra o Corinthians, no próximo domingo às 11 horas da manhã, lá na Neoquímica Arena.
Então é esse, por enquanto, o cenário da Ponte Preta, que também segue em busca de um executivo de futebol. Como você disse, o Alex Brasil, antes do jogo contra o Novo Horizontino, saiu do clube, acertou o seu desligamento da Ponte Preta. Ninguém informou o motivo, o Alex Brasil não quis falar, a Ponte só relatou ali uma nota que, em comum acordo, o profissional estava deixando o Moisés Lucarelli, mas apurando o que aconteceu nos bastidores, a informação que eu tenho é que houve um desgaste entre o profissional, Alex Brasil, e membros da diretoria da Ponte Preta, conflito de ideias, e acharam melhor, então, a rescisão de contrato com o Alex Brasil. A Ponte agora faz uma verdadeira seleção, já recebeu diversos contatos, currículos de profissionais que podem ocupar essa vaga. Vai fazer uma espécie de entrevista com alguns profissionais que se enquadram no que a diretoria entende para comandar o futebol da Ponte Preta, e o anúncio, Edu, deve ser feito na semana que vem. O Barreto, ele também não está com problema de gripe? Também, Barreto, né? Gui e o Igor Vinhas. Igor Vinhas, Barreto e Guilherme. Dos dois goleiros, Igor Vinhas e Guilherme, mas o Barreto, volante, fizeram exame por enquanto, né? Ficam aí na pendência, aguardando o resultado, Edu. Edu, eu só falei, eu esqueci de falar, o por enquanto do Moisés Lucarelli, porque hoje eu recebi uma foto do gramado do Majestoso, assim, a situação preocupa. Porque uma parte do gramado foi reformada, né, com a paralisação dos jogos, tanto é que a Ponte foi para Itu realizar aí parte da pré-temporada e o restante treinou no CT. E assim, eu fiquei um pouco preocupado. Claro, eu não entendo de grama, eu não sou técnico para saber se vai ou não dar tempo, mas eu fiquei com certo temor, não só eu, mas alguns torcedores que viram a imagem através das redes sociais. A gente torce para que não tenha nenhum tipo de problema para o jogo contra o Santo André na quinta, às 7 horas da noite. Bom, o Bruno Rodrigues, né, artilheiro da Ponte, o garçom e tal, fez a estreia pelo São Paulo ontem, rapaz. Ele entrou, estava 1-0 pro Botafogo. 2 minutos depois que ele entrou, o São Paulo empatou. E o treineiro lá que fez a estreia, o argentino lá, o Crespo, né, colocou ele na ponta, rapaz. Colocou ele bem na ponta. Por quê, rapaz? Bruno Rodrigues já estreando no São Paulo, né? Uma pena não deu para a Ponte continuar com ele. E dos que a Ponte Preta contratou, ô Lupe, acho que só o Thales, ele jogou contra o Novo Horizontino? Não jogou, né? Não jogou. Tava no banco, mas não entrou no jogo. Não entrou. Eu acho que é só ele, o Renan Mota... Já está regularizado e pode jogar contra o Santo André. Veio do Japão, então Japão. A partir de hoje, né? Internacional, isso. Renan Mota, a partir de hoje, pode ser regularizado, também não estreou. No demais, o Vini Locatelli jogou com o Novo Horizontino... Deixa eu ver o que mais aqui, quem que a Ponte contratou. Entrou no segundo tempo. Deixa eu ver aqui, o Ednei, zagueiro. Titular. Titular. Deixa eu ver o que mais aqui, de volante, a Ponte não contratou volante, né, cara? Tem o Hugo Maduro, Dalman, Barreto e o Leonaldi, da base. O Locatelli eu coloco ele como volante, né? Jogou o Locatelli é volante mesmo, Bem lembrado, bem lembrado. Deixa eu ver o que mais. Bruno Michel, atacante, fez a estreia, entrou durante o jogo. Paulo Sérgio entrou como titular. A Ponte contratou pouco até agora, viu? João 6. Foram 6, né? 6, e amanhã pode ter uma definição do Marco Júnior, né? Segundo o empresário do atleta, amanhã pretende ter novidades nesse caso e, pelo que apurei, pode dar certo aí o empréstimo do São Paulo para a Ponte Preta do volante Marco Júnior. Volante Marco Júnior. O Matheus Alexandre, que fim deu? Lateral direito, que veio do Marília, né? O Corinthians comprou, que fim deu? Ele pertence ao Corinthians e está na Inter de Limeira. Inter também na Inter de Limeira? Também. Pelo amor, você tá de brincadeira, Lupe. A Inter de Limeira, ela tem o Jefferson Paulinhos, goleiro do Guarani, Rafael Pinto tava no Guarani, Roger, e ontem perdeu um pênalti, vou te contar o pênalti que o Roger cobrou, vou falar pra você, viu? David Volante tava no Guarani, o Saraiva Ponte tá na Inter de Limeira, tudo na Inter de Limeira. Renan Fonseca, zagueiro Esponte, oi? O Léo, né, também zagueiro que foi titular ontem. O Léo da base da Ponte, jogou pouquinho, né, na Ponte... Da base da Ponte, tá na Inter de Limeira também. Igor Henrique. Aliás, foi o Igor Henrique que fez o pênalti. E ocasionou o gol da Ferroviária. E foi o Igor Henrique que sofreu o pênalti. Que o Roger chutou pra fora. E quem fez o pênalti da Ferroviária foi o Zanocelo. O Zanocelo? Sim, foi ele que fez o pênalti a favor da Inter que o Roger desperdiçou. Ele empurrou o Igor Henrique dentro da área. Meu Deus do céu. Então, foi ele que empurrou, o Zanocelo? Foi ele. E você vê que bolão, na hora que a Ferroviária foi cobrar o pênalti com Bruno Mezenga, né? O Cajá tava em campo, rapaz.
cara já estava em campo, mas não foi ele que cobrou no pênalti, não. Eu gostei do time da Ferroviária, viu? Eu vou marcar então mais um aqui. Quem que tá lá na Matheus Alexandre, né? Tá na... Matheus Alexandre, tá lá. Deixa eu ver, Matheus Alexandre é outro que está na Inter de Limeira. Não é possível. Só de Campinas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem o Rondinelli também. Tem o Ferrugem também. Ah, não, tem... Hein? O Ferrugem, que jogou na Ponte, também tá lá. Ferrugem, isso sem falar do Carpini e do Felipe Moreira. Isso. O técnico Carpines, Guarani, jogou na Ponte, jogou no Guarani como jogador, como treineiro do Carpini, não sabe, e o Felipe Moreira. E tem outro. Filho do Marco Aurélio Moreira, que trabalhou na Ponte, na base, no profissional, tá na Inter de Limeira, é auxiliar do Carpini. Qual que é outro? O Caio Gili, preparador físico, que também trabalhou na Ponte. Ele trabalhou em 2017, então, trabalhou um bom tempo na Ponte, o último trabalho dele foi em 2018. Preparador físico. Bom, gente, então, só de Campinas, que passou por aqui, tá na Inter de Limeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Com esse preparador físico. É brincadeira, rapaz. E dizem que o Roger, ele fez um contrato de produtividade. Quer dizer, eu não sei se ele ganha por jogo ou por gol. É igual do Vanderlei, deve ser, né? Metas alcançadas. O Roger tem 36 anos, mas ele... Aliás, ele marcou um gol ontem, foi anulado. Segundo a lenda, estava impedido. E desperdiçou esse pênalti. Bom, é isso aí. E o Vanderlei, hein, para falar em produtividade, hein, Edu, por enquanto, nem no jogo treino hoje não apareceu, não entrou. A informação que a Ponte disse, né, afirmou sobre o Vanderlei que ele está em transição física. A gente aguarda ainda, então, sobre essa questão. O Edu, rapidinho, Copa do Brasil, posso falar? Deve, amanhã então, Amanhã, às 3 horas da tarde, lá na sede da CBF, o sorteio, a Copa do Brasil de 2020 nem terminou, mas a Copa do Brasil 2021 já está fervendo, porque amanhã tem o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. A Ponte Preta está no pote B e ela vai enfrentar um dos adversários do pote F, que são as seguintes equipes. Atenção, Edu. União Rondonópolis do Mato Grosso. Rapaz, é longe. Agora a gente já teve lá pela Copa do Brasil. União de Rondonópolis, Mirassol, de Eduardo Batista. Olha, quem diria pegar o Mirassol é pertinho. Sim, campeão da Série D. Sim. O Palmas do Tocantins, que infelizmente aí apareceu no cenário nacional por conta daquele acidente aéreo, né, com alguns atletas. Foi com o Palmas, Palmas. O Sergipe. Você sabe que o primeiro jogo da Ponte na Copa do Brasil foi com esse time aí? Sergipe? Sergipe foi, você quer ver só? Deixa eu pegar no papel aqui, eu tenho marcado aqui, você quer ver só? Foi em 99, 1999. Foi lá na Arena Batistão? Eu acho que... Qual o nome do time? Sergipe. Sergipe? Espera um pouquinho só. Tá aqui, Sergipe. É isso mesmo, a Ponte perdeu de 2-0 lá. Foi o primeiro jogo da Ponte pela Copa do Brasil, 1999. Eu tenho aqui o Correio Popular, eu tenho esse jornal aqui, mas tem o jogo da volta. Foi em fevereiro de 99. Olha que coisa, rapaz. Isso foi o quê? Foi há 22 anos atrás. Olha só. E aí, deixa eu ver, a Ponte perdeu de 2-0 lá. E no jogo da volta, a Ponte ganhou de 5-2. Eu tenho o jornal aqui do 5-2. O Dionísio fez o gol da Ponte, Fábio Luciano. Tem um tal de Milton que marcou aqui, marcou 2 gols, e André Silva. A Ponte de Marco Aurélio Moreira, 1999, 5-2, reverteu e passou, e aí pegou o Flamengo, aí ficou. A Ponte com Alexandre Fávaro, Daniel, Fábio Luciano, Ronaldão e André Silva, Roberto Mineiro, Dionísio, Milton, depois Julinho, Luiz Fabiano, olha aqui, depois Alessandro e Regis. É isso aí, por coincidência. O Cianorte do Paraná. Cianorte do Paraná? Cianorte tem a ligação da Ponte e a Ponte contratou o André Luiz do Cianorte em 2018 e todo mundo pede aí a volta do André Luiz, mas dificilmente isso deve acontecer. Ele tá no Corinthians, né? Ele não vai ficar no Corinthians não, Edu. Pelo que as informações hoje, o Corinthians não vai utilizar o atleta, ele tem propostas de clubes da Série A, segundo seus representantes, e de um time da Coreia do Sul. O
O Gama também pode ser um adversário da Ponte, o Gama do Distrito Federal. O Muricy, de Alagoas. É o técnico, é o Celcinho Teixeira, rapaz. Do Muricy? Celcinho Teixeira é técnico do Muricy. O Celcinho Teixeira foi até da Ponte de 98. O que mais que você tem aí? Guarani de Sobral, lá do Ceará. Águia Negra, do Mato Grosso do Sul. Ou o Goianésia, de Goiás, que foi vice-campeão goiano, agora perdeu para o Atlético Goianiense a decisão do Campeonato Goiano 2020. Perdeu sábado, é verdade. Perdeu e foi despedido do Marcelo Cabo, né? Saiu do Atlético de Goiás e foi pro Vasco. Exatamente. Agora, esse pote aí tá bem exótico, viu, Lupe? Eu vou falar pra vocês, é pote F, né? Pote F. A Ponte tá no pote B. Sim. Tem Bragantino, Vitória, Ponte Preta, Curitiba, Avaí, Juventude, Cuiabá, Paraná, CSA e CRB. Então, os times do pote B enfrentam os times do pote F, que é essa relação que eu acabei informando aqui. Então tá bom, Lupe, deixa eu ver aqui mais, fazer uma pergunta. A Ponte ela disputa a Copa do Brasil desde 2009, de forma ininterrupta, né? Vamos aguardar então esse adversário da Ponte, porque eu acho que a semana que vem, já outra semana já tem esse jogo, hein, ô Lupe? Eu confesso que eu não vi ainda agora em março já. Mas eu acredito que em março também, porque... tem folga, você pega a tabela do Paulistão, tem folga no meio. As duas próximas semanas não tem no Paulistão no meio de semana, então é reservado para a Copa do Brasil. Verdade, você está correto, Edu, é isso mesmo, porque a Ponte joga agora quinta, domingo e depois só no outro sábado pelo Paulistão. Olha, Lu, para você um grande abraço. Joelso Cardoso aqui, nesse momento, raspa a palma da sua mão na ponta do meu nariz. Ele já me mandou um WhatsApp aqui, não vai dar tempo da entrevista. Quanto tempo eu tenho mais, João? Até 11 horas? Mas já passou tudo isso, Kiko. Ô, Lupe, um abraço pra você, Lupe! Um abraço pra você também, Edu. Até amanhã na programação da Rádio Bandeirantes e a gente se encontra na quinta, Ponte Santo André. Se Deus quiser. Ei, menino de ouro, Lupe. Agora 22h52. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Supermercado Taquaral, um ano novo com muito mais variedade de produtos, qualidade e preços baixos. O melhor para a sua economia. Picanha Friboi, peça a vácuo, 56,98 kg. Cerveja Império, 350 ml, 2,49. Café Três Corações, 500 gramas, 8,99. Ofertas válidas até o dia 3 de fevereiro. Faça sua compra online, receba em casa e pague na hora somente com cartão. Acesse o site supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. Neste mês de março, o sócio adimplente tem direito a uma linda necessaire personalizada do Sócio Campeão. Retire a sua. No Sócio Campeão, você ganha prêmios e tem descontos dos parceiros. Consulte no site oficial Sócio Campeão. Acompanhe também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Saiba mais. Mande um WhatsApp para 19974178000. Seja Sócio Campeão. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci.
presença e relevância. Onde você estava quando o Joesley Batista foi preso? E a notícia do Joesley Batista, que eu ouvi primeiro na Rádio Bandeirantes. Ouvindo rádio. O que você fazia quando soube do furacão Irma? Ouvi na Rádio Bandeirantes passagem do furacão Irma. Ouvindo rádio. Em qualquer lugar em que você se encontra, ou se estiver em trânsito, você está, você vai, você chega, ouvindo rádio. Meu nome é Carlos Pereira. Henrique Gomes, e a notícia sobre as balas perdidas no Rio de Janeiro. Pô, minha família inteira é de lá. As matérias, denúncia do Agostinho Teixeira. A médica que entrava no hospital, batia o ponto e ia para o Hospital Santa Joana, e essa notícia na Bandeirantes. Focado exclusivamente na transmissão ou realizando várias atividades. Eu sou a rádio todos os dias. Sou ouvinte diário. Eu sou a Rádio Bandeirantes todas as manhãs. Ouvindo rádio. Um radar sempre ligado. Como se fosse possível, olhos que nunca se fecham. É o rádio alerta e você atento. Bandeirantes. É pura rádio. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. É do Pinheiro. Meus amigos, final do nosso jogo aberto, nosso longo jogo aberto de hoje. Guarani 0, Ituano 3, né? A narração do amigo Batista, CH, Gleger comentando, Marcos Luiz nas reportagens, participação de Antônio Lupe falando da Ponte. Muito obrigado a Joelso Cardoso, equipe técnica, nosso Leandro Renato, Gil Kleber, Sérgio, Ricardo, Gilberto Sufi. Meus amigos, o Edu Biro, um grande abraço, muito obrigado a todos que acompanharam aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube. Eu volto na quinta-feira, tem Guarani Ponte na quinta eu volto! Se deu! Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes, Rádio Bandeirantes. Sente o peso. RT Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro